Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Meus amigos, é isso aí, virando a página, concentração. Agora as coisas de Guarani e Ituano, de adversário difícil, Ituano, campeão da Série C, Ituano que vai para a Copa do Brasil, o Ituano que aí tá muito bem administrado pelo Juninho Pernambucano, né? E, aliás, Juninho Paulista, perdão. E o Ituano vem a Campinas, sempre foi um adversário difícil. Olha, na história aqui no site do José Ricardo Mariolani, meu particular amigo, 35 jogos na história, vitórias do Guarani 13, teve 7 empates e 10 vitórias do Ituano, tá? Eu me lembro bem que 2008, cara, eu tô aqui, eu vou fazer 25 anos que eu tô aqui, mas 2008, nós estávamos em reforma, eu tava lá embaixo, um estúdio improvisado, teve um Guarani Ituano, 13 de março de 2008, uma quinta-feira à noite. Quinta-feira, claro, amigo Batista já estava aqui com a gente, o Batista chegou em 2002. E aí o Guarani lança um menino chamado Henrique. Torcedor do Guarani se lembra do Henrique. O Henrique veio do Campinas Futebol Clube, que era do Careca, o Edmar na época, já acabou, já está extinto. Ele tinha 20 anos e ele fez 2 gols nessa partida, né? O técnico era o Jair Pisserni, ganhou a confiança do Pisserni e ele já tinha estreado na partida anterior, lá em Mirassol. E o Guarani perdeu de 3-1. Mas aí entrou o Henrique marcando seus 2 primeiros gols, 13 de março de 2008. Olha aqui, era Gisiel no gol, Maranhão, bom lateral direito, Danilo Silva, Xandão, revelado no Guarani. E Alessandro, depois foi para o São Paulo, depois voltou, Roger, Bernardo, Fabinho, Lucas, depois Vitor Rossini, revelado pelo Guarani também, e Marcinho, depois Paulo Santos, Andrezinho e Henrique, tá? É isso aí, Ituano do técnico, olha o Zete, que era o técnico do Ituano, hein? O Zete já tinha passado pelo Guarani, ex-goleiro do São Paulo, mas enfim, 3-1, uma vitória que marcou, e depois que terminou o jogo, nós telefonamos pro pai do Henrique, que tinha uma padoca no Cambuí. No Cambuí tinha uma padoca. Não tem mais a padoca, depois ele abriu em outro lugar, não sei que fim deu, o pai do Henrique. O Henrique ficou, e o pai dele falou com ele, colocou uma escuta, não me lembro quem que era o repórter aqui, colocou a escuta no Henrique, e o Henrique falou com o pai dele e tal, foi muito bacana aquele momento, né? O Henrique depois foi para o Corinthians, andou em Portugal, mas já parou com a carreira, inclusive ele tem um irmão que é guarda municipal, aqui da Prefeitura de Campinas. Vamos lá, então, vamos aos hinos? Atenção, hein? Bandeiras hasteadas e a banda posicionada, 16 horas, o amigo Batista narra do brinco, Guarani e Ituano. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco, símbolo
Sim, Paulistão 2023 começou com derrota em Santo André, mas a vitória contra o Santos importantíssima, jogou bem, o público compareceu, torcida única, Giovanni Augusto marcou e também o Nicolas Careca, que entrou no lugar do Derek, fez aí logo a 20 segundos do segundo tempo o segundo gol. Uma vitória expressiva que coloca o Guarani numa boa situação, hein? Vamos ao bravo ituano, o Galo de Itu, aqui na Band. Galo rubro-negro altaneiro, forte, valente, audaz. És um gigante guerreiro, ituano você é demais. Vencedor, sempre em frente, não há ninguém como tu. Joga essa bola na rede, a rubro-negro de tu. Olê, olá, pode o mundo se acabar. Olê, olê, vamos sempre com você. Não há ninguém como tu, a rubro-negro de tu. Tem que tomar cuidado com o Galo de Itu. Os últimos jogos, Guarani e Ituano, 1, 2, 3, deixa eu ver aqui. Guarani 0, Ituano 3 no Brinco, dia 1º de março de 2021, Campeonato Paulista, em 3-0 Ituano aqui. Depois teve lá em Itu, Ituano 3-0 no Guarani, 16 de fevereiro de 2022, Campeonato Paulista. Depois teve aqui, Série B do ano passado no Brinco, Guarani 0, Ituano 2. E no segundo turno, Série B, o ano passado, 2-1 pro Ituano. O gol marcado estava 1-1. O Ituano marca aos 41 do segundo tempo, Dudu Vieira. Então, meus amigos, 1, 2, 3, nos últimos 4 jogos, entre ambos, só deu o Ituano. Vamos começar com o Neilton, conhecer um pouco o Neilton, que nos concedeu uma entrevista essa semana. Atacante que chega aí contratado, tem 28 anos. Ele um dia jogou aí no Santos, na base do Santos, jogou no Santos. E veio do Coritiba para o Guarani, com a palavra Neilton. Tô bem, cara. Cheguei aí, fiz uma pré-temporada muito boa. Me dediquei bastante para estar preparado para esse jogo. Então, acho que fisicamente, claro, não estou 100%, né? Isso a gente vai pegar durante as partidas, ritmo de jogo e tudo. Início de temporada é assim mesmo. Então, tô bem feliz de estar de volta aos gramados, estar de volta, estar representando aqui o Guarani. É um time bem respeitado aqui em São Paulo. Acho que todos os clubes que vêm jogar contra o Guarani sabem o tanto que é difícil, o quanto que o Guarani dentro de campo briga, luta para estar... E o tanto que o Guarani é grande, né? Todo mundo sabe a história do Guarani. E grandes jogadores passou por aqui, fez história e espero também estar ajudando da melhor maneira possível aí. Neilton, queria que você falasse também sobre as suas últimas 2 temporadas, né? Você enfrentou problemas de lesão, até o seu número de jogos, comparado aos outros anos, que você atingia ali a média de 50 jogos por temporada, foi uma média bem menor. Como é que está a cabeça do Neilton aos 28 anos, sabendo que tem condições agora, passado aí desse período de lesões, de repente ter uma sequência maior de jogos aqui dentro do Guarani? Foram 2 anos muito difíceis. Eu acho que nunca aconteceu isso na minha carreira, igual você falou. A minha média de jogos sempre foi alta e infelizmente houve um problema inesperado, mas agora eu estou 100% recuperado e 100% motivado para voltar a ter grandes números de jogos, para ter números de gols e assistências também. Minha cabeça acho que agora está melhor do que nunca, creio eu. Estou bastante feliz, bastante motivado, porque, igual eu falei, foi uma coisa nova que passou. Então, tudo passa, já passou. Agora estou feliz, estou motivado e preparado para grandes desafios esse ano. Eu queria saber como é que você encara esse desafio. Você já rodou por equipes de grande investimento como São Paulo, Cruzeiro, estava no Coritiba. Queria saber como é que você enxerga essa oportunidade no Guarani, iniciando esse ciclo novo na sua carreira. Cara, passei por todos esses times e agora estou no Guarani,
que é um clube grande também. Então, eu fico feliz, bastante motivado, melhor do que nunca. É uma grande oportunidade na minha vida. E Guarani tem história, cara. E grandes jogadores passou por aqui, como Neto, Amoroso, enfim, Djalminha, eu acho, se eu não me engano. Então, Luizão. Então, e agora espero estar dando sequência, né? Fazer história, dando sequência na história do Guarani. Igual eu falei, cara, eu estou preparado, estou bastante motivado e farei desse ano 2023 o melhor ano da minha vida. Então, esse passado aí de novo Neymar, né, que vincularam a mim, né, eu mesmo nunca me comparei a ninguém, eu sou o Neilton, o novo Neilton que apareceu no futebol. Então, eu estou bastante motivado e preparado para grandes desafios. Muito bem, meus amigos da Bandeirantes, está aí o Neilton, recém-chegado, e agora para participar do Concentração Bandeirantes, ele que vai narrar aqui Guarani e Ituano, logo mais no brinco. Pois não, seja bem-vindo. Alô, alô, amigo Batista. Alô, Edu, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes aqui no Concentração. Vamos ouvir o Nicolas Careca. Ele entrou no jogo contra o Santos, placar de 2-0, entrou no finalzinho do primeiro tempo. O Derek teve um problema muscular na coxa, tanto é que está vetado para essa partida contra o Ituano, e entrou o Nicolas Careca. No comecinho da etapa final, ele de cabeça marcou o gol metendo na rede o segundo do Guarani, placar de 2-0. E o Nicolas falou desta noite intensa que ele viveu, exatamente marcando o gol da vitória no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Foi uma noite bem agitada para mim. Confesso que poder voltar, né, após uma lesão e coroando ainda com o gol, com a vitória, estou muito feliz e isso também é um combustível também para a gente continuar na sequência da temporada. O Nicolas Careca falou o que mudou da derrota na estreia do Campeonato Paulista para a equipe do Santo André. O Guarani perdeu por 1-0, jogando mal, e enfrentou e venceu a equipe do Santos na última quarta-feira pelo placar de 2-0. Ele fala o que mudou. Não, cara, é como eu falo, a gente teve uma estreia onde a gente foi abaixo, mas a gente também sabe da dificuldade, não estávamos acostumados a jogar em sintético, e a gente sabe da capacidade, é um time que vem bastante qualificado, as peças que chegaram é bastante qualificado. Então, assim, a gente mostrou a fome que a gente tem, cara, e o time está indo todo mundo pela mesma direção. E a gente acabou fazendo um excelente jogo contra uma grande equipe que a gente soube aproveitar as oportunidades e onde concretamos vencendo por 2-0. Nicolas Careca, que vinha de uma lesão longa, 5 meses de inatividade. E também falou a respeito desse período, como que foi esse período de recuperação. Então, eu nunca tive histórico de lesões e cheguei e tive a infelicidade de romper os ligamentos do tornozelo e por consequência, acabei tendo um desequilíbrio do quadril onde afetou meu pubis. Então, gerou aí 5 meses e para nós ficar parado tipo, você perde total noção da tua confiança, né? Você fica desanimado. Então, tipo, a confiança que eu tive aqui dentro do clube, poder voltar, ver o respeito que eles teve por mim, a paciência e ainda ter, né, sagrado a minha volta ao clube. Então, foi um misto de emoções ontem, então estou muito feliz e eu espero que não tenha parado ontem e que continue. Nicolas Careca falou da jogada que originou o segundo gol do Guarani e o gol dele de cabeça. Nicolas Careca tinha entrado no finalzinho do primeiro tempo, o Derek saiu com um problema na coxa, ele entrou e há 20 segundos, menos de 20 segundos do segundo tempo, marcou o gol de cabeça. Bruno José fazendo o cruzamento. Ele explica se essa era uma jogada ensaiada. É uma jogada que o professor pede bastante, né? Então a gente treina para chegar no jogo e a gente concretizar. Então já estava se desenhando ali, aí quando eu vi que o zagueiro deu passo para frente, eu falei, agora não tem como errar. É para mim. E o Nicolas Careca fala sobre o próximo compromisso. O Santos já passou, a vitória 2-0 foi ótima, excelente, com grande repercussão, mas agora o foco é contra o Ituano nesse sábado, às 4 da tarde, no Brinco de Ouro. Claro, com certeza. O jogo de ontem foi bom, ganhamos, né? Fizemos 3 pontos, agora é foco no Ituano. Também peço para que a
a torcida venha nos apoiar, que esses são importantes. Então peço para que vocês venham encher o brinco para a gente ir para cima e conseguir mais uma vitória. Muito bem, ok. Tá aí o Nicolas Careca participando aqui do Concentração, ele que vai com um belo gol contra o Santos. E agora vamos à Opinião Bandeirantes. Greg Azulzinho, hoje dobrando também, hein? Dobrando, participa também desse Guarani Ituano. E aqui no Concentração vai dar a sua opinião, hein? Guarani e Ituano, mais um para a história em Gregor. Fala aí, Edu. Um abraço para você, né? Um abraço pro amigo ligado no Concentração da Bandeirantes. Daqui a pouquinho, Edu, teremos o jogo do Guarani. Jogo duro. Aliás, Edu, a gente costuma brincar, eu costumo dizer muito isso, né? Campeonato Paulista é complicado, cara. Você vê, olha, jogamos contra o Santos, e aí termina o jogo do Santos, vitória de 2-0, aí você entra no vestiário, todo mundo eufórico, né? Todo mundo comemorando a vitória, comentando, justificando um lance ou outro da partida, e daqui a pouco vem aquela oração de agradecimento, que acontece na grande maioria dos clubes, vem aquela oração e aí o treinador puxa ali a fala e diz, o negócio é o seguinte, rapaziada, acabou o jogo, ganhamos, parabéns a todos, e agora, a partir de agora, é foco total no jogo do Ituano. Jogo do Ituano, quer dizer, mais um jogo difícil, então não dá para comemorar muito, Edu. Joga final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Então, assim, a preparação, claro, é muito pouca também, até porque não dá tempo de você treinar. Você tem que descansar os atletas, você tem que descansar o jogador. Você tem que, quando você joga final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, você vai treinar o quê, né, Edu? Então você precisa descansar os caras, ajustar um detalhe ou outro dentro do vestiário, ajustar naquele treino tático, mas que movimenta muito pouco e tem que ser curto, até porque os caras estão desgastados do jogo, ainda mais nessa época do ano também, né? Muita chuva, campo pesado, então não tem jeito, Edu. De um jogo para o outro, sempre jogos muito difíceis. E tá aí o Guarani, com a confiança, com a autoestima lá em cima, tentando aí a segunda vitória no Campeonato Paulista. O Guarani que estreou diante do Santo André, jogando fora de casa, com uma derrota de 1-0, mas eu acredito muito que nessa vitória contra o Santos, recupera a pontuação, recupera os pontos perdidos lá em Santo André e agora enfrenta o Ituano tentando mais uma vitória. Jogo duro, difícil. Eu vi uma parte do jogo do Ituano na última partida, o Ituano que acabou empatando em 1-1, né, tomando um gol ali no finalzinho do jogo também. Então, assim, para o Guarani, vai ter dificuldade, vai enfrentar um time que quer recuperar a pontuação também, quer recuperar os pontos. O Ituano que empatou com a Portuguesa, né? O Ituano tomou um gol nos acréscimos, um gol de pênalti da Portuguesa, jogando em casa, diga-se de passagem. Então, quer recuperar os pontos aí nessa partida do Guarani. Então, o Guarani tem que estar muito atento, muito ligado, ajuste de linhas, ajuste de marcação, bola parada, e tomara, Edu, tomara que os jogadores que são em alguns momentos questionados, o caso do Bruno José, Vilela, né, o próprio Nicolas Careca, que fizeram um grande jogo contra o Santos, consiga manter a mesma intensidade, né, consiga manter a mesma concentração e consiga ajudar o Guarani em mais uma vitória nesse Campeonato Paulista. Edu Pinheiro, daqui a pouquinho estaremos juntos na Jornada Esportiva Bandeirantes. Valeu, Edu! Ok, Gleger, muito obrigado pela sua participação. E olha, para você curtir a vitória contra o Santos no brinco, o Giovanni Augusto cobrando pênalti e depois o Nicolas Careca, que entrou no lugar do Derek, né? Finalzinho do primeiro tempo, o Derek sai machucado, entra Nicolas Careca, então o Guarani já fechou 1-0 no primeiro tempo e já começa o segundo tempo fazendo 2-0. Oi, Batistão! Domina dele que vai pra bola, pé direito, tentou a batida, vai pro solo, é pênalti! Penalidade máxima pro Guarani bater! É pênalti pro Guarani bater! Giovanni Augusto toma distância para fazer a cobrança, não sai da área. 5 minutos passados do primeiro tempo. Dentro do gol, João Paulo. Um sentimento de confiança toma conta do corpo de Giovanni Augusto. Arma a perna direita, autorizado, partiu, bateu, é gol! Gol!
Giovanni Augusto partiu, foi pra bola, bateu firme no canto baixo direito de João Paulo, que não conseguiu pegar. A bola beliscou o pé da trave, foi morrer no fundo do gol. Bateu lá dentro, me fez chorar. Abriu o placar do Brinco. Primeiro gol do Guarani no Campeonato Paulista 2023. Giovanni Augusto, homem da bola parada. Muita técnica, muita qualidade na batida, inapelável para João Paulo. Giovanni Augusto colocou na rede e a torcida vibra. Vibra da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Giovanni Augusto, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol, fez a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Guarani 1, Santos 0 e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. A cobrança do Giovanni Augusto foi com requintes de crueldade. Muita tranquilidade na batida da bola. O João Paulo pulou para o seu canto esquerdo. A bola foi no cantinho direito. Ainda tocou no pé da trave. Entrou Mancinha. Fundo das redes para explosão do torcedor do Guarani. Primeiro gol do Bugre no campeonato. O Giovanni Augusto foi às redes. O Guarani está na frente, 1-0. Vem embora o time do Guarani. Bruno José, pé direito, cruzou Nicolas Careca de cabeça, é gol! José partiu pela direita em direção ao gol do placar eletrônico, meteu o pé direito e cruzou na entrada da pequena área. Nicolas Careca subiu, golpeando de testa de cima para baixo, mandou a bola no fundo do gol e ela fez chorar. Nicolas Careca, cabeçada fatal, cabeçada letal para estufar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Bola no fundo do gol. Emocionante o jogo do Guarani contra o Santos. Nicolas Careca, 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 camisa 11. Faz a festa, como é bonito o torcedor fazendo a festa aqui no Brinco. Guarani 2-0 para o Santos. Guarani na rede e o detalhe do gol é seu Vladimir. O detalhe é que o Santos não teve sequer condições de tocar na bola antes do gol do Guarani nesse começo de segundo tempo. Velocidade do Bruno José pela ponta direita, foi a linha de fundo, fez o cruzamento. E aí o Nicolas Careca com muita qualidade, subiu mais do que a defesa santista. Cabeceou firme no canto, sem chances de defesa para o goleiro João Paulo. Mais uma vez a explosão do Brinco. Amplia o Guarani 2-0.
Muito bem, aqui Concentração Bandeirantes. Ô Batistão, você narrou e agora você também participa novamente. Você sempre comentando, dando a sua opinião. Vamos lá, meu amigo Batistão. Oi, Edu, legal! Vamos falar do Guarani, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre tem pela frente hoje a equipe do Ituano. Jogo importante, Guarani vem de uma vitória contra a equipe do Santos, placar de 2-0, e perdeu na estreia para a equipe do Santo André. Terá um desfalque, o Derek não vai poder atuar. Ele fez exames e foi constatada uma lesão muscular. Vai se ausentar aí pelo menos de 2 ou 3 jogos, já que esse tipo de lesão demora um pouco para sarar aí, né? No mínimo uns 15 dias. O jogador que sofreu pênalti na partida contra a equipe do Santos e o Giovanni Augusto converteu. Ele vinha bem, estava fazendo um bom jogo, saiu de campo sentindo a posterior da coxa e não vai atuar hoje no estádio Brinco de Ouro contra o Ituano. Quem entrou no lugar dele foi o Nicolas Careca. Entrou bem e logo no comecinho do segundo tempo, numa jogada ensaiada, deu um cruzamento o Bruno José e o Nicolas Careca meteu na rede de cabeça. Foi o segundo gol dele com a camisa do Guarani. Ele que é remanescente, está no estádio Brinco de Ouro desde o ano passado, mas teve um problema sério de lesão, ficou 5 meses inativo, mas o Mozart gosta dele. Pediu para renovar o contrato. O Guarani renovou para mais uma temporada e ele, temporada 2023, já começou aí dando resultado, né, com esse gol. Ele que até foi eleito pela emissora que transmite a TV aberta, a TV Record, o melhor jogador. Eles dão um troféu, sempre em cada partida que eles transmitem, eles dão um troféu, e esse troféu foi para as mãos do artilheiro, jogador Nicolas Careca, que meteu na rede de cabeça. Para este jogo diante do Ituano, daqui a pouco, se não houver nenhum imprevisto, né, até a hora do jogo, somente 1 hora antes da partida é que a assessoria de imprensa divulga o time, mas o Guarani terá Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho e Jamerson, Leandro Vilela, Richard Rios, que foi eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes contra o Santos o melhor jogador em campo, o craque do jogo, e Giovanni Augusto, Bruno José, Nicolas Careca e Bruninho. O retrospecto é favorável ao Bugre. Foram 35 jogos ao longo da história, 18 vitórias do Guarani e 10 derrotas, e ainda os times empataram 7 vezes. O Guarani marcou 49 gols e tomou 42. A última vez que o Guarani enfrentou o Ituano pelo Campeonato Paulista foi no dia 16 de fevereiro do ano passado. O Guarani perdeu o Itu 3-0 e esse também foi o placar em 2021 no estádio Brinco de Ouro, quando o Guarani perdeu pelo placar de 3-0 esses 2 jogos pelo Campeonato Paulista. Mas pela Série B, eles também se enfrentaram em 2 turnos. E no primeiro jogo, no primeiro turno, o Bugre perdeu por 2-0 no estádio Brinco de Ouro, e lá em Itu, no segundo turno, foi derrotado pelo placar de 2-1. Então, sempre muitos gols nesses confrontos envolvendo o Guarani e Ituano. E o Guarani oficializou ontem à tarde a contratação do atacante Neilton. O jogador está regularizado, está inscrito no Campeonato Paulista e está no jogo de hoje à disposição do técnico Mozart. Neilton tem 28 anos, foi revelado na base do Santos, estava na última temporada no Coritiba, mas além do Santos também tem passagens pelo Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Vitória e Internacional. Não sei se o Mozart vai colocá-lo em campo hoje, mas pelo menos ele está regularizado, tudo certinho, nome no BID. O Neilton, que foi apontado como o novo Neymar, isso no começo de carreira, e certamente isso acabou atrapalhando o jogador ao longo da sua carreira. Daqui a pouco, então, a bola rola, a partida marcada para as 4 da tarde, estádio Brinco de Ouro da Princesa, expectativa de 5.000 bugrinos para empurrar o time do Guarani para conquistar mais uma vitória na competição. Os jogos em casa são muito importantes e esse jogo o Guarani precisa da vitória diante do Ituano, que é um time extremamente bem organizado.
manteve lá a base do ano passado. Ano passado ele conseguiu o título do Troféu do Interior, disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e foi o campeão. E, portanto, tem aí muitos predicados, né? O técnico Carlos Pimentel é um bom treinador, tem muita capacidade e com certeza vai dar trabalho para o time do Guarani nessa tarde com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. É isso aí, Edu. Muito bem, comandante, muito bem. Ó, é o seguinte, então, Leandro Borges narrou aqui 15:1.2, estamos no concentração das coisas de Guarani e Ituano. O Batista deu uma explanação aí do elenco do Guarani. E sua participação pelo WhatsApp, 97102-1493. 97102-1493, hein? Muito obrigado. A Lucila Jardiolina adora quando coloca o hino do Guarani, né? Muita gente pede também o Bruno Guzmán, né? O Bruno, daqui a pouquinho. O Bruno Guzmán, ele, com aquela famosa guitarra dele, é muito amigo nosso, né? Também sempre nos prestigia aí com o hino do Guarani, tá bom? É isso aí. Você pode mandar o seu palpite. Olha, perdeu pro Santo André, ganhou do Santos. E agora, como é que fica esse Guarani, hein? Como é que fica esse Guarani? Porque o regulamento do Paulistão tem sido o mesmo dos últimos anos. Não é campeonato, é torneio. É curto demais. As equipes do mesmo grupo, elas não se enfrentam. O Guarani está no grupo B, São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa, tá? Então o Guarani não enfrenta essas equipes. São 2 rodadas, claro, enfrenta as demais. E aí é o seguinte, tem que terminar em primeiro para ter vantagem na próxima fase, tá? O Guarani vai decidir no brinco, partida única, se terminar em primeiro. Aí sim, na próxima fase, o Guarani vai enfrentar uma equipe que hoje está no seu grupo. Por exemplo, nesse momento o São Paulo está em primeiro com 4, o Guarani está em segundo com 3, né? Então, seria no Morumbi. Então, quartas de final vai ser jogo único. A renda é dividida. Aí, se terminar empatado, é pênalti, não tem vantagem. A única vantagem que a equipe tem de terminar em primeira é decidir em casa. Aí vai para a semifinal, mesma coisa, tem que somar tudo. Decide em casa quem tiver maior número de pontos. A semifinal também partida única. Se empatar é pênalti. E a grande final do Paulistão serão 2 jogos. E o jogo final vai ser aonde? No estádio da equipe que tiver a melhor campanha. Por isso é muito importante. Você joga hoje pela vitória, pensando na classificação, pensando nas quartas de final, pensando na semifinal, pensando na final. Isso é muito importante. Vamos ao CH, comparecendo aqui no Concentração, amigo CH, e a sua expectativa para Guarani Ituano. Oi, CH! Olá, Edu, um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte do Concentração da Bandeirantes. Daqui a pouquinho o Guarani entra em campo, hein? Para tentar a sua segunda vitória, o seu 6º ponto no campeonato. E é muito importante também o apoio da torcida, evidentemente. Mas o mais importante é que o Guarani tenha um comportamento como teve na partida contra o Santos. Não foi só o time que jogou bem, não. A partida de hoje contra o Ituano tem outra característica, é outro tipo de jogo. O adversário não tem o peso do Santos, mas é um time extremamente bem dirigido pelo Carlos Pimentel. Então, é bom o Guarani tomar bastante cuidado, porque vem aí um adversário bem treinado e um adversário competente, não é? Agora, para esse jogo, só tem o técnico Mozart um problema, né? O Derek não joga. Se é que dá para chamar de problema, né, Edu? Porque o Nicolas Careca entrou tão bem contra o Santos que se ele entrar com o mesmo ritmo, a mesma disposição, a mesma precisão, ninguém vai sentir, com todo respeito, a falta do Derek. Ele entrou muito bem no segundo tempo. Aliás, o Guarani fez uma bela partida contra o Santos e a gente torce muito para que, evidentemente, o time tenha de novo uma boa atuação, um time organizado, um time ajustado para que apareça, porque o Guarani precisa, né? Que ela venha a segunda vitória para dar mais tranquilidade para a sequência do trabalho do técnico Mozart. O time deve ser o mesmo, né? Não está confirmado ainda,
deve ser Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Castanho e Jamerson na zaga. O meio-campo melhorou muito diante do Santos, mas muito mesmo. A entrada do Richard Rios Montoya deu um toque de bola, deu verticalidade, deu inteligência ao meio-campo. Até o Vilela jogou melhor. Então deve ser Vilela, Richard e Giovanni Augusto. E na frente, como eu disse, apenas uma modificação. O Careca entra no lugar do Derek, o Bruninho é mantido pelo lado esquerdo, Bruno José do lado direito. Então não tem segredo, eu acho que é por aí, ele tem que dar sequência aos jogadores. Quanto mais os jogadores atuarem juntos, o entrosamento vai chegar o mais rápido possível, e tomara que isso aconteça. Do outro lado, tem uma equipe pesada, um time que eu tenho muito respeito. Eu tenho pela camisa respeito, tenho pelo trabalho do Carlos Pimentel, e todas as vezes que o Guarani enfrenta o Ituano, evidentemente que você falou e está falando, e vai falar mais ainda da história do jogo, mas eu sempre tive bastante respeito com o trabalho que é feito em Itu, e sempre Guarani e Ituano proporcionam boas partidas de futebol. Tomara seja assim, logo mais com transmissão de Carlos Batista, uma boa partida de futebol, bem jogada, mas de preferência que seja mais uma vitória do Guarani, indo a 6 pontos, e com 6 pontos em 3 partidas a coisa começa a ficar ainda mais tranquila, repito, para a sequência do trabalho. Muitas caras novas ainda, e o técnico precisa de tempo, que o Paulistão não proporciona tempo, e tranquilidade, para ele realmente trabalhar essas modificações e dar o entrosamento necessário para esse time do Guarani. Daqui a pouco a gente volta, Edu, para que em definitivo a gente fale muito mais deste Guarani Ituano, que eu tenho a impressão, torço para isso, vai ser uma grande partida de futebol, claro, torcendo muito por mais uma vitória do Guarani. Tá bom, Edu? Um grande abraço pra você. Daqui a pouco eu tô de volta, hein? Vou cobrar daqui a pouquinho. Segura, CH. O Ituano tomou empate, né, gente? Contra a Portuguesa, lá em Itu, último jogo. Tava 1-0, Pimba, Lusa. Acabou o empate do Mazolinha, técnico da Lusa, da Portuguesa, o Mazolinha. Mazolinha que foi campeão no Ituano. Olha como são as coisas. E o Guarani aqui, né, ganha do Santos. É o seguinte, outra coisa boa também é que no grupo do Guarani, Mirassol e Água Santa perderam os 2 jogos, né? Isso é muito bom. Olha, se o Guarani vencer hoje, vai a 6. E o São Paulo tem o clássico amanhã com o Palmeiras, né? Então, é jogo de clássico difícil e tal. Então, de repente, pode ser que pinte aí o Guarani na liderança. Deixa eu bater um papo com um grande amigo meu. Uma das melhores coisas que me aconteceram ano passado. Foi mais ou menos outubro, novembro. Eu tava na rua, de repente, o senhor que é o Edu Pinheiro? Pois não, batemos um papo. Eu já tinha ouvido falar nele, no trabalho que ele faz com o grupo de jogadores e jogadores do Guarani da década de 70. Mas é claro que eu me lembro dele também jogando no Guarani. Mas aí muito tempo se passou, a fisionomia vai mudando, né? O cara é espetacular, gente finíssima. Trocamos WhatsApp diariamente e ele me informa tudo do Guarani. Olha, hoje é aniversário do Amaral, Edu. Amaralzinho, grande Amaral, uma das maiores revelações. Senhor Valmir, um abraço ao senhor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, hein, Valmir? Oi, Edu Pinheiro, é uma grande satisfação poder falar com você, e como diria Carlos Batista, é um prazer enorme poder falar com você, aos ouvintes do Concentração da Bandeirantes. Atenção, chegou uma informação agora, hein? Chega a informação, atenção, chega a informação agora. Pera um pouquinho só, tô recebendo aqui uma informação. O Giovanni Augusto tá fora, viu, gente? Desgaste muscular. Giovanni Augusto, que fez o gol contra o Santos, de pênalti. Começo de temporada é difícil. Valmir, você foi boleiro, né? E o Derek, todo mundo já sabia, a lesão muscular, vai o Nicolas Careca, tá? Giovanni Augusto, começo de temporada, você que foi meia esquerda, viu, Valmir? Começo de temporada, fisgadinha, e no seu tempo não tinha o recurso que tem hoje, né? Não tinha. Realmente, antigamente, mas também não tinha tantos jogos assim também, viu, Edu? Eram menos jogos. Hoje você joga de 3 em 3 dias, né? Naquela nossa época, tô falando da década de 70, hein, para os ouvintes ficarem mais ao par, era 1 ou 2 jogos no máximo por semana.
Agora você promove encontro, um almoço, já promoveu e vai promover ainda, se Deus quiser, para reunir jogadores do Guarani da década de 70. No seu grupo, quantos você tem cadastrados? E assim, dos mais famosos, quem são, Valmir? Olha, Edu, eu tenho a grata satisfação de poder administrar um grupo de ex-jogadores do Guarani da década de 70. É muito importante isso. Por quê? Porque, na realidade, Edu, se eu tiver um pouquinho de tempo, o Guarani, o grande boom do Guarani, a grande explosão do Guarani foi na década de 70. Então, aqueles ex-jogadores que eu tive a grata satisfação de poder jogar e treinar junto, e a gente pôde reunir todos, ou quase todos, nos tempos atuais, a gente administra um grupo de WhatsApp. É muito legal, é muito satisfatório, é muito eletrizante. E anualmente a gente faz esses encontros, né, para a gente reunir todo o pessoal. Infelizmente, alguns deles já se foram, é o caso do Flamarion, do Alexandre Bueno, mas nós temos no nosso grupo grandes ex-jogadores, do Quilate de Amaral, Alfredo, Cleiton, todos aqueles ex-jogadores também que faziam parte do juvenil do Guarani, que foram ascendendo, né? Então nós temos Volney, Darcy, Osmir, Robinson e por aí vai. Nós somos em 47, Edu. Nossa Senhora. Tenho a grata satisfação de poder administrá-los no grupo de WhatsApp. Bom, informações de Amaral. Amaralzinho hoje, deixa eu ver, como é que é o nome dele mesmo, Valmir? João Justino Amaral dos Santos, meu grande amigo, eu costumo falar, ele é meu irmão, meu amigo, mora na Moca, em São Paulo, ele administra, ele faz intermediação de jogadores, né? Ele tem um poder enorme lá no México, então hoje ele faz, vamos assim dizer, um intermediador de jogadores de futebol. Mas você vê ele com 16 anos, já estreou no profissional do Guarani com o seu Zé Duarte. É brincadeira. E ele é uma coisa. O Amaralzinho, na época era Feijão, hein? Era Feijão, do São Bernardo. O Amaral é sui generis. Ele com 16, 17 anos já estava ascendendo o profissional. Ele jogou muito pouco no juvenil, ele veio da Guardinha, né? Da Guardinha? E já mostrou todo o potencial dele, e o seu Zé Duarte já puxou ele para o profissional. Ficou de 1969 para 70 até 77 no Guarani, titular absoluto no Guarani. Não, e ele jogava no profissional, e era como ele tinha idade, ele era convocado para a seleção de base, né, Valmir? Sim, foi convocado inicialmente, né? Depois para a principal. A seleção principal, né? Que disputou a Copa do Mundo em 78. Isso mesmo. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira como jogador do Guarani. Você me corrija, por favor. Só que quando, no final de 77, começo 78, ele foi vendido ao Corinthians. E o Corinthians não deixava ele estrear. Quer dizer, o Amaral disputou primeiro, já não era mais do Guarani. Ele disputou a Copa na Argentina como titular, fazendo a zaga com o Oscar, e só estreou no Corinthians, Valmir, depois da Copa, não foi isso? Exatamente. E eu vi uma entrevista dele aí com vocês, no Esporte Espetacular, e ele dizia que na convocação eles não podiam jogar, eles só treinavam. A cúpula da CBD na época, né? Era CBD. Não deixavam eles jogarem, eles só treinavam, de medo de contusão, essas coisas. Então, ele já não estava no Guarani e ele já era jogador do Corinthians. Posso dizer uma curiosidadezinha sobre isso, que ele mesmo me confidenciou? Claro, eu quero saber quantas vezes ele foi expulso. Outro dia conversando com você, acho que foi uma, que houve um engano e tal. Ele me garante, que ficou palavras dele, que ele nunca foi expulso. Agora, você me disse em off que uma vez num amistoso lá em Cuiabá ele tinha sido expulso. Ele disse que não. Eu tinha ouvido. O Amaral disse que nunca foi expulso. Nunca foi expulso. Era, inclusive, ganhar o troféu, ou ganhou o troféu. Belfort Duarte. Naquela época. Mas ele falou que nunca foi expulso, não. Obrigado ao Lucas Pessoa, nosso técnico, nos deixando aqui. Obrigado, viu? Estava com a gente até agora, desde manhãzinho. Eu ouvi essa entrevista, rapaz, o Amaral, eu falei, eu não sei se eu me enganei, o cara, gente, o Amaral, zagueiro, elegância total, nunca foi expulso. Posso fazer uma confidência para você, uma curiosidade, que ele mesmo disse? Você não vai falar para mim que numa excursão que o Guarani fez, ele jogou de atacante, né? Você não vai falar isso, né? Jogou e fez gol. Mas a curiosidade que eu digo para você é o seguinte, ele não queria ser vendido. Não queria. Naquela época.
1977. Mas a insistência do Corinthians foi tão grande que ele sucumbiu. Na época, inclusive, não era o que é hoje, né? O jogador tinha vínculo com o clube. E ele foi vendido, o Edu Pinheiro e bugrinos que estão nos ouvindo, por 5 milhões de cruzeiros. Exatamente, 5 milhões de cruzeiros. Era uma quantia absurda na época. Dava para pagar a folha de pagamento do Guarani durante 1 ano. E aí, não teve jeito, né? O Guarani vendeu ele para o Corinthians. Tô colocando aqui no Google, moeda do Brasil em 77, era cruzeiro mesmo. Cruzeiro. 5 milhões, isso foi dito por ele. Dava para pagar a folha de pagamento durante 1 ano do Guarani na época. Quem que era o Leonel, que era o presidente? Posso dizer para você qual era o time do Guarani em 77, antes do Amaralzinho ser vendido, não? Pelo amor... Seu Valmir, mas claro que sim, por favor. Pô. Então vamos lá. Ó, era Neneca. Neneca. Não, já tinha chegado, Neneca, Era o Mauro, Amaral, Edson Índio, que a gente chamava, e Deodoro. Lembra do Deodoro? Deodoro do Juventus, sim. Isso. Flamarion e Zenon. Eu tô falando de finalzinho de 77, hein, gente? E no ataque era Renato Pelucho, era André Catimba, era... deixa eu ver aqui, Davi, o bom baiano. E Valdez. Aí foi chegando o Zenon, depois chegou o Gomes, aí foi chegando o Zé Carlos, o Flamarion foi vendido para o Cruzeiro, aí vai essa história. Então esse é o time precursor de 1978. E por pouco Amaralzinho não seria campeão brasileiro, o Flamarion também. Agora, você falou de um zagueiro aí, o Gomes chegou porque o Amaral foi vendido, é isso? Exatamente. O Gomes foi comprado... se não me engano, ele era do Saad. Do Saad, o extinto Saad. Nem existe mais. Era isso mesmo, né? Saad, veio do Saad. E ele veio como o nome de Nega, o apelido, né? De Nega. Aí a turma falando, não, mas Nega não fica bem e tal. Aí ficou, não, vamos por Gomes. Que na realidade o nome dele é Edson Bonifácio Gomes. Então, aí ficou o sobrenome Gomes. Eu sempre... tem a banca do Roberto, sabe aquela banca de jornal do lado da Piracã? Na Princesa do Oeste? Conheço, sei. Então, a banca do Roberto. Eu sempre paro para bater um papo. O Roberto sabe tudo isso aí, onde anda Gomes. O Gomes, a filha dele prestou concurso. Hoje eu não sei se ela é juíza ou promotora. E ela foi para uma cidade que eu também não me lembro. E o Gomes não está morando mais em Campinas, mora para dar total apoio aí. O Gomes com a sua esposa moram, então, nessa cidade junto com a filha. O que mais famoso tem no grupo aí? O Gomes foi campeão brasileiro pelo Guarani em 78, depois foi campeão brasileiro pelo Curitiba. São 2 títulos inéditos, né? E se não me engano, ele foi campeão brasileiro também pelo... Ele é tricampeão brasileiro, só por times alternados. Do Guarani e do Curitiba eu me lembro muito bem. Gomes. Preciso procurar o terceiro então. Para mim consta Guarani e Curitiba. E Curitiba, né? Pode ser que a nossa mente, a nossa memória esteja falhando, mas eu acho que é. Esse Guarani e Curitiba com certeza. Belíssimo central. Agora, o Valmir, você passou mais... Nós estamos conversando com o Valmir, ex-jogador do Guarani, década de 70, que administra um grupo de mais de 45 jogadores da década de 70. Um abraço para o André Silva, lá do Gramado... palpitando aqui, diz que vai ser 2-1 pro Guarani, tá? Só para pegar um alô aqui do CH? Tá vendo? Eu falei para você que ia te cobrar, né, CH? Até daqui a pouco não, até daqui a pouco vai ser mais rápido que você pensa. CH, um abraço, boa tarde para você, CH. Boa tarde de novo, Edu. Você me chamando, você me convocando é sempre um prazer, Edu. Não tem essa, não. Eu achei que ia demorar mais um pouquinho, mas estamos aqui sempre a serviço do rádio ao lado do amigo. Pois é, o Valmir, acho que você conheceu, não sei se... Porque quando o Edu Pinheiro fala alguma coisa, ele não manda, ele não pede, ele manda. Então nós convocação. Temos que obedecer o Edu Pinheiro. Imagina, um aprendizado. Você precisa de ver, CH, o que o Valmir manda para mim. Cada coisa. Você quer ver só uma coisa? Ô Valmir, fala para mim lá da região do DIC, jogadores do Guarani que tem nome de rua. Edu Pinheiro, essa história é muito interessante. Eu conversando com vários jogadores, inclusive o Zenon,
e vários campeões brasileiros, o Renato e tal, são muito meus amigos, eu tenho contato com eles direto. Eu perguntava e pergunto, escuta, vocês não ganharam nada? Poxa, campeão brasileiro, nenhum, né? Não ganhamos nada, tal. Mas eles ganharam sim, viu, Edu? Eles ganharam nomes de rua. Olha que interessante. Lá no DIC 1, Distrito Industrial de Campinas, na época, o prefeito Chico Amaral, bugrino de 4 costados, resolveu homenagear todos os 11 titulares do Guarani com nomes de rua, lá no DIC. Isso em 1982. Então, até hoje, os jogadores campeões brasileiros de 78 pelo Bug têm nome de rua. Então, nós temos lá a rua, por exemplo, como Hélio Miguel. Você sabe quem é Hélio Miguel? É o Neneca. Então, para o ouvinte da Bandeirantes ficar mais... Eu vou contar os nomes de todas as ruas, de 1 a 11. Pode ser? Vamos lá? Claro, Valber, vamos lá. Hélio Miguel, nome de rua. Mauro Campos Júnior, Mauro Cabeção. Edson Bonifácio Gomes, o Gomes. Edson Alves de Oliveira, o Edson Índio. E Donizete Manuel Onofre. Você sabe quem é Donizete Manuel Onofre, Edu? Donizete Manuel Onofre é o Miranda. É o Miranda. Miranda, lateral esquerdo. Aí temos Zé Carlos Bernardo, Zenon de Souza Farias. Aí vem Rodolfo Carlos de Lima. Você sabe quem é Rodolfo Carlos de Lima, Edu? Não é o Renato Morungaba? É o capitão. É o capitão. Ah, o capitão. Rodolfo Carlos de Lima. Carlos Renato Frederico. Aí sim. Famoso Antônio de Oliveira Filho. E Luiz Augusto de Aguiar, mais conhecido por Bozó. Esses são os nomes de ruas. Aqui ainda existe, claro, né? Lá no DIC 1, e homenageando a todos os campeões brasileiros de 78. Homenagem do Chico Amaral, na época prefeito, 1982, isso. Para falar em Chico Amaral, agora no final do mês, tá para decidir a data aí, vai haver uma homenagem ao ex-prefeito Francisco Amaral. Será o lançamento de um livro, uma biografia dele. Inclusive, as suas filhas estão tratando disso, vai ter uma cerimônia na prefeitura, com convidados especiais. Ele merece, né? Chico Amaral, um grande prefeito em Campinas, foi deputado federal também, né? É o pai do fundo de garantia, né? De 4 costados. Foi o pai do fundo de garantia, né? Ele, como deputado, implantou aí o fundo de garantia, foi tempo de serviço. Sim. E o Chico Amaral também inaugurou aqui. Você quer ver quando hoje, que a Rádio Bandeirantes, antes educadora, aquele prédio lá da General Osório, esquina com Glicério, o Chico Amaral, em 78, ele inaugurou, 78. Naquela oportunidade, eram os novos estúdios da Rádio Educadora de Campinas. Edu Pinheiro, posso contar uma outra curiosidade para você, se eu tiver tempo, para os bugrinos acima de 50 anos ou não? Nós temos no nosso grupo um ex-jogador que eu acredito que nunca teve, até a data de hoje, talvez nunca vá ter, a particularidade dele. É o jogador Robinson de Oliveira. Você já ouviu falar nele? É um goleiro da Ponte Preta e do Guarani. Sabe quem é? O loirão? Aquele loirão? Loirão. Parece aquele Qual é a particularidade dele, Edu? Esse é o único jogador de Campinas que jogou nas 2 equipes profissionais, tanto Guarani como Ponte Preta, desde a base até o profissional. Ele jogou no infantil da Ponte, no infantil do Guarani, no juvenil da Ponte, no juvenil do Guarani, foi profissional da Ponte, foi profissional do Guarani. O Robinson foi vice-campeão paulista em 79, pela Ponte Preta, naquele jogo contra o Corinthians, e foi vice-campeão brasileiro em 86 pelo Guarani, naquele fatídico jogo contra o São Paulo. Mas ele foi vice também, em 81. Ele jogou em todas as categorias e dos no profissional. O Jorge Mendonça jogou no Guarani na Ponte, sim, mas não era do juvenil. O Renato jogou no Guarani na Ponte, sim, mas ele só foi juvenil do Guarani, não foi juvenil da Ponte. Então essa é uma particularidade que talvez nunca mais vai acontecer. Bom, mas sensacional. Te agradeço. Essa do Robson eu não sabia. Aliás, o Robson, de jogadores... Ele tá na nossa escuta, hein? Eu entrevistei o Robson no dia do goleiro, acho que já faz uns 4 ou 5 anos. Ele acho que trabalhou, no Japão, trabalhou fora o Robson.
Sim, jogou, já treinou lá. Aliás, jogou não, ele treinou goleiro lá, ele foi profissional lá. Ah, foi profissional lá. E o Robson parou. Ele treinou goleiro lá, ele era treinador de goleiros no Japão. Treinador de goleiro no Japão, mas depois voltou, você vê, ele não trabalhou mais em clube, né? O Robson não trabalhou mais em clube. Ele, na realidade, ele foi jogador de vários clubes. Ele jogou no Bahia, ele jogou no Vitória, ele jogou no Paysandu, ele jogou no Ferroviário do Ceará. Enfim, jogou em vários clubes, sim. Mas como treinador de goleiros, acredito que não tenha tido muita diversidade, não. Então, mas ele contou para mim... Nosso, ele tá na escuta. Um abraço, Robinson. Um abraço para você, viu, Robson? Você me contou uma história maravilhosa de você no Guarani, naquela campanha de 86, que se estendeu até fevereiro de 87, aquela final entre Guarani e São Paulo. Exatamente. O titular era o Sérgio Nery. Ele conta uma particularidade, que ele foi titular naquele time até 10 partidas antes de terminar o campeonato. Ele se machucou. Um jogo lá contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, e aí o Sérgio Nery, que era o reserva imediato dele, entrou e foi até o final. Foi. E aquele time era sensacional, né, Edu? Não, em 86 era... Vamos pôr lá então o Robson, Ricardo o Sérgio Rocha. Nery, né? Tinha o Marco Antônio, tinha o Ricardo Rocha, Valdir Carioca e Zé Mário. Tite e Marco Antônio Goiadeiro. Sim. Aliás, o Tite era reserva, era o Tozinho e Marco Antônio Goiadeiro. Chiquinho Carioca, era Evair, João Paulo, tinha também o Tite, né, que jogou esse treinador da seleção. Era um timaço, e nós perdemos aquele jogo, como todo burguinho sabe, né? Foi o título brasileiro mais perdido da história, porque... Mais perdido da história. Faltando 2, 3 minutos para acabar o jogo da prorrogação, nós tomamos aquele gol de empate do Careca lá e todo mundo conhece. Aí foi para os pênaltis e perdeu. O título estava ganho, mas enfim... Pois é, um abraço para o Robson, me contou, então, eu não sabia, ele estava no Guarani, foi titular, se machucou e quando... Final, porque aqui é fevereiro de 87, então quase no final de 86 ele se machuca e o Sérgio Nery entrou, né? Faltando 10 partidas para acabar o campeonato, num jogo lá em Porto Alegre contra o Grêmio, ele se contundiu e aí o Sérgio Nery entrou. O Sérgio Nery era o reserva imediato dele e foi até o final. O Robinson conta e jura de pé junto que ele conseguia pegar aquela bola do Careca, viu, Edu? É verdade. Deixa eu só chamar aqui o... Eu também. Chutou lá no ângulo de esquerda, no finalzinho da prorrogação, em 86. Muitos buguinos vão se lembrar desse lance. Ele jura de pé junto que ele conseguia pegar. Mas ele estava na arquibancada, não pôde. Ok, um momentinho só. O repórter Vladimir Catarino me ouve? Catarino já está no brinco. Está saindo a escalação do Guarani. É o Greg que está chamando? Não, legal. Eu vou fazer o seguinte, então. O Valmir, um momentinho só. O Greg, me ajuda aqui. O Guarani já está escalado, Greg? Sim, já tá escalado, Edu. Eu chamei aqui a atenção. Um abraço pro Valmir aí. Um abraço pro Robson, que está na escuta. Prazer em estar falando. Olha, o Robson que foi meu treinador de goleiro no Brinco de Ouro, no Guarani. Não brinca, o Robson? Antes dele ir pro Japão, o Valmir estava dizendo aí, é verdade. Ele foi treinador de goleiro na base do Guarani. Depois ele foi pro profissional, né? E a partir daí foi pro Japão. E todos nós aqui que sabemos a história dele. Um abraço, o Robson tá ligado. Ele é um cara que faz parte da minha história. Me ajudou muito. E ele disse, Valmir, que aquela bola do Careca ele pegaria. O Greg, ele jura de pé junto que ele pegaria com a maior facilidade. Você sabe que, Valmir, você sabe que eu também, viu, Edu? Aquela lá eu também pegaria. Eu não duvido não, Greg, Guarani, viu? Você é meu contemporâneo, você é da década de 80, né? E eu encerrei a carreira no Guarani em 75, mas eu acompanhei você nos vários jogos que você fez, nos vários milagres que você fez, e eu não duvido não, eu acho que você conseguiria pegar aquela bola também, hein? Ô Valmir, eu te agradeço demais pela participação, muito obrigado, Deus lhe pague, uma dádiva ser seu amigo, uma amizade diária com WhatsApp, com troca de informações, você administrando esse grupo maravilhoso, mais de 45 jogadores do Guarani, e você já me ajudou a colocar outro dia, quem que você colocou no ar aqui? Você me ajudou aqui, foi o Sérgio Gomes, pô?
Eu coloquei o Sérgio Gomes. O Sérgio Gomes. Você também, alguém pediu também o telefone do Amaralzinho. O Amaralzinho também. Todos, eu converso a miúde com todos. Sim. E eu é que agradeço, Edu, essa oportunidade. E é aquela velha história, como diz um outro aí, um grande filósofo contemporâneo. Eu vou morrer e não vou ver tudo, hein? E você é muito gentil. O Valmir, brincando, no final de ano ele passou no meu local de trabalho e me entregou uma garrafa de vinho. É brincadeira. Deus lhe pague. Um grande abraço, Valmir. Fica com Deus. E olha, hoje a torcida bovina vai ficar feliz, hein? Que é 2-0 e não tem conversa. Um abraço, Edu. Eu vou te cobrar depois. Sabe, um abraço. Valeu, Valmir. Viu? Um abraço, querido. Então tá bom, meu caro CH também na escuta e o Gleger também. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco o Vladimir Catarino estará com a gente, né? Vladimir Catarino, mas o Bugre já é escalado, eu deixo essa atribuição para Gleger Zorzinho com direito a ir e tudo, hein? E o CH comenta, vamos ver as baixas do Guarani, como é que está escalado o Bugre, é com você, Zorzinho. Vamos lá, só lembrando que o Vladimir tá em translado, daqui a pouquinho vai estar com a gente aí. Vamos lá, Edu. Guarani escalado, 1, Kozlinski, 2, Lucas Mendes, Lucas Marques. Lucas Marques. Lucas Marques. 3, Lucão, 4, Castan, capitão do time, 15, Jamerson. Meio de campo, 5, Leandro Vilela, 18, Richard Rios, Montoya e 20, Iago. Na frente, Bruno José, com a 17, 27, Bruninho e 11, Nicolas Careca. Vamos banco ao de reservas, Edu. Vamos ao banco. 25, Tony. 13, Diogo Matheus. Número 6, Mike. Número 30, Ian Henrique. Número 16, o menino da base, Titi. Número 12, Alan Santos. 14, Ivan Alvarinho. Número 23, Wenderson. Número 8, Lima. 19, Bruno Michel. Número 7, estreando com a camisa do Bugrão, Neilton. E número 9, Genison. Edu. Já o CH comenta, Gleger também, portanto, Giovanni Augusto não vai para o jogo, tem mudança também na lateral direita, Diogo Matheus no banco, entra Lucas Marques e também não tem o Derek, né? Derek se machucou contra o Santos, vai de novo com o Nicolas Careca. Por enquanto, as novidades do Guarani, tá? Giovanni Augusto teve um desconforto muscular. Vamos ao Ituano. Forte, valente, audaz. Número 12, Jefferson Paulino, ex-Guarani. Número 2, Yuri. Número 3, Rafael Pereira, o capitão do time. Número 4, Carlão. Número meia dúzia, Mário Sérgio. Número 5, André Luiz. Número 8, olha ele aí, o ex-Guarani, Eduardo Persson. Número 10, Lucas Siqueira. Número 7, Iago. Número 9, Paulo Vitor. Número 11, Gabriel Barros. Precisa do banco? Sim. Vamos lá. Número 1, David. Número 13, Frazan. Número 14, Alessandro. Número 15, Matheus Nascimento. Número 16, José Aldo, que não é o lutador, hein? Número 17, o Labareda, Felipe Saraiva. Número 18, Hélio Borges. Número 19, Diego Quirino. Número 20, Andrei. E número 21, Madison. O técnico Carlos Pimentel, Edu. Carlos Pimentel, que estava aí era auxiliar aí do Mazola. Do Mazolinha, isso, tá? Se formou bem no Ituano, viu? Muito bem, agora no escalado CH, por gentileza, as suas considerações aí, Kozlinski, Lucas Marques, Lucão, Castan e Jamerson, Leandro Vilela, Richard Rios, Iago e Bruno José, Bruninho e Nicolas Careca, sem Giovanni Augusto,
com contusão muscular, e sem o Derek, que se machucou também, CH. E na lateral direita, esse Lucas Marques faz a estreia, o Diogo Matheus está no banco. Lucas Marques veio do CSA, já trabalhou com o Mozart, mas ele pertence ao Grêmio Prudente, CH. Essa é uma péssima notícia, né, Edu? Como aconteceu com a Ponte, não contar com Elvis, o homem que pensa o jogo, o principal jogador do time, não estar em campo, muda a situação do confronto. Jogando dentro de casa, o Guarani precisa muito do Giovanni Augusto. E ele não joga por um desconforto, e para piorar, o treinador, e isso é no campo teórico, e o treinador é o Mozart, e eu não estou contestando nada, eu estou dando minha opinião pelo que eu conheço do grupo. Ele acrescenta um jogador que tem característica de marcação. Desculpa, ele pode pedir para o Iago Henrique jogar de centroavante, se ele quiser. Até de goleiro. Mas não é o que ele sabe fazer. Então, o Guarani vai ter um meio-campo com Vilela, que todos conhecem, com Iago, que todos conhecem, e deve ser o Richard Rios o homem a fazer, a realizar a função do Giovanni Augusto. Pode até conseguir. O problema é atrás do Richard Rios. É o parceiro do Vilela na volância, que é o Iago. E o Vilela também é outro problema, não é? Quando você tem um meio-campo mais leve, com Vilela, Rios e Giovanni Augusto, é uma coisa. Agora, quando você tem um meio-campo com 2 jogadores de marcação jogando em casa, é prenúncio de problema. Pode dar certo? Eu estou torcendo para dar certo. O Guarani não tem alternativas. Aliás, o Giovanni Augusto não tem substituto. Essa é a realidade. É o que temos para o momento. Então, que eles tenham muito sucesso. Mas do otimismo que eu estava em relação ao jogo, eu já dou uma recuada. Daqui a pouco... Eu recuo 30% aí, porque eu tinha certeza que se o Guarani entrasse em campo com uma formação muito parecida com o jogo do Santos, jogando em casa, em crescimento de produção, com todo respeito ao Ituano, eu cravaria que o Guarani ganharia o jogo. Sem o Giovanni Augusto, muda de figura, vamos observar. Espero que... Na lateral direita eu não vejo problema, mesmo porque o Diogo Matheus ainda está no início do trabalho, e como o treinador conhece muito o Lucas Marques, ele está apostando que o Lucas deve estar treinando bem e deve receber aí, está recebendo uma oportunidade. E isso é prenúncio de 2 coisas. Ou o Lucas está treinando pra caramba e o Diogo Matheus não tem agradado o treinador. Eu não posso dizer aqui, não tenho motivos, apesar do jogo do Santo André, que ter acontecido o que aconteceu, não é? Mas ele não tinha altura para subir de cabeça com o Gerson Magrão. De qualquer maneira, Nicolas Careca entrou bem contra o Santos, mas a gente já conhece o jogador. Então nós estamos falando de uma modificação na lateral direita, jogando em casa, hein? Uma modificação significativa no meio campo, perder o principal jogador do time, e na frente ter o Careca desde o começo, que a gente já conhece, mas ele merece essa oportunidade. Então por isso que para mim o jogo que era um jogo que eu tinha certeza que o Guarani faria campo e torcida, faria acontecer, né? Eu já não sei o que vai acontecer, principalmente pela entrada do Iago no meu campo. Eu não gosto da característica desse jogador. Tomara que ele me surpreenda, Edu. O que eu coloco aqui na escalação, CH? Eu estou escrevendo aqui a escalação do Guarani. Já falamos aqui, eu repito, Kozlinski, Lucas Marques vai fazer a estreia, Diogo Matheus está no banco, Lucão é um zagueiro, Castan é outro zagueiro, Jamerson lateral esquerdo. Volante tem o Vilela, Richard Rios. Não. O Iago também é volante. Inverta. Na sua papeleta, inverta. É Vilela, Iago e Richard Rios. Vilela, pera um pouquinho então. Deixa aqui, pegar aqui. Como é que é? Vilela, Iago e Richard Rios. Richard Rios. Bruno José, aberto do lado direito. Nicolas Careca, centralizado. E Bruninho aberto pelo lado esquerdo. Pode acontecer uma variação que é o seguinte. O Bruninho pode jogar por dentro também. Então é só com a bola rolando que a gente vai. Por dentro é como se fosse um quarto homem. Lembra do posicionamento lá do Iago? Do Isaac do ano passado? Ah, sim, sim. Aberto pro lado esquerdo, de vez em quando ele flutuava por dentro. Pode ser a mesma coisa, mas só com a bola rolando que a gente vai ter certeza. Agora, uma certeza eu tenho.
É Vilela do lado do Iago, um do ladinho do outro. Eu não gosto disso, mas não tem tanta opção aqui de meio campo. De qualquer maneira, sorte aos envolvidos. Mas estou preocupado. Tá, então como não tem Giovanni Augusto, o correto é falar Leandro Vilela, Iago e Richard Rios. E o ataque com Bruno José, Bruninho e Nicolas Careca. É isso aí. Muito bem. Olha, daqui a pouco o Gleger comenta, vamos até o Brinco de Ouro, hein? Atenção, amigo Batista, atenção, apertando o botão e falando mais um. Alô, alô, Batistão! Alô, alô, Edu! A bola rola daqui a pouco, os dois times estão em campo fazendo aquele tradicional trabalho de aquecimento, alongamento, aquecimento. E o jogo está marcado para as 4 da tarde, a bola vai rolar. Aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, lamentavelmente o Guarani não terá Giovanni Augusto, vocês já comentaram aí, você, o CH e o Gleger. Faz muita falta porque o Giovanni Augusto é um jogador diferenciado, né? Tem muita qualidade e ele não estando em campo, principalmente porque o Guarani vai se utilizar de mais um volante, né? O Iago. Vilela, Richard Rios e Iago, mas aqui o Iago entrando na do Richard Rios e o Richard Rios indo de meia. Espero que seja um grande jogo, o Guarani precisa da vitória, estreou perdendo fora de casa, grande partida contra a equipe do Santos, mas não terá hoje o Giovanni Augusto, o homem da bola parada, o homem dos escanteios, o homem das faltas, enfim, aquele jogador que tem o toque diferenciado. De qualquer maneira, vamos torcer para que o Guarani consiga engatar a sua segunda vitória na competição. Não é fácil, o time do Ituano é bem ajustado, bem arrumado. Carlos Pimentel faz um grande trabalho, foi campeão do Troféu do Interior, manteve uma base sólida do ano passado. Ituano que foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro e é evidente que vai vender, caso ela aconteça, vai vender muito caro uma derrota aqui para a equipe do Guarani. Público pequeno até este momento, viu, Edu? Faltando 26 minutos para a bola rolar. A expectativa é de 5 mil bugrinos, mas no momento o público é pequeno aqui no Brinco. Contra o Santos deu 4 e pouco, 4.600, né? Então vamos ver se supera contra o Santos. E o Ituano, meu caro Vladimir Catarino, de Jefferson Paulino, goleiro ex-Guarani, e de Eduardo Persson, que sai do Guarani hoje contra o Ituano, enfrentando o Guarani. Situação de momento no Brinco, hein, Vladimir Catarino? Um abraço, boa tarde. Um abraço a você, um abraço a todo mundo ligado conosco aqui na Bandeirantes. Pois é, a expectativa, o pessoal está fazendo trabalho de aquecimento aqui no gramado do Brinco, o torcedor está chegando ainda de maneira tímida. E as duas equipes, né, já dissemos aí, o pessoal já adiantou também, as duas equipes escaladas e definidas. Guarani tentando manter o embalo depois da vitória na última rodada sobre o Santos. O Ituano buscando a sua primeira vitória nesse Campeonato Paulista, então fica a expectativa para um grande jogo daqui a pouco aqui no Brinco, Edu. E eu quero saber quem é que arriscaria, agora eu vou querer o comentário do Gleger Jorzinho, escalação do Guarani, expectativa. Eu quero saber se alguém sabe me informar do atual elenco, quem é que tem o contrato mais longo? Essa eu quero ver. Quero saber quem é que tem o contrato mais longo do atual elenco. Vamos lá, Zorzinho, sua expectativa, Bugra escalado sem Giovanni Augusto. Bom, primeiro dizer que eu acho que o contrato mais longo do Guarani, respondendo a sua pergunta, é do Castan. Zagueiro do Guarani, capitão, né? Ele acabou herdando aí, na verdade era o Kozlinski, né? Aquele jogo do Santo André. Na partida do Santos apareceu o Castan e tá dando sequência aí, então o Mozart sinaliza de que vai dar a tarjeta de capitão definitivamente para esse bom zagueiro, Luciano Castan. Tá frio. Você pensa, comenta e pensa, depois você volta com a segunda. Vamos lá. Eu errei? Claro! Então tá, então vamos comentar agora. Comenta aí, depois você arrisca a outra. Olha, Edu, é claro, né, que o Giovanni Augusto faz muita falta nesse time do Guarani, isso é claro. Jogador de muita qualidade. Mas assim, Edu, aquilo que eu falo sempre, né? O time que quer alguma coisa dentro da competição, ele não dá para ficar botando, né? Olha, o Giovanni Augusto não vai jogar, pronto, perdemos o jogo. Não dá para pensar assim. Você tem que ter um elenco. Você tem que estar preparado, né? Para um incômodo, para uma... Você vê, hoje a Ponte perdeu o Elvis,
né, que é o maestro do time, que é a mesma característica do Giovanni Augusto, foi lá em Piracicaba e ganhou o jogo. Então, assim, não é comparativo, não é nada, mas o time tem que ter um elenco, o time tem que ter um conjunto. E quando você perde um jogador de qualidade, um jogador importante, você precisa ter a peça de reposição. Isso é fato. Então, assim, hoje quem deve jogar? Provavelmente o Richard Rios, porque na última partida, quando sai o Giovanni Augusto, o Richard, que entra o Iago, inclusive, foi essa mesma substituição aí. O Richard Rios adianta um pouco para fazer ali a cabeça desse tripé. Mas dá para ter um tripé invertido também, por que não? Você mantém o Vilela lá na proteção de primeira linha, Richard Rios por um lado, e o Iago pro outro lado, assim, para tentar, em alguns momentos, neutralizar e fechar a segunda linha de 4. Pode ser, mas eu não acredito. Eu acho que o Richard Rios que deve fazer essa função de meia, e pela qualidade, por tudo que vem jogando esse rapaz, né, eu acho que ele vai responder à altura aí essa ausência do Giovanni Augusto. Claro que nós temos que esperar a bola rolar, né, mas não dá para o torcedor ficar aí, mas lamentando, né, se lamentando, poxa, aí agora Giovanni Augusto não vai jogar. No futebol, na dinâmica e como funciona, não é assim. Tem que ter peças de reposição, tem que ter alternativas para suprir essa necessidade. Então, eu acho que o Guarani tem tudo para vencer o jogo. Tecnicamente falando, é melhor. Você vê que o Ituano, claro, o Batista estava esmiuçando aí agora há pouco a trajetória do Ituano, né? O Ituano que teve aquele jogo contra o Vasco ano passado na Série B, jogando em sua casa, que se ele vence o Vasco, ele seria um sério candidato ao acesso. Aí acabou tomando um gol no finalzinho lá, e aí o Vasco acabou subindo. Então, Edu, eu estou confiante. Teve algumas trocas, teve algumas mudanças, né? É sempre um time muito perigoso, mas eu estou confiante. Eu acho que o Guarani, jogando dentro de casa, se apresentar o futebol que apresentou contra o Santos, vence o jogo. Você vê que contra o Santos o jogo era duríssimo, difícil, mas o Guarani, pelo que apresentou, deixou o jogo fácil. E é essa mesma expectativa que eu estou hoje, viu, Edu? Perfeito, muito bem. Alguém arrisca aí quem do atual elenco tem o contrato mais longo do Guarani, hein? Olha, Bruninho tem que jogar, Giovanni faz falta, mas acho que o Rios vai bem no lugar do Giovanni, hein? No segundo tempo, o jogo é pro Neilton, tá aí. Uma boa opinião aqui do final 26:50, mas não colocou aqui o nominho. Bruninho tem que jogar mais, senão sai do time. Ok, exatamente. Não tá gostando do Bruninho? Boa tarde. Sandro do Nova Europa, Bugre perde com a saída do Giovanni Augusto. Se Richard Rios estiver inspirado, faz a diferença. Muito bem, 00996, né? Muito obrigado aqui ao Sandro do Nova Europa. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Deixa eu ver o que mais aqui. Está rolando nos grupos que o Guarani, que o Giovanni Augusto está vetado, tem como... Sim, já está, exatamente. Chegou bem antes aqui a informação. Já falávamos aqui desde as 3h05 de que o Giovanni Augusto, ele não iria jogar, né? Problema muscular, tá bom? É isso aí. Bom, já que ninguém arrisca, você quer arriscar, CH? Do atual elenco, quem tem o contrato mais longo? Deixa eu fazer um rabicho de comentário. O problema de perder o Giovanni Augusto é ser substituído pelo Iago. Para mim, esse é o grande problema do jogo. É o meio campo lento e previsível. Agora, o Richard Rios pode fazer a diferença, e tomara que faça mesmo, fora da posição dele de origem. Infelizmente, o Guarani não tem o elenco que deveria ter, por razões óbvias, né? Não tem dinheiro para ter, por exemplo, 2 caras do mesmo nível que o Giovanni Augusto. Agora, sobre contrato, tempo de contrato, eu não tenho a mínima ideia, Edu. Sinceramente, não tenho a mínima ideia. É o seguinte, Jorge, no cacoete, para você fazer um contrato muito longo, é porque é da base. Agora eu entendi. Mas se você olhar aí, o Castan, do time titular, é o único que tem contrato até o final do ano que vem. O Castan tem contrato até 11 de dezembro de 2024. Tá? Exatamente. E o Bruno Michel também. O Bruno Michel, deixa eu ver aqui, você quer ver? Aliás, o Marcos Ortiz, do site Planeta Guarani, me passou as informações, agradeço muito. Amigo, parceiro. O Bruno Michel também, 31 de dezembro de 2024, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Tem mais um ou outro aqui. 24 é Castan e Bruno Michel. O contrato mais longo do atual elenco do Guarani é o menino Rafael.
O Carequinha, que entrou contra a Chapecoense, tá lembrado, Greg? Tô lembrado. Que deu um chute forte, se não me engano, ou bateu na trave, ou raspou. Passou muito perto. Passou perto lá no gol do placar eletrônico, certo? Exatamente, menino bom jogador. Esse menino, ele me corrige, ele é atacante, é isso? É atacante pelo lado, né? Pelo lado, porque ainda não deu para definir bem, porque só jogou uma partida, mas a informação que eu tenho é que ele é atacante. Exatamente. Ele tem contrato até 15 de maio de 2027. É claro que no cacuete é o seguinte, aí é multa, já... Agora é gozado. Hoje em dia o moleque sobe, Greg, joga 2, 3, acertou um jogo, né? Faz um gol, então, você já o contrato é rapidinho, já estendido. Qual que é a idade dele, Edu? 18 anos, é isso? Ele tem... Não, eu vou ver aqui. Não, o Rafael, inclusive, ele tá na lista B, tá? Ele não pode ser utilizado, tá? Ele deve ter 19 anos. Eu acho que é menos, hein? Dá uma olhadinha aí, dá uma confirmada aí. Rafael, deixa eu ver aqui. Rafael do Guarani, eu não sei, no site eu também, eu sei que alguns sites que eu verifiquei, é que ele não entrou ainda, tá? Eu vou verificar aqui. Agora, diga uma coisa pra mim, por exemplo, o Bruno, tem jogador, e você já foi do meio, Greg, se você não fizer um contrato longo, o cara não vem. E se você não colocar no contrato que se aparecer um interessado da Série A e tal, tá liberado. É assim que funciona, Jorginho? Virou moda isso, né? Essa questão de contrato longo, eu mesmo, Edu, eu não fazia contrato. No caso, olha, você vem disputar o Paulista, aqui a gente faz um contrato... 17 anos ele tem, 17 anos. Eu imaginei que fosse menos, Então, assim, Edu, eu, por exemplo, quando atleta profissional... Eu jamais fiz contrato de 3 meses. Eu não aceitava a proposta. Não, tem aqui, vamos fazer até o final aí do campeonato estadual. Não. Vamos fazer, no mínimo, até um ano. No mínimo, 1 ano de contrato. Né? E essa questão, na minha época, não tinha essas cláusulas aí que você... Olha, se aparecer um time do exterior... Hoje virou moda, né? Mas na minha época não tinha isso não, Edu. Agora, essa questão de contrato, eu acho que até pra... Pô, imagina só... Pra você ter uma ideia, eu saí do Guarani, fui pro Corinthians. Então você tem que mudar toda a sua vida para São Paulo, né? Até para ter os treinamentos. São Paulo a gente sabe, questão de trânsito, essas coisas. Aí você vai para lá, faz um contrato só de 3 meses, aí vai a mulher, vai os filhos, vai papagaio, vai cachorro, vai não sei o quê. Daqui a pouco você tem que voltar, né? E aí então, por esse aspecto, que eu me incomodava muito com essa questão de contrato. Quando eu fui morar em Recife, por exemplo. Poxa vida, você tem que levar tudo, cara. Você vai ficar 1 ano lá. Agora, vale a pena ir para ficar 3 meses só? Eu acho que não valeria. Nem a questão financeira que pesava, mas a questão de logística. Então, por isso, eu não aceitava. Mas hoje, né, Edu, a gente sabe. Você vê o próprio Giovanni Augusto, que tinha feito um contrato até o final do Paulista, né? Vou fazer até o final do Paulista, tal, porque vai que aparece alguma coisa. E tá no Guarani até hoje. Gostou, se familiarizou, é o cara do time, né? A torcida o abraçou e é por aí que funciona. Futebol, a gente nunca pode contar lá na frente. Tem que ser sempre o presente, porque a gente sabe como é complicado e tudo o que pode acontecer na vida de um atleta. E o CH, a informação que eu tenho do Jamerson, lateral esquerdo, rei das assistências no ano passado, poucos jogos pelo Guarani, foi brilhante, então o Guarani adquiriu 50%. Mas tem um detalhe. O Jamerson, ele tem contrato até 10 de abril agora, 2023, até a final praticamente do Paulistão. É final, porque o Paulista vai até começo de abril, né? Então é o seguinte, o novo contrato do Jamerson, não sei se você tem essa informação, ainda não foi registrado, mas ele já está assinado, tá? Possivelmente será de 3 anos, possivelmente. Então ele veio do Azures, né, lá do Paraná, tem 24 anos. Então, se esse procedimento é comum, CH, o que você acha disso? Que ele vai ficar, né, o CH? Espero que sim, Edu, e torço para que isso aconteça. Desde que seja bom para todo mundo, né? Não existe regra, Edu. Hoje o futebol é muito dinâmico e depende do performance do jogador, depende da parte financeira, do tipo de negócio, da característica do comportamento, do caráter do empresário, do próprio jogador,
Tem jogador que não está nem aí para o clube, tem jogador que tem respeito pela história, tem consideração, tem uma atitude nobre com o clube que o projeta. Então, não dá para dizer o que está certo, o que está errado. Tem aquilo que a gente deseja pelo clube que a gente cobre todo dia aqui, pelos clubes de Campinas. Mas tem o lado do jogador também. Atleta profissional é uma questão de projeto de carreira, né? Eu, por exemplo, não sei, nós estamos falando do Jamerson. O que ele pensa para a vida dele e o que o empresário projeta para a carreira dele. Então, o futebol hoje ficou muito dinâmico. O que você fala hoje, o que você escreve hoje, amanhã pode mudar. Pode mudar. Por exemplo, se surgir, sabe que o Guarani vai acontecer eleições agora, daqui 1 ou 2 meses. Guarani na boca do túnel para entrar. Então, para fechar, então isso é muito dinâmico, Edu. Não tem efetivamente aí uma regra. Espero que o Jamerson continue. Ok, o Guarani, como é que tá a situação de momento aí, meu caro Catarino? O Guarani já está prestes a entrar, já está aqui na boca do túnel, esperando todo aquele cerimonial, o pessoal da arbitragem também para ver se o Ituano está pronto, mas equipes daqui a pouquinho subindo o gramado, viu, Edu? Perfeito. O Ituano teve alguma alteração? Estou recebendo aqui pela linha interna alguma observação do Ituano, Catarino? A princípio não, viu? Vou verificar aqui, viu, Edu? André Luiz sentiu no aquecimento e vai entrar Frazan no lugar dele. Camisa número 13. André Luiz, portanto, está fora no Ituano e entra Frazan, número 13. Muito bem, Frazan, número 13, entrando essa alteração aí na equipe do Ituano. O jogo começa às 16 horas, são 15h47. Já, o amigo Batista narrando aí essa partida. Guarani perdeu na estreia. Vamos abrir já, né, Edu? Senão não vai dar tempo, hein? Eu só preciso alguém na mesa. Se tivesse alguém na mesa, eu agradeceria. E eu recebi aqui uma informação, até chequei aqui internamente, achei, né, porque eu não sei quando que tá brincando. Mas quando tá saindo o meu som, não tá? Tá saindo o som, tá saindo o som. Então beleza, tá saindo o som, vamos assim mesmo. Ok, então liga direta, então vamos lá. 1, 2, último 3, vai Batistão! Daqui a pouco a bola vai rolar aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ituano para a grande jornada esportiva. Bugre vem de uma vitória contra a equipe do Santos, 2-0, e hoje tem a grande expectativa para neste jogo conquistar mais uma vitória. A grande jornada esportiva no microfone da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Anhanguera Ferramentas, acompanhe as nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Em nome da linha de patrocinadores do Rádio Esportivo de Campinas e do Brasil, vamos nessa para mais uma grande jornada esportiva. Jogo marcado para as 16 horas, daqui a 9 minutos e meio. A bola vai rolar aqui no gramado do estádio Brinco de Ouro. Torcida vem comparecendo aqui em pequeno número. A expectativa é de que tivéssemos aqui um público maior. Contra o Santos, quase 5 mil. Já que ganhou do Santos, hoje, jogo à tarde, a expectativa era de que realmente poderíamos ter um público maior. Mas até o presente momento, o público é muito pequeno. Destaque do Vladimir Catarino chegando aqui no ar da Bandeirantes. Alô, Vladimir, um abraço, boa tarde. Um abraço, Batista, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo ligado na programação da Bandeirantes. O Bugre vem com alterações para a partida contra o Ituano, mas vem embalado depois da vitória sobre o Santos. O time conseguiu seus primeiros 3 pontos do campeonato. Não terá Giovanni Augusto, ele está sendo poupado, né, com questões físicas, está fora. Não terá o Derek, também sentiu uma contusão na partida contra a equipe do Santos. Foi substituído naquela partida, não se recuperou a tempo. E por questão técnica, opção do Mozart, o Diogo Matheus perdeu a vaga na lateral para o Lucas Marques, portanto, 3 mudanças feitas na equipe titular do Guarani. O time já está escalado e definido, daqui a pouco vem para o jogo, Batista.
E no Ituano, destaque do Ituano, Vladimir. Ituano que lamenta muito o fato de não ter vencido a Portuguesa na última rodada, vencia até o finalzinho, sofreu o empate nos acréscimos, ainda não venceu no campeonato. E tem um problema de última hora, no aquecimento o volante André Luiz acabou sentindo uma contusão, foi vetado, o Frazan foi chamado do banco de reservas para o time titular. Tem ex-bugrinos no seu elenco, comandado pelo Carlos Pimentel. O Ituano vem a Campinas em busca da primeira vitória na competição. Um rápido intervalo e depois a ficha técnica aqui na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo, trio que entra neste momento no gramado para fazer a inspeção todo de amarelo. E aqui na Bandeirantes a ficha técnica do jogo. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for a bandeira do verde e branco, o símbolo. O Guarani, depois da vitória sobre o Santos, quer manter o embalo, se manter na parte de cima do grupo no Campeonato Paulista. Vem a campo escalado com Coslins, que é o goleiro 1, Lucas Marques 2, Lucão 3, Castão 4, Jamerson 15, Leandro Vilela 5, Richard Rios 18, Iago 20, Bruno José 17, Bruninho 27, Nicolas Careca tem 11. Repeteco do time do Guarani que está entrando em campo neste momento. Kozlinski 1, Lucas Marques 2, Lucão 3, Castan, capitão do time 4, Jamerson tem a 15, Leandro Vilela 5, Richard Rios 18, Iago 20, Bruno José 17, Bruninho 27, Nicolas Careca 11. No banco, Mozart terá à disposição Tony 25, Diogo Mateus 13, Mike meia dúzia, Ian Henrique 30, Titi 16, Alan Santos 12, Ivan Alvarinho 14, Wenderson 23, Lima 8, Bruno Michel 19, Neilton 7 e Genison 9. Galo rubro-negro altaneiro, forte, valente, audaz. Ainda sem vencer esse Campeonato Paulista, o Ituano está escalado pelo técnico Carlos Pimentel, com Jefferson Paulino 12, Yuri 2, Rafael Pereira 3, Carlão 4, Mário Sérgio meia dúzia, Frazan 13, Eduardo Persson 8, Lucas Siqueira 10, Iago 7, Paulo Vitor 9, Gabriel Barros 11. Repito, Ituano, Jefferson Paulino 12, Yuri 2, Rafael Pereira 3, Carlão 4, Mário Sérgio meia dúzia, Frazan 13, Eduardo Persson 8, Lucas Siqueira 10, Iago 7, Paulo Vitor 9, Gabriel Barros 11. Carlos Pimentel terá à disposição no banco David 1, Alessandro 14, Matheus Nascimento 15, José Aldo 16, Felipe Saraiva 17, Hélio Borges 18, Diego Quirino 19, Andrei 20 e Madison 21. Arbitragem do jogo.
Matheus Delgado Candançan é o árbitro da partida de hoje. O assistente 1, Miguel Catanel Ribeiro. O assistente 2 é o Leonardo Tadeu Pedro. Quarto árbitro, Hilbert Estevam da Silva. E no VAR estará Thiago Luiz Scarascati. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Boa sorte ao Guarani, vai ser um jogo complicado, difícil, porque o Guarani vai enfrentar um time bem treinado. Não vive um grande momento, mas o Guarani é diferente. O Guarani, nesse momento, está subindo degrau a degrau. A cada jogo, e foi assim principalmente no jogo contra o Santos, um time mais organizado, melhor entrosado, e será assim a cada partida. Essa é a minha expectativa. O que eu não esperava para esse jogo é perder o Giovanni Augusto, e o que eu também não esperava é que o treinador escolhesse mais um volante de marcação para suprir aí a ausência do treinador do Giovanni Augusto. É assim mesmo, não tem jeito. Essas coisas acontecem no futebol, mas no elenco não há jogadores de característica para substituição do Giovanni Augusto. Não adianta também a gente ficar aqui chorando pelo leite derramado. Vai ter que ser com o Richard Rios adiantado e um segundo volante que tem a mesma característica do Vilela. Eu quero acreditar que no espírito de luta, na intensidade, na marcação de saída de bola, o Guarani possa suplantar o Ituano. É desta maneira, é como o Guarani sufocou o Santos, não é? Nos dois inícios de partida, no primeiro tempo, início, e no segundo. E foi exatamente nessa maneira que o Guarani fez o primeiro gol no primeiro tempo e também fez no início do segundo tempo. Tomara que o Guarani consiga, com esse time, com desfalques, encarar bem o Ituano. Novidade na frente, Nicolas Careca, vamos ver se ele dá uma sequência legal, né? Jogou muito bem o segundo tempo contra o Santos. E vamos assistir hoje, pela primeira vez com a camisa do Guarani, o Lucas Marques, que substitui o Diogo, que vai para o banco de reservas na lateral direita. Esse Lucas é jogador de confiança do treinador, então eu quero acreditar que a substituição terá acréscimo de qualidade técnica, e aí eu também não vejo problema. Eu acho que do volante para trás o Guarani está super bem escalado. Na frente a gente já esperava o Careca no lugar do Derek. O problema é o meio-campo. Eu quero estar errado e que o Guarani faça uma grande partida. E a sua expectativa para Guarani e Ituano, Gleger? Expectativa das melhores, CH. Eu acredito muito na evolução desse time. A perda do Giovanni Augusto, sem dúvida nenhuma, para essa partida é notável, né? Vai ser difícil, mas assim, é aquilo que eu estava dizendo, né? Você precisa ter um elenco, você precisa ter um time preparado para essas adversidades. Está aí uma oportunidade do Guarani mostrar que adquiriu mais confiança, é uma competição muito competitiva, todos os jogos são muito difíceis, o Ituano não vive um bom momento, essa é a hora do Guarani, jogando em casa, né? Ao lado do seu torcedor, tem um resultado na partida passada que convenceu, até pelo futebol apresentado, e essa expectativa que nos traz ainda mais, essa expectativa boa para esse jogo. Independente do que vai acontecer, você vê que tem o Lucas Marques recebe a oportunidade no lugar do Diogo Matheus, que na minha opinião não foi mal no jogo passado. Mas como disse o Catarino, é opção técnica do treinador, ou às vezes até tática, porque está mudando no meio de campo, está saindo o Giovanni Augusto, às vezes coloca o Lucas com uma característica para tentar suprir isso aí, vai jogar o Richard Rios um pouco mais adiantado, pode ser que ele venha em alguns momentos, feche ali por dentro para fazer uma espécie de 3 volantes, pode ser, só não vamos ter que esperar a bola rolar para fazer uma definição, para ver como é que fica essa plataforma, mas eu gosto do Guarani, até pelo que foi apresentado, tenho a expectativa de que jogadores que eram até então contestados, que é o caso do Bruno José, do próprio Vilela, né? O Careca, que está recebendo aí mais uma oportunidade do time titular, para que eles possam manter o mesmo nível, para que eles possam manter aquele mesmo nível apresentado na última partida contra o Santos. O desgaste foi grande, né, naquele jogo, mas deu tempo de descansar, deu tempo de se preparar, deu tempo do Mozart de ajustar alguns outros detalhes. E Batistão, estou confiante, eu acho que o Guarani vence mais uma no Paulistão Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o espetáculo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nicolas Careca está no meio do campo e vai dar a saída ao árbitro antes. Pede 1 minuto de silêncio. Vamos acompanhar aqui a homenagem às vítimas do novo coronavírus.
Batista, também homenagem ao torcedor Francisco Antônio Belardino, torcedor do Guarani. Os nossos sentimentos. E agora tudo certo, a bola vai rolar no apito Matheus Delgado Candançan. Ele vai apitar para o início do jogo. A saída de bola pertence à equipe do Guarani, que está do lado esquerdo das cabines de rádio. E nesse primeiro tempo vai atacar contra o gol do placar eletrônico e, consequentemente, o Ituano ataca contra o gol dos portões de entrada. Apita o árbitro! A bola está rolando no brinco! Carlos Batista. Foi de novo o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani, Bugre, atrás de uma grande vitória aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e a torcida vai empurrar o Bugrão. Comecinho da partida, a primeira falta do jogo em cima do Paulo Vitor, tá caído dentro do círculo central, e a primeira falta marcada pela arbitragem é falta para a equipe do Ituano. Vem com Rafael Pereira para cobrar, o árbitro não havia autorizado, pede para cobrar de novo. Calor muito forte, sol neste momento aqui no estádio Brinco de Ouro, e isso, claro, provavelmente teremos aqui a parada para hidratação. Funciona assim: se mais de 10 minutos o termômetro do quarto árbitro apontar mais de 28 graus, aí teremos a parada para hidratação. Se não tiver isso, né? Se não ficar mais de 10 minutos com acima de 28 graus, aí não teremos a parada para a hidratação. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Domina o time do Guarani pela direita. Richard Rios tentou levar, a bola escapou dos seus domínios. É arremesso lateral no corte do time do Ituano pela direita. Vem pra bola Lucas Marques, está aparecendo pela primeira vez no time do Bugre. Tocando pra linha do Vilela, ele perde a bola, tenta a recuperação, comete a falta, o árbitro viu, marcou a falta em cima do camisa 9, Paulo Vitor, que está caído. Renove as suas ferramentas com o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no super saldão da Anhanguera Ferramentas. Super saldão é na Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Bola aberta pela ponta direita, Iago, o Ituano, cruzamento na área. Subiu o Lucão, tira, corta, afasta, a bola sobrou com o Jamerson e ele saiu com bola e tudo para a linha lateral. E arremessou pela direita para o time do Ituano com Yuri. Ele vem lá pela direita para fazer a reposição de bola. Comecinho da partida, placar de 0-0. Yuri, autorizado, repõe a bola no campo de ataque, tocando no fundo do campo para Paulo Vitor. Ele tenta se desvencilhar da marcação, voltou na direita, Iago dominou, vai para a linha de fundo, tentou o drible. A bola saiu pela linha de fundo. Em tiro de meta, campo de defesa para o Guarani bater. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
Castan trabalha lentamente a bola no campo de defesa, faz ela rolar para a lateral pela esquerda. Jamerson domina, recua, toca para Castan, virando lá pela ponta canhota, vem embora o time do Guarani, partiu, vai para a linha de fundo. Iago, levantamento, cruzou na boca do gol, subiu lá atrás. Jefferson Paulino com enorme facilidade para pegar. Jefferson Paulino, que já jogou no time do Guarani, e quem já jogou no Guarani também foi o Eduardo Persson, camisa número 8, que está aí atuando no time do Ituano. Richard Rios, ele domina, recua, toca para Lucão pela metade da zaga central, recebe, domina, soltando para Castan. Castan trabalha o jogo com a perna canhota, fica sem opção de jogada na frente, recua, chamou Lucão, ultrapassa a linha na metade do campo, abriu na ponta direita para Bruno José, recuou para Lucas Marques, toca ainda mais atrás, vem para Lucão, dá um tapinha com o lado interno do pé direito para Richard Rios, marcação em cima dele, chegou lá atrás, Lucas Siqueira, tomou e tocou, partiu Paulo Vitor, entrada na área, pé canhoto, bateu, pega Kozlinski, bateu meio de tornozelo, Paulo Vitor arrancou, entrou na área, bateu cruzado, tirando do Kozlinski, mas o Kozlinski pegou e não permitiu o primeiro gol do jogo, o primeiro do Ituano. Vladimir teve liberdade, o Paulo Vitor avançou em direção à defesa do Guarani, bateu sem muita força, né? Não pegou legal na bola não, mas foi bem também no lance o goleiro Kozlinski. Primeiro lance de perigo do jogo foi do Ituano. Castan domina no campo de defesa, recolhe, solta o jogo, vem para Lucão, Lucão ajeita, ultrapassa a linha da metade do campo e vem pela meia direita, dá um tapa lá para dentro da grande área, ninguém entendeu o que ele tentou fazer e a bola sobrou fácil para o Jefferson Paulino. Renove as suas ferramentas com o super saldão da Anhanguera Ferramentas, descontos arrasadores é no super saldão da Anhanguera Ferramentas. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Ituano 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, olha, Paulistão, início do segundo tempo, Água Santa 1, São Bento 0. Rádio Bandeirantes. Domina o time do Guarani pela direita, recolhe Lucas Marques, trabalha atrás, soltando para Lucão, Lucão para Castan, Castan ajeita na perna esquerda, vai ultrapassando a linha da metade do campo para fazer o passe aberto na lateral. Jamerson, adiantado, recua, volta o jogo para Castan, Castan mete a bola dentro do círculo central para Lucão, lançou para Nicolas Careca pela meia direita, abriu na ponta direita, Bruno José, passou Lucas Marques, meteu para ele, levou para a linha de fundo, tentou o cruzamento, acabou o campo. A bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o Ituano. Renove as suas ferramentas com o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no super saldão da Anhanguera Ferramentas. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Comecinho da partida aqui no Brinco. Sai jogando lá atrás do campo de defesa o time do Ituano. Ituano que ano passado por pouco não subiu. Ele foi prejudicado pela arbitragem. Um gol anulado. E Ituano, fez uma campanha extraordinária. Subiu o Vasco. Marcou um gol lá. E com aquele gol o time do Vasco subiu. Senão teria subido o Ituano no lugar do Vasco. Olha, recuada na zaga, vem lá atrás Jefferson Paulino, sai jogando, batendo a bola de perna direita, lançando por dentro, vem para Carlão. Carlão para Jefferson Paulino, ele vai sair jogando com os pés. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Ituano na lateral, Mário Sérgio tentou levar, saiu com bola e tudo.
É arremesso lateral, Lucas Marques. Hoje atuando no lugar do Diogo Matheus. Dominando o campo de defesa, Castan. Ele trabalha lentamente, bate a bola de perna direita na lateral. Vem para Jamerson, pisa na bola, arruma, não lança. Prefere o toque com segurança. Bola recuada para Castan. Castan para Lucão. Ele ultrapassa a linha na metade do campo e vem pela meia direita para fazer o passe. Fica cercado, a marcação aproxima, ele recua. Vem para Lucas Marques, domina no plano intermediário. Soltando lá pela esquerda, vem para Luciano Castan. Lançou na ponta direita para Richard Rios, saiu da ponta, vem por dentro, bateu, a bola tocou no adversário, voltou para o Richard Rios, recolhe, toca, recua, vem para Vilela, ele mata a opção de ataque, solta o jogo atrás para Lucão para Richard Rios, para Bruno José, para Lucas Marques, vai no fundo, pé direito, cruzou na área, subiu o Yuri de cabeça, tira, voltou, rebote com Jamerson e o árbitro vai parar o jogo. Tá caído lá dentro da área o jogador do Ituano e o árbitro já paralisou a partida, Vladimir Catarino. Deu uma falta ali pra cima do Yuri. Segundo o árbitro, quando subiu para tentar cabecear o Nicolas Careca, ele acabou acertando ali com o braço. O Yuri demorou um pouquinho, mas o árbitro marcou a falta de ataque cometida pelo Guarani. É aqui na Bandeirantes, vamos conferir o tempo do jogo. 10 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023. Aqui, Guarani 0, Ituano 0. E atenção, hein? Atenção, no Canindé acontece o segundo gol. Atenção, hein? Primeiro tempo de Portuguesa 2, Red Bull Bragantino 0. É tempo de análise aqui na Bandeirantes. Gleger Zorzin, movimentos iniciais, começo da partida, plataforma tática do jogo de Isaí Gleger. Então, Batista, primeiro eu dizer que eu estou gostando da postura do Guarani. Eu dizia no comentário inicial que o Guarani poderia vir com um tripé invertido e é o que está acontecendo. Você vê que o Richard Rios está aberto, joga pelo lado direito, um pouco mais à frente, o Vilela na contenção ali da primeira linha e o Iago, né, jogando pelo lado esquerdo. Então o Guarani está numa espécie de dois meias. Richard Rios um pouco mais espetado lá pelo lado direito e o Iago fazendo do lado esquerdo. Eu gosto, eu acho que é isso. Era uma leitura que eu tinha feito antes de começar o jogo que poderia acontecer. E estou gostando do posicionamento, preenche o meio de campo, bota pressão ali em cima dos volantes do Ituano. O Guarani tem uma posse de bola legal, mantém essa posse de bola. Precisa só ter um pouquinho mais de atenção, principalmente o Lucas Marques, a hora que ele sai, né, que tem um buraco ali daquele lado, de defesa do lado esquerdo, de defesa do Ituano. Toda hora que vai por ali leva perigo. Por ali, Batistão. E vem dominando o time do Guarani, penetrou lá pela esquerda, tentou o cruzamento, Bruninho. A bola foi embora, para fora, pela linha de fundo, completando aí Gleger. Então é isso, olha, é o que eu acabei de dizer, né? As bolas pelas linhas de fundo, tanto pro lado esquerdo quanto pro lado direito. Lado direito, o Ituano demonstra muita instabilidade de marcação. Você vê que o Lucas Marques já chegou ali com perigo duas vezes. Então é por ali, Bruno José encostar um pouco mais e essas triangulações, né? Triangulações, Bruninho e Jamerson, Bruno José e Lucas Marques pode dar certo. E para você, CH, comecinho da partida, a sua opinião aqui, 0-0 CH. A principal virtude até agora do Guarani é paciência, e tem que ter mesmo. O Ituano joga um bloco baixo de marcação, dificultando entre linhas que o Guarani jogue. O jogo não agrada até agora, é um jogo de mais posse de bola, poucas emoções até agora. Mas a gente já esperava que essa marcação, taticamente, o Ituano é um time muito bem treinado. E o Guarani tem que tomar muito cuidado, por enquanto está tomando, está errando poucos passes com o contra-ataque. O Ituano nitidamente nesse primeiro tempo vem jogando, a estratégia é jogar no contra-ataque. O Guarani precisa ficar atento a isso. Opinião dos comentaristas Bandeirantes no comecinho da partida. Aqui estádio Brinco de Ouro, placar de 0-0. Os Lins que saem jogando no campo de defesa lá dentro da grande área, tocando na zaga. Recebe lá atrás, ajeita no cão na frente. Vem Vilela para fazer o passe para Richard Rios. Dá um tapa longo, a bola vai para a linha lateral. Era para o Bruno José. E até reclama o Richard Rios neste momento, dizendo que o Bruno José deveria ter partido.
mas o passe saiu muito forte e a bola foi para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa pela esquerda, vem para a bola para fazer a cobrança Mário Sérgio. Para o time do Ituano, está autorizado, ele faz o levantamento, chega de cabeça, Richard Rios, tocou para Bruno José, para Nicolas Careca, ele cortou, dominou uma vez mais, conseguiu arrancar, levou, meteu o pé canhoto, cruzou no peito do Carlão, a bola volta reboteada, subiu Lucas Marques de cabeça, vai para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa pela esquerda, no campo defensivo, Mário Sérgio vai cobrar para o time de Itu. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui no Brinco de Ouro. Cobra arremesso lateral, mas já perde a bola lá na frente, Gabriel Barros, vem Lucas Marques, dá o bote, toma, recua, chama Kozlinski, sai jogando com o Castan. Ele domina pela metade da quarta zaga, vem derivando pela meia para fazer o passe pouco além da linha da metade do campo, soltando para Iago. Iago recua, vem no campo de defesa, na saída de bola lá atrás do time campineiro, 0-0. Domina Lucão, Lucão com Vilela. Ele sai na primeira metade do círculo central para fazer o passe para Castan. Na frente para Bruninho. Rolou na beirada do campo, Jamerson, pé canhoto, cruzou na área, passa por todo mundo. A bola vai fora. O último toque foi do jogador do Ituano, mas o árbitro disse que a bola já havia ultrapassado a linha de fundo em Vladimir. Só se tivesse sido isso, porque o Mário Sérgio foi quem tocou por último na bola. O bandeirinha até demorou para marcar, decidiu que marcar, foi na do árbitro, confirmando tiro de meta para a equipe do Ituano, que já foi cobrado. Renove as suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Super Saldão é na Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. 0-0. Falta lá pela direita, ali na frente das cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro. Bola no campo de defesa, vem lá atrás, Carlão dominando, tocando para Frazão. Ele bate de perto da direita para Yuri na lateral, sai lá de trás com o peito estufado para fazer o passe, lançou na frente. Ele dominou de maneira extraordinária, peito estufado, mas quando lançou, errou completamente, fez um péssimo lançamento. E o Guarani fica com a bola, domina lá atrás, vem para o jogo Lucão, trabalha pela direita com Lucas Marques, outra vez para Lucão, Lucão pisa na bola, arruma, recua, chama Vilela na chamada saída de 3 lá de trás, 2 zagueiros e mais o volante. Agora o Castan, para Richard Rios na cabeça do círculo central, recua para Vilela, toca pela meia direita para Lucão, Lucão ultrapassa a linha na metade do campo e vai rompendo a fronteira, rola para Richard Rios, volta no Lucão, Lucão metendo a bola pela meia direita, se manda, vai no campo de ataque, lançamento, Bruno José partiu, rolou para Lucas Marques na área, passe errado, chega Mário Sérgio para afastar, a bola caiu com Gabriel Barros no campo de defesa, marca a saída de bola o time do Guarani, o recuo para Carlão, estoura, tira, vem de cabeça Lucão, na cabeça de Bruno José, para Nicolas Careca, domina pela minha direita, foge do trânsito, recua, toca pela direita, mas ainda no campo de ataque para Lucas Marques, atrás para Lucão, metendo pela minha direita para Nicolas Careca, levantou na área, subiu, corta lá atrás e Yuri, a bola voltou, tentou dominar, Vilela perdeu a bola, recupera o time do Ituano, vem com Yuri tentando levar a marcação, a bola vai para a linha lateral e arremessou pela direita, a torcida ajuda. Bugrão é o! Bugrão é o! É o alarido da torcida aqui no Estádio Brinco de Ouro. Cobrança de arremesso lateral, tenta dominar o time do Ituano, vem Lucas Siqueira, a bola subiu, voltou, sobra com o time do Ituano, tenta dominar pela meia, vem Yuri, recua de longa distância lá para dentro da grande área, Jefferson Paulino saiu dominando com os pés, Guarani mantém o homem à frente, é Nicolas Careca. Jefferson Paulino tenta um passe alongado de 40 metros na ponta canhota para o Mário Sérgio. Mas nem que o Mário Sérgio tivesse turbina nas nádegas, chegaria nesta bola.
É arremesso lateral pela direita. Lucas Marques cobra para o time bugrino. Recuando para Lucão. Lucão trabalha, ele perto à direita, virando o jogo pela meia. Lá atrás, Castan. Ajeita, vai para a bola para fazer o passe. Tocando para Iago. Iago para Castan. Castan dá um tapinha nela. Vem pela meia canhota no campo de ataque. Tentou a passagem Bruninho, mas a bola não sai dali. Jamerson está aberto lá na esquerda. Pede, mas ninguém passa. A bola volta com o Richard Rios. Domina soltando dentro do círculo central. Vem embora Lucão. Domina o time do Guarani. Está todo agora no campo de ataque. Vem Lucão para fazer o passe por elevação para Lucas Marques. Vai para o fundo. Recolheu o pé direito. Tentou o cruzamento. Fecha a porta Carlão. A bola escapa pela linha de fundo, mas o árbitro está marcando tiro de meta para o Ituano, hein, Vladimir? Mas tá certo, viu? Bateu por último ali no jogador do Guarani, viu, Batista? A última a tocar foi realmente o Lucas Marques. Na verdade, ele chutou em cima do Calão, a bola voltou nele e saiu pela linha de fundo. Por isso é mesmo tiro de meta para o goleiro da equipe do Ituano. Placar de 0-0, o tempo vai passando. 19 minutos da etapa primeira. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Domina a bola, Paulo Vitor. Abriu na lateral pela direita. Iago tenta a passagem, rola para Persson. Persson para Iago. Iago chega a marcação por trás. Richard Rios, como um cão perdigueiro, deu bote, tomou. Lançando, vem o time do Guarani. Bola aberta pela direita para Bruno José. Ele se esforça, conseguiu evitar a saída da bola do Iago. Dominou Bruno José, partiu o pé direito na invertida lá pela esquerda para Bruninho. Que chapéu espetacular! No peito, pé canhoto, bateu em cima do zagueiro. A bola tocou no Rafael Pereira e foi embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta, marcava o impedimento. Marcou o que aí, Vladimir? Marcou uma falta, na verdade, né? Depois, na sequência da jogada, o árbitro acabou com uma falta do Bruninho. Mas que lance bonito, hein? Que chapéu bonito. Ganhou aplausos merecidos do torcedor, o Bruninho, atacante do Bugre. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Ituano 0. Intervalo, Canidé, Portuguesa 2, Bragantino 0, lá em Diadema, empata o São Bento, segundo tempo, Água Santa 1, São Bento também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem o time do Guarani, Lucas Marques, pé direito. Todos esperavam o cruzamento. Ele nem cruzou, nem bateu no gol. A bola foi no gol, mas foi fraquinha. E aí o goleiro Jefferson Paulino pegou com enorme facilidade. Daqui a pouco, intervalo inteligente diferente do Rádio do Brasil com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Domina, tenta a passagem dentro do círculo central, Lucas Siqueira. Recuando para Carlão, outra vez para Lucas Siqueira, para Persson pela direita, ele protege. Escapou para fazer o passe, fez o passe, mas errou. Vem Lucão para afastar, vai derivando lá pela esquerda na peça de defesa, tira para fora, para a linha lateral e arremessou pela direita para o Ituano. Vem para a bola Yuri para fazer a reposição. 0-0. Yuri está autorizado, ele vai cobrar o arremesso na frente das cadeiras vitalícias aqui no Brinco. Tocando para Persson, ex-jogador do Bugre. Toca a bola de volta pela direita para Yuri, para Persson, ele vem andando para trás, recua, toca tudo lá para trás, domina lá atrás Jefferson Paulino, o goleiro sai da sua área de confinamento. Ih, rapaz, olha o passe do Jefferson Paulino. Ele, meio desenchavido assim, levanta o braço direito e pede desculpas aos companheiros. É o segundo, foi fazer né? um arremesso lateral, já a segunda dele, né, Vladimir? Exato, a segunda vez que ele tenta esse lançamento longo e erra, né? Tem que mudar a estratégia o Jefferson Paulino.
Domina pela esquerda Castan, em cima dele Paulo Vitor. Castan tenta se livrar, perdeu a bola para o Paulo Vitor, corrige. Chega, Jamerson recua, chama lá atrás. Vem Lucão tocando para Castan, dali para Vilela, veio para fazer o passe para Richard Rios. Recolhe na intermediária adversária, parte o Lucas Marques pedindo. Rolou para o lateral, ajeitou Lucas Marques, cruzou por dentro para Vilela. Abriu na ponta direita, vai para a bola Richard Rios, pé direito, bateu cruzado no corpo do Lucas Siqueira. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. É escanteio. Escanteio para o Guarani bater Vladimir. O Bugre tem encontrado muito espaço aqui pelo setor direito do seu ataque, esquerdo da defesa do Ituano. Mais uma vez a bola foi cruzada, bateu no Lucas Siqueira, saiu pela linha de fundo. É escanteio, o Guarani segue no ataque. Batista. 2 para a cobrança de escanteio, Bruninho e Jamerson. Bruninho desistiu, vem Jamerson. Autorizado, partiu o pé canhoto, levantou na área. Nicolas Careca virou, bateu, travada a bola em cima da marcação. Voltou sobre com o time do Ituano. Mário Sérgio estoura, bate de perto a canhota, expulsa a bola da área. Ela viaja e vai caindo lá atrás no campo de defesa. Lucas Marques vem dominando para o time do Guarani no plano intermediário. Carrega o time do Bugre, empatando o jogo, placar de 0-0. Estamos com 24 da etapa primeira. Para dominada, Vilela toca curto e atrás, vem para Lucão, Lucão para Jamerson, enfiou para Bruninho na lateral, tentou a passagem no campo de ataque, Iago tocou para Bruninho, a bola não chegou no Bruninho. Chega, afasta, tira lá atrás o time do Ituano, vem com Persson, recolhe, domina, soltando o jogo para Paulo Vitor por dentro, abriu na lateral, trabalha o jogo lá atrás, o time do Ituano, vem Persson para fazer o passe da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra no campo de defesa para Carlão, zagueiro projeta no campo de ataque, toca o jogo na lateral para Mário Sérgio, voltando para Carlão, Carlão para Lucas Siqueira, recebe, ajeita a bola na perna direita para Frazão, Frazão na lateral pela direita para Yuri, faz o lançamento para Iago, ele domina, escapa na marcação de Jamerson, chega Richard Rios também ao seu encalço, chega, dá o bote, toma, Richard Rios tentou levar, o passe foi curto, mas chega, Iago na bola, o árbitro parou, marcou a falta, não? Não tinha marcado, né? Depois ele parou o jogo, até porque deve ter percebido a gravidade, ele tá sentindo bastante o jogador ituano, mas inicialmente não havia marcado a falta, não. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. É tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesando 25, quase 26, 0-0. Quem está melhor no jogo em CH? O Guarani tem um pouquinho de vantagem com mais posse de bola, mas é uma posse de bola enganosa, que um zagueiro fica jogando para o outro. O Guarani não tem profundidade, não tem trabalho de meio campo, há um buraco negro aonde joga o Giovanni Augusto. Esse Iago Henrique, ele é uma figura decorativa dentro do campo, ele tenta alguma coisa pelo lado esquerdo, mas não é cacuete dele, está fora de posição. O Ituano está jogando no contra-ataque, o jogo não agrada, não agrada. O Guarani tem 72% de posse de bola, mas vou repetir, é uma posse de bola enganosa. Alguma coisa positiva em termos de ataque do lado direito, mas é muito pouco para mim e para quem joga em casa. E para você, Gleger Zorzin, com 26 minutos de jogo, quem está melhor em Gleger? Olha, Batista, o Guarani melhor no jogo, né? Tem maior posse de bola. O problema é que o Ituano congestiona demais, né? Você vê que o Ituano praticamente que não chegou ainda em momento algum, vai escapar do outro, porque veio preparado para o contra-ataque, né? Tá com 9 jogadores atrás da linha da bola e deixa o camisa 9 lá, o Paulo Vitor, lá na frente, lá tentando. Inclusive ele fez a falta agora, o Richard Rios tá caído ali, ele deu uma calçada no Richard Rios. Então é difícil, é por isso que eu tô dizendo aqui desde o início do jogo, que o Guarani precisa ir pelos lados. Jamerson, né, o menino Lucas Marques, o Bruno José, também o Bruninho, porque não dá para ficar jogando por dentro, tá muito congestionado. Tem momentos ali que eles fazem uma linha de 5 à frente ali no meio de campo, e aí realmente é muito complicado você penetrar, não consegue. Jogadas do Guarani para tentar alguma alternativa, repito, é pelos lados.
Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Falta lá atrás no campo de defesa, falta para o Ituano bater. Amarelo. Renove as suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Super Saldão é na Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. A sua informação, Vladimir Catarino. Pela falta cometida há pouco, Iago, camisa 20 do Guarani, recebeu cartão amarelo. Primeiro do jogo para Iago, 20 do Bugre. Amarelado, portanto, Iago. E o jogo está parado. Mais uma falta pela esquerda. Jogo picotado nesse primeiro tempo aqui no Brinco. Domina Lucão. Zagueiro vem emergindo lá de dentro do círculo central. Projetando-se no campo de ataque pela meia direita. Faz o passe lateral. É Lucas Marques. Recua para Vilela, que estava dando a cobertura na saída do Lucão. Volta a bola para Kozlins, que saiu jogando errado. Jogou nos pés de Iago. Dominou e o Ituano. Pé canhoto. Bateu! Vai embora para fora pela linha de fundo, que perigo! Kozlins, que saiu jogando errado. Iago dominou, partiu, meteu a canhota. A bola passou à direita de Kozlins, que pulou, mas não achou nada. Ela passou, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta pro Guarani bater, Vladimir. É o tipo de erro que não pode cometer na saída de bola, né? Estava totalmente desprevenida a defesa do Guarani. O erro na saída permitiu que o Iago roubasse e fosse para cima pro ataque. Pra sorte, ele bateu para fora em tiro de meta, mas assustou o ataque do Ituano nesse momento. 0-0, ninguém mexeu no marcador aqui no Brinco. Vilela trabalha na perna direita, faz o passe lateral, vem Bruninho, partiu lá pela meia esquerda, vai para a linha de fundo, fez o corte em cima da marcação, tentou o cruzamento, toca na bola, Rafael Pereira voltou na entrada da área. Vilela tentou dominar, foi rechaçado pelo cinturão de marcação do Ituano, a bola voltou reboteada, dominou Bruno José, tocou para Lucas Marques, para Bruno José, levantou, cruzou na área, subiu, tocou de cabeça. Bruninho vai embora pra fora pela linha de fundo, subiu precarizado, meio desajeitado, assim mesmo tocou nela no bico esquerdo da pequena área. Ela foi embora pela linha de fundo em tiro de meta pro Ituano, Vladimir. É baixinho, né? Não tem muita estatura para tentar subir de cabeça, mas tentou. Não conseguiu pegar em cheio na bola, apenas resvalou nela, por isso ela saiu tiro de meta. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, Lucas Siqueira pro Ituano, para Mário Sérgio, pé canhoto, cruzou, passa por toda a extensão da pequena área. Saiu do outro lado, o time do Ituano atacando contra o gol dos portões de entrada no estádio Brinco de Ouro. 30-31 agora, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Ituano 0. Alô, alô, Edu! Sim, 18h30, anote aí, Inter de Limeira e Corinthians, vamos para o segundo tempo em rede nacional. É o seguinte, no Cariocão, gol do Flamengo, Flamengo 2, Nova Iguaçu 0. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Futebol é comigo aqui na Bandeirantes. Ousado pela esquerda, passou, evoluiu no lance, Jamerson rola rasteirinho, tocando pela esquerda para Bruninho. Na combinação de jogo com Iago, Iago ficou caído, reclama dizendo que tomou um pontapé no tornozelo. A bola vai para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa, o árbitro nem tchum para o Iago, que ficou caído em Vladimir. Agora sim, o árbitro percebeu, tá com a mão ali nas costas, na região da lombar ali o Iago. Talvez tenha recebido uma pancada naquela região do corpo. O árbitro não marcou a falta, mas agora vai lá dar uma conferida na situação do Iago. Está reclamando de dores, entra em campo o departamento médico do Guarani. 32 minutos passados do primeiro tempo. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes
é super legal. Mas muito obrigado. E tem oferecimento? De Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E a Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. 0-0 aqui no Brinco de Ouro. O Guarani vai empatando com o Ituano. O Guarani tem 3 pontos na competição, ganhou do Santos, placar de 2-0, mas perdeu para o time do Santo André na abertura da competição. Lá atrás domina o time do Ituano, vem Carlão. Carlão está pressionado pela marcação do Bruno José, recua. Jefferson Paulino vem ali na margem da grande área para chutar. Levanta a bola, ela não passa no campo de ataque. O time do Ituano tenta a descida pela esquerda com Gabriel Barros. Na marcação, Lucão, a bola vai para a linha lateral. É rebiço pela esquerda, vem para a cobrança Mário Sérgio. Ele que é remanescente nesse time do Ituano da temporada do ano passado. E tem um bugrino caído em Vladimir. Eu tô tentando identificar aqui quem é, meu caro Batista. É o Iago, né? Tá caído. Ainda dores daquela pancada que recebeu no lance anterior, né? Então até por isso agora a Maca também tá entrando, vai receber. E o Nicolas Careca já avisa ali que não vai dar, viu? Já avisa que não vai dar ali pro Iago. Vai ter que fazer a sua primeira alteração, o técnico Moser, daqui a pouco. E aí, Gleger, vai sair, né? Ele pediu a substituição. Nós tivemos na imagem aqui, Batista, o Castan colocando a mão na posterior também, hein? Então ficar atento aí, porque é o seguinte, começo de temporada, né, a carga é muito forte no início, os gramados encharcados, porque as chuvas têm castigado os gramados, então é perigoso. Você vê que a intensidade do jogo é muito forte, o Guarani mantém a posse de bola, tenta pressionar, o Ituano só veio para Bruno Michel, viu, Gleger? Vai entrar o Bruno Michel, né? Isso aí. Bruno Michel, ele deve entrar numa função, ele deve trazer alguém ali por dentro. Bruno Michel é um jogador com característica de velocidade. Não sei, pode ser que ele traga o Bruninho por dentro, ou o próprio Nicolas Careca e adianta um pouquinho. Não sei, nós vamos ver agora na formação. Ou pode ser até o Bruno Michel ali, posicionado por dentro. Mas, ô Batista, vamos ficar de olho aí, porque o Castan também botou a mão na posterior. E aí, CH, como é que muda aí? O que é que muda no time do Guarani com essa ausência do Iago? Saiu contundido e entrou em seu lugar Bruno Michel, camisa número 19, como informou nosso repórter Vladimir Catarino. Além da competência do Ituano, que fecha bem, marca direitinho, o Guarani não tem o jogador entre linhas, aquele que joga entre a última e a penúltima, que é o Giovanni Augusto. Ele tentou uma improvisação com o Iago, não funcionou. Tomara que não seja nada de grave. O menino que está entrando aí, o Bruno Michel, ele é mais extrema, né? Ele joga mais pelo lado. Deve vir o Bruninho por dentro, que também não sabe jogar por ali. Então o Guarani está com um problemão para resolver durante o jogo. O Ituano não incomoda, o Ituano não fustiga o Guarani. O Guarani tem mais posse de bola porque, vou repetir, um zagueiro toca de lado para o outro, para o Vilela, mas o jogo não agrada. O Guarani deu o chute perigoso, não aconteceu nem do Ituano, nem do Guarani. O jogo é ruim, tecnicamente é um jogo fraco. E o Guarani está tentando, está jogando com disposição. E o mais agravante, individualmente, seu Bruno José, seu Nicolas Careca, seu Bruninho e seu Vilela fazem um jogo muito abaixo. Isso acaba atrapalhando ainda mais o Guarani. Deve acontecer essa inversão, né? Porque o Iago estava fazendo o trabalho por dentro, mas numa dobrada do lado esquerdo com o Bruninho. Bruninho deve ocupar o setor que era do Iago. E o Bruno Michel vai na do Bruninho. Vamos ver aí, à medida que o jogo for rolando, a gente vai identificar. Domina no campo de defesa Lucas Siqueira para o time do Ituano, recua para Carlão. Carlão pela metade da quarta zaga, vem fugindo da marcação na saída de bola. Na frente Nicolas Careca, abrindo para Frazão pela direita, faz o passe, vai na frente, Persson dominou, rolou para Iago na entrada na área, ele pedalou, Persson dominou, limpou, vai bater, a bola tocou, voltou, subiu! Palma Kozlinski! Por pouco, não toma o gol.
Persson é quem estava na jogada, subiu o Kozlinski, deu um tapa nela, evita o gol do Ituano em escanteio. Escanteio para o Ituano bater, Vladimir. Defesaça do goleiro Kozlinski, com a ponta dos dedos ele fez o corte. O Persson foi meio que aos trancos e barrancos, conseguiu finalizar para a defesa do goleiro do Bugre. Tem escanteio Ituano. Vem pra bola Mário Sérgio pra cobrança e escanteio, zagueirada no Ituano na área do Bugre, autorizado. Mário Sérgio levantou o braço direito, jogada ensaiada, meteu o pé canhoto, levantou na área, deu rebote, voltou, Persson dominou, tocou pra Iago na entrada na área, limpa o jogo, desceu pela lateral da grande área, passou no meio de dois, Bugrino, pé canhoto, bateu pra fora. Uma pancada do Iago, acertou a rede, mas pelo lado de fora. É tiro de meta para o Guarani bater, Vladimir. Em 2 lances seguidos, o Ituano já fez mais do que todo o primeiro tempo, né? Conseguiu a conclusão, Iago chutou forte, mas a bola foi rente à trave. Saiu, bateu na rede pelo lado de fora. Tiro de meta para o Guarani, segue 0-0 aqui no Brinco. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Kozlinski, Gleger. Lucas Marques foi tirar, né? A bola pegou no jogador do Ituano ali, voltou, ele se recuperou muito bem. Grau de dificuldade 7,5. Agora, Batista, se você me permite, o Guarani precisa se organizar, né? Porque assim, estava bem posicionado, estava tentando, estava executando, apesar da forte marcação do Ituano. E parece, a princípio, é o Bruninho que está fazendo ali o papel do Iago, a princípio desorganiza, não pode. Você vê, o Vladimir acabou falando aí agora, o Ituano fez muito mais em 2 minutos do que fez no jogo, no primeiro tempo todo. Então precisa continuar a organização e ter um pouco de paciência. Repito novamente, agora a gente só vai conseguir chegar com jogadas pelo lado, porque o meio de campo está muito congestionado. Placar de 0-0, o Ituano vem com a bola dominando o Paulo Vitor dentro do círculo central para Persson. Ele recolhe, ajeita na perna direita, volta a bola para Paulo Vitor na lateral, entrega, tenta a passagem, Yuri na frente, vem recuando, toca tudo lá para trás para Frazão. Frazão para Carlão, Carlão dá um tapa, perna canhota, lança o jogo para Mário Sérgio, levou Lucas Marques na marcação, pé canhoto, bateu a bola cruzada, passe vai embora. Lucas Marques ficou sem pai, sem mãe, passou como quis. Mário Sérgio desceu como uma faca quente na manteiga, meteu o pé canhoto, levantou bola cruzada. A bola passou ventando na cabeça do Paulo Vitor e saiu lá do outro lado por pouco. Por muito pouco, o Ituano não abre o placar do jogo aqui no Brinco, Vladimir. Jogada pela ponta do Mário Sérgio, ponta esquerda do ataque do Ituano. Passou fácil pela marcação do Lucas, acabou chutando. Não foi nem um cruzamento, foi mais um chute cruzado. Ninguém do Ituano conseguiu aproveitar, a bola saiu do outro lado. Mais uma vez chegou com perigo o time de Itu. Placar de 0-0, vem Lucão dominando pela direita, dá um tapinha na bola para Richard Rios, abriu na lateral, partiu o Bruno José, vai em cima da marcação, dobra a marcação em cima dele, a bola escapa e vai para a linha lateral, arremessou pela direita, o time do Guarani vem para a cobrança com o próprio Bruno José, ele toca para Richard Rios, voltou no Bruno José, por dentro da perna canhota, lançou pela meia para Bruninho, que está aqui pela direita, na frente do tobogã, ele não consegue dominar. O árbitro marca uma falta para a equipe do Ituano bater no campo de defesa. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 41, primeiro tempo, placar de 0-0, jogo morno aqui no estádio Brinco de Ouro. Terceira rodada do Campeonato Paulista Série A1 2023. Bola pela direita, sai lá atrás, Frazão dominando, solta o jogo, tenta lançar na frente para Paulo Vitor, foi derrubado. O árbitro marcou e o Richard Rios, que estava na marcação, levou a pior, né? Tomou um tranco ali na barriga, ficou sentindo. É falta
Cobra Frazão, ele está autorizado, aliás, Frazan, toca na bola pela esquerda, lançamento, vem no campo de ataque Lucas Siqueira, na lateral para Mário Sérgio, vira por dentro, solta o jogo para Iago, que está pela esquerda, tenta o passe, errou, olha o contra-ataque do Guarani, vem com Bruno José, ultrapassa a linha da metade do campo, rolou na ponta pela direita para Bruninho, recolheu o pé direito, levantou a bola cruzada para Bruno Michel, chega a zaga, tira, a bola voltou, Bruninho tentou o domínio, escapa, vem para Mário Sérgio, domina para o time do Ituano. Completamente desengonçado esse ataque, há um desentronamento absurdo. Ninguém está se entendendo ali no ataque, vai ter que realmente ter uma orientação do técnico Mozart. Domina o time do Ituano pela direita com Yuri, rola por dentro, vem para Persson pela meia, levanta a bola de perto à direita, o árbitro pede para parar o jogo. É um bugrino caído e o árbitro vai dar cartão amarelo. Ele deixou a jogada seguir, mas o Vilela ficou caído, inclusive está sentindo. E o cartão amarelo para o Gabriel Barros. Está amarelado, portanto, camisa 11 do Ituano em Vladimir. Na verdade o árbitro não tinha percebido, viu, o meu caro Batista? Quem avisou, quem dedurou foi o Wilbert Estevam da Silva, o quarto árbitro. Dedurou a falta, pediu também o cartão e foi dado para o Gabriel Barros, camisa 11 do Ituano, segundo cartão amarelo do jogo. Estamos em AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça e você concorre a ingressos. Nesse jogo aqui, sorteamos 10 ingressos para assinantes do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Espalha por aí, avise o pessoal. Nós temos 15.700 assinantes e estamos, portanto, rumo aos 20 mil. Bola parada no campo de defesa, falta favorável ao time do Guarani. Tempo vai passando, 44 minutos, ninguém mexeu no marcador. Primeiro tempo, olha o VAR. Aqui pela esquerda. E o árbitro vai para lá. Indicação de cartão vermelho, né? Se o árbitro de vídeo chamou, é indicação de cartão vermelho, né? Ele vai no VAR. Pode expulsar o jogador do Ituano. Camisa número 11, Gabriel Barros. Isso, e tá bravo lá. O Gabriel Barros está muito próximo lá da cabine do VAR. Provavelmente a indicação vai ser de cartão vermelho para o atacante do Ituano. E aí, CH, acha que é lance para cartão vermelho? Você viu o lance aí? Chegou a reprisar o lance ou não? Não, Batista. Para mim não é conclusivo. Vamos ver se a televisão mostra de outro ângulo e repete. Mas para mim não é conclusivo o lance, não. E para você, Gleger? Eu não vi, eu não tive como ver a imagem aqui. Foi muito rápido, né? Não dá para analisar, mas se o VAR chamou, como disse o Vladimir, né? Aliás, o Vladimir tem feito um trabalho maravilhoso aí. Parabéns, viu, Vladimir? Então eu não sei, não deu para ver aqui, Batista. Não deu para ver, eu não vou opinar porque eu não vi a imagem. Ele pode interpretar como uma trombada ou com uma entrada com carrinho violento. Vai expulsar. Vai expulsar, né? Ele cancela o cartão amarelo e agora aplica cartão vermelho, portanto, para o Gabriel Barros, 11 da equipe do Ituano, após a análise do árbitro de vídeo. Está expulso Gabriel Barros aos 46 minutos. 46 expulso o time do Ituano. Vai seguir com um a menos. Foi uma entrada forte. O árbitro poderia interpretar como lance de jogo ou maldade, violência. Interpretou como violência e expulsou Gabriel Barros, jogador camisa número 11. Bola parada, cobrança de falta, vai terminar o primeiro tempo já. Deu 4, viu, Batista? 4 minutos, vamos até 49. Estamos com 46,5. Domina a bola, Vilela vem por dentro, recolhe na perna direita, vai fazer o passe, desce para fazer o passe lateral pela meia. Na frente, Castan. Aliás, o time inteiro do Guarani está no campo de ataque. Vem pela meia direita, Lucão trabalha o jogo com Vilela. 3
2 zagueiros e mais um volante lá na frente, trocando passes, recua o Ituano. Guarani não vai, Vilela lançou o jogo lá na ponta direita, chega para tirar. Na recomposição, Paulo Vitor tirou o pão da boca do Lucas Marques, é escanteio. Escanteio para o Guarani bater o Vladimir. Bela chegada do atacante do Ituano, ajudando na defesa, bola pela linha de fundo, escanteio, talvez o último lance dessa primeira etapa. Bruninho cobra o escanteio. Bruninho com os 2 punhos levantados, jogada ensaiada, pé direito levantou na área, agora passou por toda a extensão da área, sobrou na lateral da área com Richard Rios, dominou pé direito, tocou, vem pra bola, Nicolas Careca por dentro pra Vilela, bateu mal, a bola espirrada vai à linha de fundo, Bruno Michel chega nela, evita a saída pra linha de fundo, pedalou na frente do Persson, tentou levar, caiu, tentou levantar, Persson chegou pra tirar e rasca nas pernas dele, Bruno Michel como a cobra cascavel, é falta, o árbitro parou, marcou. Olha, se não tem habilidade para fazer, não faça, porque corre o risco de passar muita vergonha. O chute de primeira do Vilela de perna canhota foi qualquer coisa de horroroso, hein, Vladimir? A chuteira dele quase veio parar aqui na minha testa, de tão ruim que foi o chute. É bola para a equipe do Ituano, finalzinho da primeira etapa. Passou vergonha, Leandro Vilela. Placar de 0-0, vai terminar já o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Ninguém mexeu no marcador. Daqui a pouco o intervalo inteligente e diferente do Rádio Brasileiro. No comando, Edu Pinheiro. Bola na zaga, no campo de defesa, Guarani sai lá atrás pela direita, Lucas Marques. Trabalha, ajeita, ultrapassa a linha da metade do campo, vai rompendo a fronteira pela meia para fazer o passe na lateral para Bruno José. Na jogada com Bruno José, saiu Lucas Marques, vai na linha de fundo, Bruno José tentou o passe, errou, apita o árbitro. Aponta o centro do campo e terminou o primeiro tempo. Guarani 0, Ituano 0 e vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro aqui na Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro! Opa, muito obrigado, amigo Batista. Eu tirei 4 lances, selecionei todos do Ituano, hein? Meu caro Vladimir Catarino Bugri atacou para o gol do placar eletrônico. A escalação do Guarani, por gentileza. Pois não, meu caro Edu, Guarani com Kozinski, Diogo Matheus no banco, né? Lucas Marques, Lucão, Castan, Jamerson, Leandro Vilela, Richard Rios, Iago, que depois foi substituindo ainda na primeira etapa pelo Bruno Michel, Bruno José, Bruninho e Nicolas Careca. Portanto, Giovanni Augusto teve desgaste muscular, não foi para o jogo. Diogo Matheus, conforme disse aí, o Catarino está no banco. O Lucas Marques faz a sua estreia na lateral direita. Gente, é o seguinte, 5 minutos, erro da defesa aí, contra-ataque do Ituano, né? Mas chutou fraco, o Golis que pegou, 27 minutos, Kozlin que saiu errado, a bola sobra para Iago, ele prossegue, chuta, raspou, não sei não se ia, hein? Se fosse, não sei não, 37 minutos, uma bola prensada entre Lucas Marques e Eduardo Persson, ex-Guarani, hoje no Ituano, vai pro gol, sobe Kozlinski, rapidamente pimba para escanteio, toca no travessão. 40 minutos, Mário Sérgio passa como quis por Lucas Marques, lateral direito, fazendo a estreia, repito, ele chuta cruzado, mas por Deus que não entra. Tem um cara do Ituano que furou, se tocasse faria. E a 46, Gabriel Barros do Ituano é expulso, agora o Ituano tem 10. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Eu não gostei do primeiro tempo. Não gostei, eu acho que o Guarani é uma confusão completa. Essa maneira que o treinador encontrou para resolver a ausência do Giovanni Augusto não funcionou. O Guarani teve posse de bola estéril, sem nenhum tipo de penetração, lances fortuitos, um time previsível. Nós já esperávamos, né? Aliás, eu não esperava nada. É uma coisa que quem assistiu o Ituano jogar sabe que fora de casa ele tem esse comportamento, não é? Fecha bem as linhas, né? Joga com o bloco baixo e tenta contra-ataque, principalmente que tem o Iago de um lado e o outro atacante que é o Gabriel, que foi expulso de campo. Os dois têm velocidade. O Guarani não tem penetração, o Guarani não tem jogo pensado. O Guarani não tem meio campo.
A grande verdade é que ele faz muita falta, o Giovanni Augusto. Como resolver? O Guarani ganhou de presente agora uma situação. O Ituano tem um jogador expulso. Então, eu voltaria para o segundo tempo sem o Vilela. Eu não sei se o Neilton tem condição, mas eu voltaria com ele para o segundo tempo. Para tentar criar uma situação do 1 contra 1. Porque está muito difícil o jogo. O Ituano tem, além do Guarani não ter inspiração no seu meio campo, não tem uma criação pensada, um jogo vertical, só jogo de lado. E quando aparecem os laterais, e eu estou falando do lateral direito, porque o Jamerson não está conseguindo jogar do lado esquerdo. Talvez agora com a expulsão do Gabriel, que estava marcando homem a homem a descida do Jamerson, pode ser que criem outras circunstâncias. Se o Guarani não usar, não é, as laterais e não resolver esse problema do meio campo, de pelo menos tocar essa bola, mesmo com a linha baixa, com mais rapidez, com menos... Um jogo muito previsível, né? Quanto mais lento você fica, mais fácil fica para quem defende. Então o Guarani tem que ter mais velocidade, tem que ter mais triangulação e tem que ter principalmente jogadores individualmente falando do meio para frente que estejam participando do jogo. Eu não estou falando de jogar mal. O seu Bruno José ela não participa do jogo. Quantas vezes o Careca pegou na bola? Ele não pegou na bola porque o meio campo não joga. A bola não chega lá para ele. Aliás, ela chega. Ele fica olhando assim, ó, estica o pescoço, a bola só passa por cima de um lado e do outro. Não vai nenhuma para ele. Por quê? Porque esse meio campo ele é estéril, ele é previsível. Então eu mudaria aí 2 ou 3, talvez o Anderson, né, Edu, número 23, seja uma solução. O Lima não. O Lima tem a mesma característica do Iago e do Vilela. Eu não entendi essa coisa de colocar o Iago do lado esquerdo fazendo variação com o Bruninho, que é outro que não apareceu no primeiro tempo, hein? Então tá muito diferente do jogo contra o Santos, muito diferente. Comportamento, atitude, não é? O time precisa ter mais intensidade. Quando você enfrenta uma linha, uma malha de marcação dessa, o primeiro mandamento é fazer essa bola rodar rápido. É ter de um lado para outro, mas com velocidade. O Guarani está letárgico. Então, se continuar desse jeito, aí vai terminar o jogo 0-0. Ou, se o Ituano encaixar um contra-ataque como conseguiu, bem dito por você, acerta uma bola aí marota, bandida, faz 1-0 e como é que faz? Aí as pernas vão pesar. O segundo tempo, a parte física não é a mesma coisa. Então, eu não gostei do Guarani, eu não gostei da solução que ele deu para o desfalque do Giovanni Augusto, e eu voltaria sem o Vilela com mais um jogador diferente aí. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Vai sobrar só o Richard Rios. Não tem jeito, gente. O Guarani tem que ganhar o jogo. Ou coloca o Anderson, não é? Para fazer essa experiência. Não pode trocar tudo de uma vez também, porque já fez, não é? Uma substituição por necessidade, só tem mais 2 paradas, e o Gleger citou aí, e é verdade, não é? O Castan está puxando a perna, nem sei se volta para o segundo tempo, então é uma situação complicada. Vou repetir, o Guarani ganhou de presente a expulsão do Gabriel. Vamos ver se o treinador mexe no jeito do time jogar e troca as peças também, porque senão o jogo também vai ser modorrento, macambúzio, como foi o primeiro tempo na segunda etapa, Edu. Olha, acabou, hein? Água Santa 1, São Bento também 1. Água Santa está no grupo do Guarani. É o primeiro ponto que o Água Santa ganha no campeonato. Segundo tempo, Canindé, Portuguesa 2, Bragantino 0, 18h30, Inter de Limeira e Corinthians. É isso aí, meus amigos. Olha, problemas com o Guarani, não teve uma finalização. E teve o Iago, saiu machucado o volante, entrou Bruno Michel, saiu o volante, entrou um atacante para ver a situação. Giovanni Augusto não foi para o jogo, desgaste muscular. E no final do primeiro tempo, o Gabriel Barros expulso, o Ituano com 10. Vamos ver se as coisas melhoram no segundo tempo. E já, Gleger Zorzin vai comentar aqui, intervalo. Guarani 0, Ituano também 0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente.
Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira! Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Recua para Vilela, que estava dando a cobertura na saída do Lucão. Volta a bola para Kozlins, que saiu jogando errado. Jogou nos pés de Iago, dominou o Ituano, pé canhoto, bateu! Vai embora! Pra fora pela linha de fundo, que perigo! Kozlins, que saiu jogando errado. Iago dominou, partiu, meteu a canhota. A bola passou à direita de Kozlins, que pulou, mas não achou nada. Ela passou, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta pro rolou para Iago na entrada na área, ele pedalou, Persson dominou, limpou, vai bater, a bola tocou, voltou, subiu, Palma Kozlinski, pouco, não toma o gol, Persson é quem estava na jogada, subiu Kozlinski, deu um tapa nela, evita o gol do Ituano em escanteio, Carlão dá um tapa, perna canhota, lança o jogo para Mário Sérgio, levou Lucas Marques na marcação, pé canhoto, bateu bola cruzada, passe vai embora. Lucas Marques ficou sem pai, sem mãe, passou como quis. Mário Sérgio desceu como uma faca quente na manteiga, meteu o pé canhoto, levantou bola cruzada, a bola passou ventando na cabeça do Paulo Vitor e saiu lá do outro lado por muito pouco, o Ituano não abre o placar do jogo. Agora o Mozart vai mexer a sua batuta, e o Bugrão vai ganhar de 2-0, assinado Rodrigo de Tefé no Amazonas, Tefé lá no Amazonas, obrigado Rodrigo, e agora vamos ao Zorzin. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. 0-0 Gleger. Edu, e assim, né, agora foi a expulsão lá do menino Gabriel Barros, pode ser que dê um ajuste ali, porque o que fez o Ituano? Fez uma linha de 4, uma linha de 5 e apenas um homem lá na frente, o Paulo Vitor, que ficou ali, o camisa 9 do Ituano. E aí fica difícil, é complicado, porque o time que vem proposto a se defender, né, fica atrás tentando explorar os contra-ataques. Você vê que o Iago, o menino do... É o ex-Guarani, né, esse Iago aí, né, Edu? Tava no Guarani aqui na temporada passada. Ah, será que é ele? Eu tenho quase certeza. Ah, o atacante tem... A gente fala do Perso, do Paulino, goleiro, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse Iago é aquele que esteve aqui, que veio do Cuiabá, se eu não me engano. Veio, isso. Então, assim, é um jogador de velocidade. Então, você pode ver que a grande maioria das jogadas vem com ele ali pelo lado direito, ele bagunça, ele tem facilidade num contra um. Então, é o que está acontecendo. Agora, o Guarani, o que aconteceu? O Guarani ficou ansioso no jogo, né? Aí, quando perde... É ele mesmo. Exatamente. Ele quando mesmo, perde o Iago, né? O Guarani perde o Iago contundido, desorganizou totalmente. E aí, realmente, o Guarani teve muita dificuldade a partir desse momento. Por quê? Porque ele traz o Bruninho para jogar por dentro, faz uma dobra ali ao lado do Nicolas Careca, com o Bruno Michel aberto pelo lado esquerdo e o Bruno José aberto pelo lado direito. Facilitou demais a marcação. O Ituano está totalmente fechado. Não dá para a gente ficar aqui questionando até os homens de meio de campo justamente por isso, porque está muito congestionado ali e é difícil. Por isso que eu estou falando, desde o começo do jogo eu estou aqui falando.
Guarani precisa jogar pelos lados. Tem um poder ofensivo com o Jamerson, é um jogador que tem voluntariedade, que chega, que tem profundidade. Ele está mais preocupado em marcar o Iago do que propriamente tentar fazer uma jogada de ataque. Então ele tem que soltar um pouquinho mais, solta, encosta, tenta essa ultrapassagem, né? O Lucas Marques é o mais participativo lá pelo lado direito, porém o Pimentel detectou e já botou uma marcação lá, e a gente vê que tá ruim para sair por lá também. Então o Mozart, o que acontece? Olha, eu não mexeria no time, eu só tentaria reposicionar o Guarani para tentar evoluir jogadas. Agora vai facilitar um pouco mais. A gente vai perceber no Ituano que tinha uma linha de 4 e uma de 5, agora 2 linhas de 4 e o Paulo Vitor à frente. Vai ser exatamente isso que vai acontecer. Se o Ituano era defensivo no primeiro tempo, agora com 1 a menos vai ficar muito mais. Vai vir fechado, vai sobrecarregar ali o meio de campo novamente, porque em alguns momentos o Richard Rios, que é um jogador que nós vimos na partida contra o Santos, que se der espaço, se deixar jogar, ele vai evoluir, vai chegar, e o Pimentel inteligentemente bloqueou essa saída do Guarani. Então, o meio de campo, todas as vezes que o Richard Rios domina, tem 2, 3 ali. Tem um que vai no combate e mais 2 na sobra. E por outro lado a mesma coisa, então dificulta essa movimentação, essa articulação de jogada. Claro que o Guarani vem diferente, claro que o Guarani poderia ter melhorado um pouco mais, principalmente em algumas jogadas de linha de fundo, né? Eu percebo aqui, daqui a pouco o Catarina vai trazer a substituição, eu acho que é exatamente em cima do que eu estou falando, para tentar melhorar essa profundidade pelos lados, para tentar melhorar o homem da referência. Então é isso que o Catarina vai trazer a substituição, e eu concordo. Eu acho que é por aí. Não dá para você ficar mexendo nos outros setores, primeiro que você não tem peça, e segundo que não é ali o problema. O problema do Guarani não é o meio de campo, e sim evoluir jogadas pelo lado, porque o bloqueio de meio de campo está muito forte, né? Então, Edu, eu tentaria justamente isso, reposicionar o time, para que o Guarani possa evoluir. Agora vai melhorar um pouco mais, repito. O Ituano, que era defensivo, agora vai voltar mais defensivo ainda. Vai dificultar? Vai dificultar. Mas o Guarani pode encontrar uma brecha no desencaixe de marcação. Carlos Batista. Na etapa final, a saída de bola pertence à equipe do Ituano, já que no primeiro tempo foi o Guarani quem saiu jogando. O Persson está ali no círculo central. Nesse segundo tempo, o Guarani vai atacar contra o gol dos portões de entrada no estádio Branco de Ouro e, consequentemente, o Ituano vai atacar contra o gol do placar eletrônico. Apita o árbitro! A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani vai atrás de uma grande vitória aqui no Brinco. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, vem embora Paulo Vitor, ele tenta a arrancada em cima da marcação, a bola vai saindo da linha de fundo, o Guarani evita e vai sair jogando lá atrás. Vladimir Catarino, as alterações do Bugre. Pois não, Batista, saíram Bruno José 17, saiu para a entrada do camisa 9, Gênison no lugar do Bruno José, e saiu Lucas Marques para a entrada do Diogo Matheus com a 13 entrou no lugar do Lucas Marques. As alterações para o segundo tempo, o time do Ituano não mexeu, né, Vladimir? Não mexeu, Batista, mesma formação da primeira etapa.
Lembrando que o time do Ituano está com 1 a menos, porque teve um jogador expulso, Gabriel Barros, a 46 minutos do primeiro tempo. Guarani com 11. Domina Castan, ele vem pela meia esquerda, projeta-se no campo de ataque, faz o passe, recua para Vilela. Ele domina pela intermediária, volta no Castan, na lateral, soltou para Jamerson, recebe, dá um tapinha na bola lá na linha de fundo, fica encurralado, tenta girar em cima da marcação, conseguiu o Bruninho. Voltando pela esquerda, vem para Jamerson, preparou o cruzamento, pé canhoto, levantou para Gênison na área, no rebote voltou Richard Rios, dominou, gingou, perdeu, recupera a posse de bola, o time do Ituano vem com Persson, domina batendo a bola de perto da direita, Richard Rios ficou caído, tá sentindo lá atrás da entrada na área, o árbitro manda seguir o jogo, Ituano vem para a bola, domina Yuri pela direita e agora vai paralisar a partida para observar o que é que está acontecendo com o Richard Rios, Vladimir Catarino. Foi uma bola dividida ali bem próxima à meia-lua da grande área, né? O Richard alega ter sido atingido no rosto. Eu não vi, se houve o toque, me parece não ter sido voluntário, não foi por maldade, mas ficou caído ali o jogador do Guarani, o árbitro vai lá conferir a situação, por isso o jogo está parado. Chegou a ver alguma coisa aí, ô Gleiger? Tá sentindo o jogador, hein? Parece que tomou uma cotovelada. Não, teve ali um contato, Batista, mas de jogo, tá? Contato de jogo, para mim, não foi absolutamente nada. Já se levanta neste momento o Richard Rios. Tá tudo certo, tá tudo ok com o número 18. Ele que está substituindo, tá substituindo na função, né? Nominativamente falando, quem substituiu o Giovanni Augusto. Desconforto, cansaço muscular, não está jogando. Nominativamente, quem substituiu foi o Iago, que já foi embora. Mas na posição é o Richard Rios. Vem o time do Ituano lá na entrada da área com Paulo Vitor. Chegou lá atrás, tira a marcação. Time do Guarani tenta sair jogando. Vem Vilela tocando para Richard Rios. Ele protege com o corpo, protegeu bem. Dominou, girou, fica de frente com a jogada para fazer o passe pela esquerda para Jamerson. Trabalha no campo de retaguarda. Ultrapassa a linha na metade do campo e vem pela esquerda para fazer o passe para Bruninho. Dominou no campo de ataque, vem pela meia canhota. Bruninho, passe centralizado. Vem Richard Rios no corredor, abriu lateralizando a jogada, lá pela direita Diogo Matheus dominou, voltou no Richard Rios, ele prende a jogada, Bruno Michel pediu, lançamento para ele, partiu, vai pro fundo, pé direito, cruzou na área, subiu Jefferson Paulino, pega sem rebote. Renove as suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Super Saldão é na Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Time do Guarani vai empatando em casa, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, estamos com mais de 4 minutos, quase 5 do segundo tempo. Diogo Matheus, dá enfiada de bola pela direita para Richard Rios, levou pro fundo, cortou em cima da marcação do Mário Sérgio, volta a bola pela direita, Bruno Michel por dentro para Diogo Matheus, para Vilela, ajeitou o passe para Bruno Michel, preparou o cruzamento, pé canhoto, levantou na área para Nicolas Careca, toca nela de cabeça, vai embora para fora, não tinha ângulo, ainda tentou inclinar o corpo, tocou mal, a bola saiu em tiro de meta, Vladimir. A impressão que eu tive é que o Nicolas Careca tentou ajeitar a bola de cabeça para o Gênison, que estava lá quase na pequena área, mas estava desequilibrado, conseguiu tocar na bola, mas totalmente mal, a bola foi para fora. Tiro de meta, Jefferson Paulino vem na batida para o Ituano. Jefferson Paulino vem na batida para o Ituano. Ele levanta a bola no campo de ataque, responde Diogo Matheus. A bola caiu com Mário Sérgio para Luiz Siqueira. Lucas Siqueira erra o passe, vem, dominou Richard Rios, enfiou para Genison, partiu, entrou na área, encarou a marcação, girou, dominou, rolou atrás, chamou Bruno Michel, tentou levar para a linha de fundo, corta Mário Sérgio.
tira, mandou pra fora, pra linha lateral, é arremesso, vem pra fazer a cobrança Diogo Matheus, pra Richard Rios, voltou no Diogo Matheus, ele domina bem na beirada do campo, puxa na perna direita, rolando pela meia, vem pra Vilela pra Diogo Matheus, trabalha o jogo lá pela ponta direita no campo de ataque com Richard Rios, girou, rolou, toca, volta atrás, Diogo Matheus pra Richard Rios, agora por dentro, volta no Diogo Matheus, dá um tapinha na bola de perna direita para Bruninho para Richard Rios, voltou no Bruninho dominou, ajeita a bola pela meia direita, volta no Richard Rios, erra o passe nos pés de Lucas Siqueira, erra o passe, vem no contra-ataque o time do Ituano, o time do Guarani errou no ataque, vem Persson, domina soltando o jogo para Yuri, partiu para fazer o passe, erra também, vem Jamerson para afastar, recua, chama do Castan com Vilela, trabalha ali pela intermediária no campo de defesa, rolando curtinho, entregando para Richard Rios, ele domina, ajeita na perna direita, faz o passe na lateral, vem Diogo Matheus, bem aberto agora para Bruno Michel, quase em cima da linha na lateral, voltando para Richard Rios, partiu, vem por dentro, levou na perna direita para Bruninho, invadiu o pé direito, bateu, pega Jefferson Paulino, batida do Bruninho, entrada da área, chute seco, mas sem força, Jefferson Paulino pegou com firmeza, Vladimir. Faltou força ali no chute do Bruninho, né? Teve espaço, dominou ali dentro, quase dentro da área, foi entrando com tudo, mas na hora de bater, bateu fraquinha, defesa fácil do goleiro da equipe do Ituano, Jefferson Paulino. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023. Aqui, Estádio Brinco de Ouro, Campinas. Guarani 0, Ituano 0. Alô, Edu. Rádio Bandeirantes. Bola dominada no campo de defesa, vem Frazan, recua, sai da área de confinamento, Jefferson Paulino para dominar pela intermediária, virando pela esquerda para Carrão, ele bate, levanta no campo de ataque, a bola passa, vem na cabeça de Persson, tentou raspar de cabeça para Paulo Vitor, a bola sobrou com Castanha, ele tira, solta na lateral pela direita, vem para Diogo Matheus, recuando no campo de defesa para Lucão para Vilela, toca na lateral, no campo de retaguarda, sai lá de trás, vem Jamerson para fazer o passe para Bruninho, pela meia, para Vilela, passe curto e atrás Vilela, dança em cima da bola, toca o jogo no corredor, vem para Richard Rios, ele domina escapando de Lucas Siqueira, que está na marcação, vem pela meia, recebe, domina, serpenteando, lançou no fundo, Bruno Michel, pé direito, cruzou, muita força, a bola passa por toda a extensão da área e vai no fundo, pegou, aparou, Jamerson usou o corpo do Yuri para ganhar o escanteio, é pela esquerda, escanteio para o Guarani bater, Vladimir. Bateu por último na cabeça do Yuri, saiu pela linha de fundo, escanteio, Jamerson ia cobrar, deixou para o Bruninho, setor direito do ataque esquerdo, aliás, de ataque do Guarani já batido. Batido curtinho, Bruninho para Jamerson, cobrou o escanteio, pé canhoto, levantou na área para Castan, Genison vai na linha de fundo, dominou e rolou, vem atrás, dominou Bruno Michel, pé canhoto, bateu para fora pela linha de fundo. Da direita, já dentro da área, mas com a perna canhota, Bruno Michel bateu, fazendo com o canto oposto, o canto alto oposto do Jefferson Paulino. Ela passou, saiu em tiro de meta para o Ituano, Vladimir Catarino. Pegou com muita força, na verdade, o Bruno Michel, né? Poderia ter optado pelo cruzamento, preferiu chutar direto, a bola foi muito alta, foi para fora, posse de bola, o Galo Dito. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque do Guarani pela ponta canhota com Jamerson, ele está apoiando o ataque, rolou para Bruninho, ele domina, escapa da marcação, meteu no fundo, Jamerson levou, pé canhoto, levantou na área, passa por toda a extensão da área, chegou Mário Sérgio, tirou, a bola vai para a linha lateral, e arremesso, tem pressa, Diogo Matheus cobra, toca, mas erra o passe, vem Richard Rios, conseguiu recuperar a bola, tocou atrás para Lucão na lateral pela direita, cima do Diogo Matheus, vem para fazer o passe, gira o corpo, toca na lateral para
para Richard Rios, para Diogo Matheus pela meia direita, dá um tapinha nela, para Bruno Michel, volta o jogo, lá pela meia direita para Lucão, enfiou para Bruno Michel, abriu na ponta, Diogo Matheus, dominou, levou em cima da marcação, fecha Paulo Vitor na recomposição, conseguiu tomar. Recupera a posse de bola, o time do Ituano vem com Persson. Persson domina, inverte da esquerda para a direita no campo de ataque, vem para a bola Yuri. Conseguiu colocar no meio das pernas de Jamerson, escapa, vem por dentro no círculo central, escapa na marcação, Gênison comete a falta. A torcida protesta, mas vai tomar cartão o Gênison, em Vladimir. Amarelo para o Gênison, veio com o pé mais alto ali para cima do jogador do Ituano. O pessoal do Ituano também reclama, quer que ele vá lá no VAR, né? Pensando no lance da expulsão no primeiro tempo do atacante do Ituano. Tá caído lá, já tá se levantando o Yuri. Portanto, o cartão amarelo para o Gênison, camisa 9 do Bugre. E eu sigo com o giro do placar. 12 minutos aqui no Brinco, conferindo o placar do jogo. Campeonato Paulista 2023, aqui Guarani 0, Ituano 0. Sim, olha, 18h30, Inter de Limeira e Corinthians em Limeira. Acabou Água Santa 1, São Bento 1 e no segundo tempo, Portuguesa 3, Bragantino 0. Bandeirantes AM 1170 em FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós, dê um joinha aí para nós. Você que ainda não é assinante do canal, seja, é de graça, não paga nada. E você ainda tem possibilidade de ganhar ingressos para os jogos dos times de Campinas nos estádios Brinco de Ouro e também Moisés Lucarelli. Continua caído o Yuri, ele que está jogando hoje porque o Raí Ramos teve uma indisposição estomacal e não veio para essa partida. Aí o Yuri está atuando aí, mas está caído neste momento, entra em campo o departamento médico, ou no mínimo ali um massagista para atendê-lo, e o jogo está paralisado. Eu aproveito para ouvir os comentaristas. Gleger Zorzin, 13, quase 14, etapa final, placar de 0-0 e o segundo tempo e as mexidas do Mozart. Para mim surtiram efeito, né? O Guarani chega com mais competência à frente, evolui jogadas de linha de fundo, a gente percebe o Diogo Matheus lá em cima, o Jamerson participativo. Acho que ele fez a mesma leitura que eu tive do time no primeiro tempo. Tentar jogar pelos lados. O meio de campo, eu repito, está muito congestionado. Agora o Ituano está reclamando ali, foi uma disputa de bola, né? O Gênison tenta tirar a bola ali e a Tarraxa pegou na canela do lateral esquerdo ali, do camisa 6 do Ituano, o Mário Sérgio. Acho que é o Mário Sérgio que estava ali, né? Então, Yuri, assim, é o 2. Batista, eu estou gostando do Guarani. Eu acho que o posicionamento melhorou, né? As jogadas começaram a sair. Agora o Guarani precisa pressionar um pouco mais, subir as linhas e não dar espaço para o Ituano, não deixar o Ituano respirar, né? O Ituano não pode começar a gostar do jogo, mesmo com um a menos, ele é perigoso, tem jogadas de ataque, tem velocidade. Então o Guarani continuar pressionando e continuar com a linha média alta. Vem lá atrás, afasta Nicolas Careca, dá um chutão, a bola caiu com Bruno Michel. Ele sofre falta, tá apelando agora o time do Ituano, bateu forte Lucas Siqueira. Árbitro parou, marcou falta, mas não dá cartão. No lance anterior, a entrada forte do Gênison rendeu um cartão amarelo. Amarelado, portanto, o Gênison. Muda, e aí, Ituano. CH, é a sua opinião também, né? Ituano vai mudar daqui a pouco a informação. Estamos com 15 do segundo tempo em CH. A estratégia do Guarani é 2 caras dentro da área, que é o Lucão e também o Nicolas Careca e o Gênison na área, e a entrada do Diogo Matheus no lado direito é justamente por isso, joga a bola dentro da área. Eu acho que a característica do jogo é por aí, não é? Tá muito difícil entrar, o Guarani não tem jogadores hoje inspirados para poder fazer de outra maneira, por dentro, por exemplo. Eu acho que o Gênison, por exemplo, entrou bem, não é? Então o Guarani melhorou.
não é? O duro é furar esse bloqueio que até agora está muito competente do Ituano. Jamerson, pé canhoto, cruzou na área, subiu. Jefferson Paulino pega. Alterações do Ituano, Vladimir Catarino. As duas primeiras do Carlos Pimentel. Saiu Iago, 7, para a entrada do 17, Felipe Saraiva. Felipe Saraiva, 17, no lugar do Iago. A outra alteração é... Olha só, quase agora o gol do Ituano, o jogo está parado. A outra saiu, camisa 8, Eduardo Persson, entrou 18, Hélio Borges. Hélio Borges entrou no lugar do Eduardo Persson. Qual o número do Hélio Borges? 18, Batista. São duas alterações. Neste momento o árbitro parou o jogo para marcar uma falta. Está caído Paulo Vitor, entrada da área. O árbitro, se tivesse dado a vantagem, o jogador do Ituano chutou a bola da entrada da área, ela ia entrando. Saiu mal, o Gleger pode falar do Kozlinski. Mas o árbitro, a bola não entrou porque o Castan tirou. E aí o árbitro optou pela falta, deu falta para a equipe do Ituano. O Kozlinski saiu mal, hein, Gleger? Não dá para entender o que ele estava fazendo ali, né? O Lucão e o Castan, os dois soberanos no lance. O jogador do Ituano estava por ali, mas não ia acontecer absolutamente nada. Aí ele sai do gol, sai da área, dá uma trombada no jogador do Ituano. Olha, o juiz não está dando, ele está dando lateral para o Ituano no corte do Castan, mas foi falta do Kozlinski. Ele tinha que ter sido falta e o Kozlinski tinha tomado cartão amarelo. Erro grotesco do Kozlinski. Essas coisas não podem acontecer num jogo difícil como esse. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Castan, capitão do time do Guarani, domina no campo de defesa. Ele passa para o campo de ataque rapidamente. Aciona a lateral Jamerson. Domina voltando no Castan. Castan trabalha pela meia para Vilela. Enviou a bola no fundo do campo para Jamerson. Chega por baixo, derrapando e Yuri tira. Mandou para fora. A bola saiu, foi pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para o time do Guarani bater o Vladimir. Escanteio sim, de novo, o Bruninho vem na cobrança, vem todo mundo para a área, Batista. Braço esquerdo levantado, jogada ensaiada, Bruninho partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, subiu lá atrás para afastar a retaguarda do Ituano, pegou o rebote lá na lateral da grande área, Richard Rios, ele dominou, tentou levar em cima da defesa, a bola escapou, saiu, último toque do Mário Sérgio, escanteio, novo escanteio lá na ponta direita para o Guarani bater o Vladimir. Na base da pressão, o Bugre vem, Diogo Matheus cobra o escanteio lá na direita do ataque. Escanteio pro Guarani bater, zagueirada na área, Diogo Matheus cobrou curtinho, soltando para Bruno Michel, ele domina no ponto central, entra a lateral da grande área, lateral do campo, levantou na área, subiu lá atrás, Carlão afasta, a bola voltou, Richard Rios não conseguiu dominar, perdeu, dominou, Hélio Borges partiu na velocidade, abriu lá pela esquerda, se manda, Felipe Saraiva, encarou a marcação de Richard Rios, levou para a linha de fundo, foi pro solo. Tropeçou nas próprias pernas o Labareda. Saiu lá atrás, Kozlinski pega firme, pois não. Richard Rios recebe cartão amarelo. Ele cometeu a falta aqui no começo da jogada do contra-ataque da equipe do Ituano. Depois, na sequência, o Ituano se perdeu, mas o árbitro marcou o cartão amarelo para Richard Rios, 18 do Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Ituano 0, Edu. 18h30, Limeira, Inter e Corinthians. Amanhã tem clássico, 16 horas, Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. E na Série A2, hoje pela manhã, em Piracicaba, 15-1, Ponte 2. Vem comigo, torcedor.
torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Domina o time do Ituano na escapada pela esquerda, Felipe Saraiva, tocou para Paulo Vitor, vem para dentro da área, girou em cima da marcação do Castan, recuou pela esquerda, Mário Sérgio, pé canhoto, cruzou na área, Kozlinski, chegou pegando, mas chegou na hora H, mais um segundo que ele não chega. Hélio Borges teria metido a testa na bola, pegou Kozlinski, Vladimir. Providencial a saída do gol do goleiro do Guarani, o Kozlinski, quase permite o cabeceio no campo de ataque. E aqui no ataque do Guarani, defesa do Ituano, ficou caído o jogador ali, o Bruno Michel. Mas já está tudo ok com ele, Batista. Domina Vilela, vem para dentro do círculo central, carrega o time do Guarani que só empata em casa, 0-0 para Diogo Matheus, soltando para Richard Rios, ele trabalha, vem na meia direita, o time do Guarani arrefece, não tem intensidade, domina, toca muito, mas não penetra, vem para Castan dominar pela esquerda, faz o passe para Jamerson, levantou, cruzou na área, subiu lá atrás de cabeça, Carlão, tirou a para o rebote pela meia esquerda, Castan, para Vilela, domina, leva na perna direita, abriu para Jamerson, preparou o cruzamento, pé canhoto, levantou direto, vem de soco, Jefferson Paulino com os punhos cerrados, afasta, tira lá de trás, saiu jogando errado o time do Ituano, dominou Nicolas Careca, recolheu, limpou, levou para a linha de fundo, pé canhoto, cruzou na área, tira, Carlão, afasta, a bola voltou, dominou, time do Guarani vai com Jamerson, recolheu, ajeita para fazer o passe, tocou para Bruninho, levou para a linha de fundo, tentou a passagem no drible, perdeu. Bruninho tá com palhaçada, velho. Tinha atrás o Jamerson, ele tenta passar como se fosse um raio-x. Jamerson, pé canhoto, cruzou a bola na área, na entrada da pequena área, tira. Frazan chega para rasgar, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater, Vladimir. Pressão total do time do Guarani, a bola foi colocada para fora pelo Frazan e daqui a pouco o Neilton vem a campo. Neilton e o Enderson, aliás, serão os dois próximos jogadores a entrar no Guarani. Escanteio para o time do Guarani, 23:30 da etapa final. O gol está maduro. Guarani empata 0-0. Escanteio. Bugre ataca contra o gol dos portões de entrada. Ele vai autorizar as entradas dos dois jogadores ou vai cobrar o escanteio primeiro, hein, Vladimir? Autorizou. Saíram Bruninho e Richard Rios. Bruninho e Richard Rios saindo para as entradas de o Enderson e o jogador, o Neilton. Qual o número do Enderson? O Enderson 23 para o Enderson e 7 para o Neilton. Entrando, portanto, o Neilton e o Enderson, dois estreantes. Escanteio para o time do Guarani. Jamerson vem para a batida. O Ituano também muda, viu? Tá saindo o camisa 9, tá saindo o camisa 9, o Paulo Vitor, para a entrada do 19, Diego Quirino. Diego Quirino, 19, no lugar do Paulo Vitor. Escanteio para o time do Guarani. Vai para a bola para fazer a cobrança lá pela esquerda. Jamerson desistiu, deixou para Neilton. Zagueirada na área, partiu, meteu o pé direito, levantou, bola fechada, subiu, dá um tapa nela. Jefferson Paulino, que bola venenosa. Ela fez uma curva e entrando no ângulo esquerdo, Jefferson Paulino tirou. Defesa providencial e escanteio para o Guarani bater, Vladimir. Já deu trabalho, Neilton, no seu primeiro lance, escanteio, Bugre. Escanteio, levantamento, bola na área. Subiu lá atrás, Lucas Siqueira para afastar. A bola caiu reboteada dentro do círculo central. Chega recuando, tocando tudo lá para trás. O time do Guarani vai recomeçar. Estamos com 25 minutos passados da etapa final. Placar de 0-0. Vem para a bola, Neilton, toca de perna direita. Erra o passe, tenta a recuperação. Chega, tira lá atrás o time do Ituano. Vem para a bola, rasgando. Vilela evita o contra-ataque. Arremesso pela direita no campo de retaguarda. Renove as suas ferramentas com o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no super saldão da Anhanguera Ferramentas.
Acesse anhangueraferramentas.com.br. E atenção, torcedor! A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26, etapa final do jogo, conferindo o placar na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023. Depois esse ataque domina Castan, enfiou a bola para a lateral, Jamerson recolheu, vai cruzar, partiu pela lateral da grande área, pé canhoto, um toque a mais, volta a bola no Castan, Castan domina para Neilton, Neilton meteu o pé direito, suspendeu na área para Nicolas Careca, a bola passou pela marcação do Mário Sérgio, vai lá na linha de fundo, Nicolas Careca vai atrás dela, chegou, dominou, rolou, vem para Vilela, saiu da marcação, girou, vai pro solo. O árbitro nada marcou, mas retoma o time do Guarani no campo de ataque. Bruno Michel atrás para Lucão, abriu na lateral para Diogo Matheus, se manda, vai embora, beira dentro do campo, toca, recua, chama, vem pela direita o Anderson, rola rasteirinho na lateral para Bruno Michel toca por dentro pela meia para Vilela para o Anderson, ele escapa da marcação, chega Bruno Michel para dominar, agora sim! O árbitro parou, marcou falta perigosíssima para o Guarani bater, Vladimir. Muito perigosa. A falta foi para cima do Bruno Michel, cometida pelo Diego Quirino. Rente ali a linha de entrada da grande área, mas pendendo pelo lado direito do ataque do Bugre, 3 jogadores se preparando ali para a batida. Jefferson Paulino orienta a formação da sua barreira. De bola parada, o Guarani vai ter a chance de abri-lo para cara aqui no Brinco. 3 são os candidatos para a batida. 27 minutos da etapa final do jogo. Posicionados, Diogo Matheus é especialista, Bruno Michel e também Neilton. Vamos ver quem é que vem. O Ituano faz ali a orientação de uma barreira. O goleiro Jefferson Paulino orientou a sua barreira, guardecendo o lado esquerdo do goleiro do Ituano. Vem pra bola o time do Guarani no gol dos portões de entrada no estádio Brinco de Ouro. O meu coração está pedindo gol. Diogo Matheus toma curta distância, vai pintar uma jogada ensaiada. Diogo Matheus, pé direito, bateu fraco. Jefferson Paulino, olha, não boto fé nessas jogadinhas, né? Um rola e o outro para e aí um bate. Eu prefiro o Diogo Matheus mandando uma paulada, ele já fez golaço, cobrando falta sim, Vladimir. Essa não levou perigo nenhum, foi fraquinha, né? Vem mais o Guarani, Batista. Domina Neilton no campo avançado, rola rasteirinho para o Anderson, recebe na perna direita para fazer o passe aberto para Diogo Matheus, meteu o pé canhoto, cruzamento na área, chega para tirar da trás Carlão. A bola sobra no campo de defesa, Carlão que faz um bom jogo, domina, tenta a passagem, Diogo Matheus, a falta no Felipe Saraiva. Carlão está jogando no lugar do Bernardo, o titular é o Bernardo, mas hoje está suspenso e o Carlão está jogando aí no lugar do Bernardo. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Eu sigo com o giro do placar. Aqui está o Brinco de Ouro, conferindo o placar do jogo. Guarani 0, Ituano 0. Alô, Edu. Você descrevia aí a narração do lance da falta, né? Não deu em nada a jogadinha. Você disse um ano que o Guarani não marca um gol de falta. O último 27 de janeiro, arredondando, né? 27 de janeiro do ano passado, na partida em que o Guarani ganhou do São Paulo 2-1, quem marcou foi o Diogo Matheus, né? Diogo Matheus, no primeiro jogo do Guarani, o ano passado. Olha, pelo Paulistão acabou no Canidé, hein? Portuguesa 3, Bragantino 0. Fica tentando inventar, né, com essas jogadinhas e tal. Olha, dificilmente sai um gol de jogada ensaiada, muito difícil. O Diogo Matheus é um excelente cobrador de falta. Difícil aparecer uma falta como essa que aconteceu há pouco lá na entrada da área para um jogador que tem especialidade neste quesito. E aí vai tentar essa jogadinha aí, é um negócio realmente horroroso, né? Prefiro o Diogo Matheus tomando longa distância e dando aquela patada que ele sabe fazer.
Aqui falta o Ituano. Mário Sérgio cobra, levantou Frazan. Tocou de cabeça, lá atrás chega Diogo Matheus para tirar. A bola saiu pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Ituano bater, Vladimir. Pouco aparece o Ituano no campo de ataque, mas agora tem um lance de bola parada. Teve na falta, vai ter no escanteio também. O Felipe Saraiva está com a bola lá pela esquerda. 31 da etapa final. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Guarani se fecha inteiro. Escanteio pro Ituano no gol do placar eletrônico. Partiu Felipe Saraiva, pé direito, cruzou na área. Subiu Nicolas Careca, tira. Reboteada sobre o time do Ituano. Mário Sérgio tocou lá dentro do tumulto. A bola voltou, chega o Anderson para afastar. Castan subiu, cortou de cabeça, mas errou. A bola reboteada, sobra com o time do Ituano. Vem com Hélio Borges. Partiu lá pela direita, Jamerson toma dele, tira, sai jogando com Neilton, mas não consegue dominar. A bola vai para a linha lateral. Neilton, que foi apresentado ontem como reforço do Guarani, já estava treinando há algum tempo, mas ontem ele foi apresentado pela assessoria de imprensa. Colocamos a entrevista ao vivo no programa Os Donos da Bola, do meio-dia até a 1 da tarde. Esse jogo aqui, matéria completa, você vai acompanhar na próxima segunda-feira nos Donos da Bola, com análise, debate e também os principais lances do jogo até aqui, placar de 0-0. Domina Jamerson, ele sai no campo de defesa, mas ele ingressa no campo de ataque de forma lenta para fazer o passe pela meia esquerda, vem para Neilton, trabalha o jogo, o time do Guarani não é abrasivo, toca pela direita, vem para o jogo tentando a passagem de Diogo Matheus com Bruno Michel, ele tenta avançar em cima da marcação dupla em cima dele, mas prefere o recuo, toca para Diogo Matheus, para Bruno Michel, para Diogo Matheus, erra o passe, aquele lado não está funcionando. Lado direito, lado esquerdo, o Guarani só cruza a bola na área, que o Carlão tá tirando todas. Tem que melhorar isso daí, hein? Domina Bruno Michel, tenta a passagem, perdeu bizonhamente a bola. Tenta sair jogando o time do Ituano, mas sai jogando também com defeito. Pega, tira, vem Vilela para Bruno Michel, outra vez para Vilela. Gira o corpo, a torcida começa a cobrar a atitude do Guarani. Tem que espremer, tem que ir para cima, tem que ligar o turbo. Saiu o Neilton da pegada, conseguiu dominar. Rolou para Bruno Michel, bico esquerdo na grande área, bateu cruzada em cima do Mário Sérgio. Coisa ridícula, hein? A bola sobra com o time do Ituano, vem no contra-ataque, estamos com 33 minutos, chega Jamerson para rasgar, tira, joga para fora, para a linha lateral. E aí, o Gleger, essa falta de intensidade, um time que apresenta uma certa frouxidão quando ataca, isso pode ser cansaço ou estratégia? Cansaço, né, Batista? Cansaço, o time do Guarani está cansado. Correu uma barbaridade, né? Quando você enfrenta um time que está totalmente com a linha baixa, melhor, você precisa aumentar a intensidade. Foi isso que o Guarani tentou fazer no início da segunda etapa, que era melhor, e a gente percebe nitidamente alguns jogadores já cansados. O próprio Bruno Michel, que entrou aí, né, no decorrer da partida, lá no primeiro tempo, está cansado, já está extenuado. Então, assim, é o cansaço, sendo até mesmo a sequência, né? 3 jogos difíceis, o jogo contra o Santos muito intenso. Então isso aí realmente, na minha opinião, o que ocasiona essa lerdeza, digamos assim, no Guarani, é sem dúvida o cansaço. Placar de 0-0, Bruno Michel domina na beirada do campo, recua soltando o jogo lá pela direita. Vem o time do Guarani com o Anderson rolando para Vilela, vem para dentro do círculo central. Neste momento o time do Guarani está inteiro no campo de ataque. Jamerson com Neilton na entrada da área. Neilton dominou e escapou, levando na perna direita, rolou para o Anderson, encontra a marcação, gira, protege, sai da marcação pesada por trás para Diogo Matheus e erra o passe, Diogo Matheus. O Lucas Marques não estava bem em CH, mas o Diogo Matheus entrou também, vou te contar, em uma tiriça desgraçada em CH. Individualmente, vários jogadores do Guarani não conseguem jogar. Talvez a explicação seja porque alguns estão cansados. É verdade, o gramado tá pesado, você jogando contra um time retraído, você tem que correr o dobro. E o Guarani não tem inspiração, não tem intensidade e, tecnicamente, alguns jogadores são figuras decorativas, né? 2 já saíram, inclusive.
Bruno José e Bruninho. Então, existem outros que estão muito mal. O Diogo, eu imaginei que ele entrasse e desse uma outra velocidade do lado direito, lê do engano. Ele está tão apagado como aquele que começou o primeiro tempo. Guarani domina a bola pela ponta canhota. Jamerson saiu da marcação, meteu o pé canhoto, cruzou na área. Nicolas Careca tentou fazer de calcanhar. Houve um toque de mão. Houve um toque de mão do Frazan. Frazan diz que estava com o braço atrás. O árbitro não marcou, mas tem VAR, hein, Vladimir? Já não vai nem sequer verificar, né? Pra mim houve o toque sim, o braço estava preso ao corpo, Batista. Neilton dominou, rolou, Nicolas Careca, pé canhoto, cruzou. Cruzamento muito mal executado. Ele tinha 3 opções. Neilton chegando na entrada da área. Tinha também Genison pela direita e tinha o Bruno Michel que estava livre. Se ele rola para trás, o Bruno Michel ia estufar a rede, hein, Vladimir? Foi totalmente errado, né? Foi mais para se livrar da bola do que para cruzar. Alteração no Ituano, Batista. Tá saindo o Rafael Pereira. O zagueiro Rafael Pereira tá saindo para a entrada do camisa de número 5. Já confirmo o nome do 5. Ele entrou aqui no decorrer da... Não é o 5. Já confirmo quem é o 5, porque era o André Luiz, né? É verdade. Tá, é o 5, vou confirmar se é ele. Na súmula tá André Luiz com a 5 no lugar do jogador que é o Rafael Pereira. É estranho, porque a informação é de que o André Luiz teve um mal súbito, né? Não sei se estomacal, pode ser. E aí entrou um outro jogador no lugar dele, o Frazan. Mas vamos ver aí se mudou. Continuou o número e mudou o jogador, acho que não. Domina Jamerson pela esquerda, erra o passe, tira Hélio Borges. Domina o Ituano no campo de retaguarda, trabalhando o jogo na perna direita. Quirino faz o lançamento lá no ataque para Felipe Saraiva. Ele dominou, lançou na entrada da área para Hélio Borges, pé canhoto, bateu pro gol. A bola desviada vai para fora. Tocou em Wenderson, saiu em escanteio. Escanteio pela direita, escanteio para o Ituano bater o Vladimir. É o André Luiz quem vai para bater. Não tem pressa nenhuma o jogador do Ituano, afinal o resultado não é ruim. Estranho, hein? Entrou então o número 5, André Luiz. Se ele não estava passando bem, como é que ele está em campo? Tomou remédio. André Luiz vem para a bola, para a batida na cobrança de escanteio, 38 minutos, etapa final. Zagueirada do Ituano na área. André Luiz levantou, Nicolas Careca no primeiro pau, afasta, tira. Volta a bola reboteada com o time do Ituano. Batista. Toca para fora, o Hélio Borges é arremesso lateral. Pois não, Vladimir? Houve uma troca de camisa dos integrantes do banco. É o Matheus Nascimento, camisa 5, quem entrou. Não é o André Luiz, não. Matheus Nascimento foi quem entrou com a camisa 5. Quem me passou a informação foi o próprio goleiro Jefferson Paulino. Ok, portanto, Matheus Nascimento é o número 5, herdou a camisa do André Luiz, que teve um problema estomacal. Domina, vem, Neilton, tenta a passagem, erra o passe. Boa marcação lá atrás do time do Ituano. Esboça um contra-ataque pela direita, cima da Quirino. Escapa do Vilela, vem pra batida, pé canhoto, bateu! Espalma Kozlinski! Batido no Quirino, ele perde a canhota de fora da área. Kozlinski defendeu e veio no contragolpe, domina o time do Guarani, escapa o Wenderson, vem dentro do círculo central. Árbitro para marcar a falta. Gleger Zorzin, conceito e definição, um grau de dificuldade, defesa do Kozlinski. Foi uma batida forte, né, Batista? Mas não teve muita dificuldade na defesa ali. Ele espalmou porque ela quicou na sua frente, é sempre muito difícil. Grau de dificuldade, 7,5. Renove as suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Super Saldão é na Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. O Anderson tenta o passe, erra, mas ele rouba de volta, pega, domina, soltou para Genison, enrosca na marcação, voltou, tocou Neilton, Genison vai fazer, deu um toque na bola e foi pro solo. Diz que foi tocado, queria o pênalti, o árbitro não marcou, Vladimir Catarino. Olha, no primeiro momento, a olho nu, eu acho que não foi, né? O Geniton, para mim, ele perdeu a chance de concluir a jogada
Houve até um choque ali com o jogador camisa 13, o Frazan, mas ao vivo aqui eu não fiquei com a impressão de pênalti não, Batista. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E daqui a pouco tem o jogo aberto, o comando de Edu Pinheiro, assim que terminar a partida. Guarani estoura lá atrás, Castan faz o lançamento no campo de ataque para Nicolas Careca, vem Frazan. E o árbitro marcou um empurrão do Nicolas Careca. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Cartão amarelo para Nicolas Careca e o árbitro recebe a homenagem da torcida. É isso aí, a torcida mandando o árbitro comer tomate cru. O Careca, por reclamação, recebeu o cartão amarelo. Olha o público, Batista, público pagante, 3.287, 3287. Público não pagante, 820. 820 não pagaram, público total, 4.107 torcedores. 4.107 torcedores presentes no brinco, uma renda de R$ 84.920. Pouco mais de 4.000 torcedores aqui no brinco, vendo o empate do Guarani contra o Ituano 0-0. Levantamento de bola de Nascimento lá pela esquerda, subiu a bandeira marcando impedimento no ataque do Ituano. Estava impedido Mário Sérgio. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador. E na segunda-feira tem os donos da bola do meio-dia até 1h. A matéria completa deste jogo e também do jogo da Ponte Preta de manhã. A Ponte ganhou do 15 de Piracicaba, placar de 2-1. Leandro Boles deu recado aqui na Bandeirantes. Placar de 0-0, vem para a bola Diogo Matheus, meteu o pé direito, levantou na área, tira, afasta Nascimento, voltou Vilela, suspendeu na área, agora Carlão para tirar. Vem na cabeça de Genison, tocando para Nicolas Careca pela esquerda, volta a bola pela meia esquerda. Castan enfiou na lateral para Jamerson, ele que foi o campeão de assistência na Série B, soltou para Neilton, volta para Castan, Castan para Neilton. Neilton está estreando com a camisa verde e branca, abriu na lateral para Jamerson, puxou para dentro, o Guarani tenta destrinchar a parada, partiu Jamerson, opa! É falta nele, o árbitro parou, marcou falta na entrada da área, falta perigosíssima para o Guarani bater Vladimir Catarino. O Hélio Borges foi destrambelhado, né? Nem precisava cometer a falta como ele cometeu. O Guarani esperou para que o árbitro marcasse, a falta foi marcada. Tá por ali o Diogo Matheus, é possibilidade. É mais pro canto, né? Não é tão central assim, é quase rente à linha lateral da grande área pelo lado esquerdo, mas é uma boa oportunidade pro Guarani cobrar. Vem pra bola para fazer a cobrança Diogo Matheus. Ele arma a perna direita também nas proximidades. Jamerson que bate com a esquerda. Dois homens na composição da barreira. Diogo Matheus. O meu coração está pedindo gol. Autorizado Diogo Matheus. Bateu fraco. Jefferson Paulino pegou com enorme facilidade. Tenta jogar ensaiada, não dá certo. Vai bater direto. Elogiei o cara aqui um montão. E aí o Diogo Matheus faz isso aí, hein, Vladimir? Aí é treinamento de goleiro, né? A bola foi tranquila nas mãos ali do Jefferson Paulino. Teremos 7 minutos de acréscimo, viu, Batista? Vamos a 52 nesse segundo tempo. Domina o time do Ituano lá pela esquerda, 45, vamos até 52. Recolhe, domina Lucas Siqueira, recua para Lucão, Lucão para Frazan. Ele dá um tapa com o lado interno do pé direito, servindo a Yuri que vem para a lateral. Dá o bote lá atrás, Jamerson afasta, escapa bem da marcação e vem embora. Partiu na velocidade, Yuri vem na recomposição. Vai pela esquerda, bateu cruzado, perto da canhota. Chega para tirar de joelho lá
bola dentro da grande área, Lucas Siqueira, e depois rasga metendo para a linha lateral. É arremesso pela direita, vem Diogo Matheus para fazer a reposição, não. A bola saiu pela linha de fundo, então é escanteio para o Guarani bater o Vladimir. É, escanteio para o Bugre, mas tem outro jogador caído, agora o Yuri. Lateral do Ituano está caído aqui na área, o árbitro já avisou que o tempo que ele ficar parado vai ser acrescido. Tá com dores ali o lateral Yuri, o jogo por isso vai ficando parado. É escanteio para o Guarani cobrar. Escanteio para o Guarani cobrar. 46 minutos, etapa final. Diogo Matheus na bola, zagueirada na área. Levanta por baixo, tira Hélio Borges. A bola vai para a linha lateral e arremesso pela direita, autorizado. O Diogo Matheus vai fazendo a reposição. O Guarani vai povoando a área do Ituano. Bola com Bruno Michel, cruzou na área. Castan tocou de cabeça. Chega Frazan para afastar o Bandeira. Está marcando impedimento, Vladimir. Exato, estava voltando ali do impedimento Nicolas Careca. O impedimento foi marcado pela arbitragem. O jogo está parado, é bola para o Ituano, que vai segurando aí o jogo, empatando pelo placar de 0-0. Empatando 0-0 aqui no estádio Brinco de Ouro. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Renove as suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Super Saldão é na Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Domina lá atrás, Bruno Michel, soltando para Genison, ele caiu, não dominou, reclamou da falta, o árbitro nada marcou. Felipe Saraiva pega a bola lá pela esquerda, soltando, entregando para Lucas Siqueira. Volta errado, tira Castan. Nicolas Careca domina, toca atrás para Bruno Michel, ele com dificuldade vem beira dentro do campo, perdeu para o Mário Sérgio. Partiu, vai para a lateral, tentou o cruzamento, não conseguiu. Bruno Michel dá o bote, afasta, tira. Levanta a bola, não tá valendo nada, porque a bola saiu para a linha lateral. O último toque foi do jogador do Ituano. Não, o árbitro marcou falta. Cobra a falta. O time do Guarani tem pressa. Vem com Vilela. Rolando curtinho pela meia esquerda para Castan. Ele vem com campo aberto. Penetrou pela esquerda para Jamerson. Tocou para Neilton na área. Pé canhoto, bateu fraco e cruzado. Jefferson pegou. Jefferson Paulino pegou o traque do Neilton em Vladimir. É, foi fraquinho e fechado também, né? O cruzamento do Neilton era para o Genison, mas ficou muito mais para a defesa do goleiro Jefferson Paulino do Ituano. O Ituano que vai somando o terceiro empate em 3 jogos nesse Campeonato Paulista, sendo o segundo deles por 0-0. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Mas, meu amigo Batista, muito obrigado. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você em especial é muito mais economia em cada compra. Acesse para saber mais. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Diogo Matheus meteu o pé canhoto, cruzou na área. Jefferson Paulino com os punhos cerrados, afasta e tira. A bola volta, sobra pela direita, domina tentando a passagem. Lucão na frente para Diogo Matheus, rolou para o Anderson, vem pela meia, ele recolhe, rola rasteirinho para Bruno Michel. O time do Guarani faz ocupação militar do campo de ataque. Vilela para Castan, zagueiro vai à frente, toca a bola. Neilton entrou, errou o passe. Entrou muito mal, mas muito mal Neilton. Domina Jamerson pela esquerda. Ele tenta levar em cima da marcação que aperta. Ele rola, toca atrás, vem pela meia. Castan já dá uma burilada na bola e voltou para Jamerson. Meteu o pé canhoto, cruzou na área para Bruno Michel. Tentou tocar na bola, furou por completo. Foi embora para fora pela linha de fundo, saiu ventando a bola na frente do Bruno Michel. É tiro de meta para o Ituano bater Vladimir. Foi forte demais o cruzamento do Jamerson, né? Até tentou lá buscar o Bruno Michel, mas a bola muito forte saiu pela linha de fundo. De novo a posse para o time do Ituano. E aí, CH, placar justo, 0-0 aqui no Brinco em CH.
Não dá para contestar o placar porque o Guarani não teve competência para produzir lances mais agudos e quando teve um ou outro lance faltou tranquilidade. Não dá para discutir. O jogo é fraco tecnicamente, combina muito com o 0-0. E para você, Gleger, placar justo 0-0. Justo pela competência defensiva do Ituano. Veio numa proposta de jogo que deu certo. O Guarani não conseguiu penetrar, não conseguiu neutralizar em alguns momentos os contra-ataques do Ituano. Então assim, Batista, para mim resultado absolutamente normal pelo jogo que foi e também pela competência da equipe do Ituano. Domina Diogo Matheus, vem pela meia direita, o time do Guarani vai pro campo de ataque, tocando a bola para Castan, meteu o pé canhoto, suspendeu na área para Bruno Michel, vem pela meia direita, dá um toque de calcanhar, Bruno Michel para Diogo Matheus, meteu o pé esquerdo, cruzou na área, subiu o zagueiro, tira, Nicolas Careca, tenta chegar, não chega, mas a bola volta pela meia, no rebote aparece Castan, abriu para Jamerson, pé canhoto, levantou no segundo pau, subiu Jamerson de cabeça, defendeu Jefferson Paulino, que defesa! Voltou o Anderson, tocou nela, vai embora pra fora pela linha de fundo! Uma cabeçada fatal! Subiu o Genison pra estufar a rede, um milagre! Milagre! Jefferson Paulino conseguiu praticar a defesa! Inacreditável! No último minuto de jogo, salva o time do Ituano. Apita o árbitro. Termina o jogo no Brinco. Guarani 0, Ituano 0. Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Jefferson Paulino. Não foi o Jefferson, viu? Não foi o Jefferson, foi o Frazan. O Frazan tirou em cima da linha. O Jefferson Paulino, ele não alcançou a bola. E o Frazan por trás, né? Claro que vai entrar para a defesa do jogo, porque foi uma defesa, mas foi do Frazan. O Jefferson Paulino não alcançou. Belíssima jogada, o Guarani poderia ter matado o jogo no finalzinho. Passou pelo goleiro, mas o zagueirão estava lá, viu, Batistão? Perfeito, então, onde ouviram Jefferson Paulino, fica com Frazan, lance muito rápido, né, a cabeçada, cruzamento da esquerda, lançamento para o segundo pau, Genison subiu, meteu de cabeça, Jefferson Era gol certo, Paulino. viu, Batista? Era gol certo. Ele tava na bola, né, o Jefferson Paulino. E era gol certo, se o Frazan não tivesse por ali também, seria gol do Guarani fatalmente. Termina o jogo e na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Olha, atenção, já Vladimir Catarino vai descrever novamente o último lance do jogo. Público no Brinco, 4.107, 4107, 4.107 e a renda 84.900. Olha, contra o Santos tem a 4.137 contra o Santos. No jogo contra o Santos tinham 30 torcedores a mais. 30, olha que coincidência, hein? Bom, o que a gente pode explicar? É que o Ituano teve um jogador expulso aos 46 do primeiro tempo, o atacante Gabriel Barros. Então, todo o segundo tempo, o Guarani com um homem a mais. E o Bugre terminou com 4 atacantes. Neilton, que fez a sua estreia, Bruno Michel, Genison e o Nicolas Careca. E esse último lance aí, meu caro Vladimir Catarino, como é que foi? Foi no bate e rebate, o cruzamento na área, o Genison tocou de cabeça, a bola passou pro Jefferson Paulino, estava na direção do gol, né? O torcedor do Guarani estava pronto para gritar gol, mas o Frazan estava muito bem colocado, o zagueiro que nem era para ter começado o jogo, né? Ele acabou entrando no lugar do André Luiz, que sentiu, tirou a bola, comemorou como se ele tivesse feito um gol, impedindo o gol que seria o da vitória do Bugre aqui no Brinco, viu, Edu? E o cruzamento do Jamerson, que foi o rei das assistências no ano passado, né? Seria a primeira assistência dele esse ano, né?
Bom, você está no gramado, mas não pode entrevistar, Catarino? Estamos aqui, novas normas, né? Não podemos entrevistar, mas a gente está percebendo a saída dos torcedores chateados, viu? Todo mundo, lógico, esperava uma vitória depois do triunfo sobre o Santos. O time acabou não rendendo aquilo que o torcedor esperava. Clima de decepção por parte da torcida. O Guarani soma mais um ponto, chega a 4. O Ituano soma o seu terceiro ponto em 3 jogos nesse Campeonato Paulista, Edu. Você vem já então no craque do jogo e você participa da coletiva do Mozart, certo, Catarino? Até já, Edu Pinheiro. Esse é o Catarino, nosso Vladimir Catarino, nosso novo repórter, tá bom? E teve torcida também do Ituano, tava assim, um número bem reduzido, mas tinha torcedor do Ituano. Gente, Giovanni Augusto não jogou. Giovanni Augusto, desgastes muscular, hein? E teve o volante Iago, saiu a 35 do primeiro tempo, entrou Bruno Michel, aí o Mozart aproveitou que a boca estava quente, saiu o volante e colocou um atacante. O Guarani jogou com Kozlinski, Lucas Marques, que fez a sua estreia na lateral direita, mas no intervalo saiu, entrou Diogo Matheus. Teve ainda Lucão e Castan, a dupla de zagueiros, e Jamerson na lateral esquerda. Leandro Vilela, Iago, depois Bruno Michel e Richard Rios, que foi até 24 do segundo tempo. Um inferno esse colombiano, viu? Ele faz tudo, joga em todas, todo lugar do campo. Depois entrou Neilton, que fez a sua estreia. Bruno José, depois Genison, Bruninho, depois Wenderson e Nicolas Careca, a equipe do técnico Mozart. Vamos lá, meu caro CH, queremos ouvi-lo. Guarani 0, Ituano também 0. Eu estava pegando aqui nos meus papéis, participaram com a camisa do Guarani no jogo 11 mais 5, 16 jogadores, né? O Guarani utilizou as 5 mexidas no jogo de hoje. Jogadores, na minha opinião, que não foram bem. Kozlinski, Lucas Marques, Vilela, Iago, Bruno José, Bruninho, Nicolas Careca e aqueles que não entraram bem. Diogo Matheus, Neilton, Bruno Michel e o Genison entrou bem e depois caiu também. Eu estou querendo dizer, de 11 mais 5, 16, 10 ou 9 foram mal. Antes de discutir o jeito, a maneira, a característica do jogo, quando você tem essa coleção de jogadores abaixo da média, fica difícil. Num jogo complicadíssimo, onde o Ituano marcou direitinho, teve a proposta de jogar no contra-ataque, e o Guarani tinha que usar principalmente de um expediente, desde o primeiro tempo. Segundo tempo não teve perda, que é ter intensidade mais velocidade. Você não fura um bloqueio desse se você não tiver velocidade. Você não pode errar passe, e você principalmente, tecnicamente, tem que estar inteiro, não é? E esses 9 ou 10 que eu disse aí, não acrescentaram absolutamente nada. Aliás, o Guarani, boa parte do jogo, jogou com 9. Quando o Bruno José e o Bruninho estavam em campo, aí fica mais difícil, né? Você tem 9 contra 11 que só marcam, como é que você vai furar bloqueio? Fica muito complicado, não é? Agora, o Guarani está indo para a terceira partida e os problemas acontecem, faz parte do futebol, mas as soluções que foram apresentadas muito positivamente no jogo do Santos, elas não foram apresentadas hoje. Soluções para o problema do jogo. Na partida contra o Santo André, algumas coisas foram muito parecidas. Dinâmica de meio campo, escolha errada de peça por característica, e o Guarani teve muita dificuldade de perder o jogo. E hoje o Guarani só não perdeu o jogo, na minha modesta opinião, porque o Ituano teve um jogador expulso no primeiro tempo, porque se o Carlos solta o time no segundo tempo, do jeito que o Guarani errou, o Guarani poderia ter perdido o jogo dentro da sua casa. Como o C não joga, isso pouco importa, mas eu senti uma dificuldade muito grande em coisas simples, triangulação nas laterais, profundidade no lado do campo. E por dentro o time, mesmo fechado, tinha que ter tentado. Agora não dá para tentar furar bloqueio só com o Richard Rios, que saiu morto, extenuado. Por que manteve dentro do campo com um jogador a mais o Vilela até o final do jogo? Não consigo entender. Eu vi um pedacinho
do Anderson no campo, um pedacinho. E ele tem uma característica de chegada na grande área muito melhor do que o Vilela. Evidentemente que ele não deve ter a mesma condição física, né, de suportar do que o Vilela tem. Mas eu estou falando de característica. O jogo pedia hoje jogadores por dentro que tentassem arrastar essa bola, porque a dificuldade era muito grande. Você veja no segundo tempo, só o fato da expulsão do ponto esquerda lá do Gabriel do Ituano, o amigo percebe como o Jamerson participou pra caramba da partida, não tinha mais o marcador individual dele. Ele teve liberdade, mas ele não teve o cara do lado dele para triangular, que normalmente é o Giovanni Augusto. Tentou o Neilton no primeiro tempo, era o Iago e não acontece nada. Porque o Jamerson também sozinho, ele e o Richard Rios vão fazer o quê? Não tem jeito. Tem hora que até dá certo, como esse último lance. Cruzamento perfeito do Jamerson. Tivesse pouquinho mais de capricho, o Gênison teria feito o gol que daria a vitória, que é o que interessava, é o que interessa. Eu não gostei do Guarani, eu não gostei das soluções, e ela pode ter agravado o desempenho, a parte física. No segundo tempo, eu senti o time cansado. Muitos jogadores, além de tecnicamente abaixo, eu senti que o time deu uma arriada. Pelo gramado, pela sequência de jogos muito complicados. Mas o que eu não gostei? Individualmente de vários jogadores e as soluções apresentadas pelo treinador para esse tipo de jogo. Na guerra dos treinadores, eu acho que o Carlos Pimentel conseguiu travar o Guarani, não deixou o Guarani jogar, e as soluções apresentadas pelo Moser não surtiram nenhum efeito. Muito por culpa, eu tenho que reconhecer aqui, pelo estado físico de alguns. Você veja como o futebol é maroto, né? Veja a partida que o Bruno José fez contra o Santos e hoje jogou muito mal. Veja o segundo tempo que fez o Nicolas Careca e hoje ele pouco participou da partida porque a bola nem chegou nele, porque tinha muita marcação e também o meio-campo do Guarani não jogou. Enfim, foi melhor do que perder, Edu. Mas, tecnicamente, para mim, hoje o jogo foi fraco e o Guarani eu saio decepcionado, porque era possível, pelo menos, vencer o jogo, Edu. Olha, o amigo Edmilson Garcia, um grande abraço para o Edmilson, muito obrigado pela sua informação. O auxiliar técnico do Ituano é o Douglas, seu Zorzinho. Douglas, que foi goleiro do Guarani em 2009. Poxa vida, não reparei não, muito obrigado. E, salvo engano, teria sido prefeito dessa cidade, Itaporanga. Estou chegando aqui, mas não consegui essa informação. No site do Mariolânia, Douglas Gonzaga Leite. Jogou no Guarani, foram 101 jogos, 2009, 2010 e retornou 2014. Tá aí o Douglas, portanto. Vamos lá, Zorzinho, vamos comentar então. Guarani 0, Ituano 0, mas, vou falar para você, hein. O Jefferson Paulino, goleiro do Ituano, ex-Guarani, quando terminou o jogo, a prece que ele fez, ergueu os braços, porque realmente o que o Frazan fez, não sei como essa bola não entra, o cruzamento do Jamerson, no segundo pau, o Gênison cabeceando, Paulino batido e Frazan tira, mas que tirada sensacional. Vamos lá, Zorzinho, vamos comentar, 0-0 e o Guarani com um homem a mais em todo o segundo tempo. Salvou a pele, né? Salvou a pele ali o Frazan. Fez a leitura, né, Edu? Fez a leitura da cobertura. E um detalhe, esse Carlão aí é aquele Carlão que jogou no Guarani, né? Esse zagueiro do Ituano. Bom zagueiro, hein? Fez um belo jogo. O problema é o seguinte, né, Edu? Quando você enfrenta, por exemplo, o Guarani venceu o Santos no meio de semana. Você enfrenta o Santos, o que vai acontecer? O Santos é automático isso. Partir para cima, já tentar propor o jogo, mesmo jogando fora de casa. Isso é assim que funciona. Aí você enfrenta um time do interior, o Ituano, que começou aí meio capenga o Campeonato Paulista, mas tem um bom time, tem um time que é muito bem treinado. Aliás, esse Carlos Pimentel é muito bom treinador. Ele pegou uma base do Ituano, né, que foi campeã da Série C do Campeonato Brasileiro, montou, fez um bom Campeonato Paulista. O Mazola ainda estava por aí, mas o Carlos Pimentel era o auxiliar, ou seja, o auxiliar ele tem muito mais contato, principalmente com os jogadores que não são utilizados no time titular. Os auxiliares têm esse maior contato com esses atletas. E aí ele vem para uma Série B, cara, o time do Ituano ano passado, se ele vence o Vasco, e o Batista falou isso, né, frisou aí,
num gol meio espírita lá, mas jogava em casa contra o Vasco, que se ele vence o jogo, tinha tudo para vencer, ele subiria para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então nós não estamos falando aqui de qualquer time. E nós não estamos falando aqui de um time que tem aí um treinador que não é tão bom. Esse cara é muito bom treinador. E o que ele fez? O que fez o Carlos Pimentel? Ele fez a leitura do jogo do Guarani contra o Santos e neutralizou toda e qualquer jogada. Você pode ver o Richard Rios hoje, por exemplo, que foi o craque do jogo na partida passada, pouco jogou, porque ele detectou e já botou a marcação, o homem na sobra. Isso é leitura. E é por isso que eu digo que o bom treinador é aquele que estuda o time adversário. Porque em alguns momentos, aliás, em alguns momentos não, pô. Você joga final de semana, final de semana, durante a semana. Não dá tempo de você treinar. Você tem que só ajustar o time. E o Mozart tentou aí fazer uma mexida, ele tentou mudar o time. Você vê que o time do Guarani volta melhor para o segundo tempo, porque ele conseguiu detectar que por dentro não ia ter como jogar. Não ia ter como jogar por ali, porque estava muito congestionado. Pô, o Ituano, teve uma hora que a câmera deu mais assim, de um outro ângulo, que eu consegui ver o time do Ituano numa linha de 4, segunda linha de 5, e só o Paulo Vitor à frente. Poxa vida, ele vai ter sobra em todos os lugares do campo, em todos os setores, o Ituano tinha uma sobra. Nós vimos aí a hora que o Guarani, mesmo com um a menos, o Guarani, o Neilton driblava um, já tinha outro, já tinha outro. Quer dizer, é o encaixe e é a leitura daquilo que pode acontecer no jogo. Então eu não vou dizer que o Guarani jogou mal, não vou dizer que o Guarani deixou de somar pontos. Não, porque enfrentou um time muito competente, que tem um treinador competente. Nós não podemos tirar aqui o mérito da equipe do Ituano. Nós vamos tirar o mérito da leitura que faz o Frazan na cabeçada do Gênison, vai lá e salva o gol. Isso é mérito do adversário. Isso é mérito do jogador. Então você conseguir empatar um jogo da forma com que empatou o Ituano, segundo tempo só teve aquela bobagem lá do Kozlinski, né? E um lance ou outro só. Não teve o Ituano praticamente que não fez absolutamente nada a não ser que se defender. E se defender com competência. Então, para mim, o Guarani não perdeu o jogo. Empata, soma um ponto. É importante você estar somando. Tem agora a possibilidade de recuperar esses pontos fora. Mas hoje, eu quero deixar bem claro o seguinte, essa é a minha opinião, hein? O que valeu foi o empenho, o que valeu foi a competência defensiva, principalmente, da equipe do Ituano, que é muito bem treinada e tem bons jogadores, tem jogadores interessantes. Olha o que jogou o tal do Carlão, pô. Né? Olha o que jogou o tal do Mário, o Mário Sérgio, lateral esquerdo, o próprio Carlão, zagueiro. Então, time muito bem montado, time bem estruturado e veio com uma proposta bem definida. Então é isso, Edu. Eu acho que o Guarani tem que comemorar, não vou dizer comemorar, mas tem que enaltecer esse ponto, porque tentou, lutou, buscou, mas enfrentou um time muito bem sólido e muito bem treinado, foi a equipe do Ituano, Edu. Muito bem, um abraço para o Roberto Japonês, aniversário seu amanhã. Ô, Roberto Japonês, saúde para você, parabéns, felicidades, viu? Tudo de bom, grande ouvinte Bandeirantes, Roberto Japonês, que Deus o ilumine, você e sua família, tá bom? O Bulldog de Barão Geraldo, bravo aqui com o Leandro Vilela, aliás, com o treineiro, né? Com o Mozart, por que escala o Vilela? Pô, joga 90 minutos, não substituiu. Tem uns aqui realmente na bronca, a maioria aqui na bronca hoje com o Bugre, tá bom? 0-0 no brinco com público, total de 4.107, a renda 84.900. Olha, transmitimos de manhã lá de Piracicaba, o Boris narrou aqui 15-1 Ponte 2, a Ponte quebra um tabu de 37 anos na Série A2, que não venceu 15, quer dizer, no geral, qualquer jogo oficial há 37 anos que a Ponte não vencia, o 15 quebrou esse tabu, tá bom? Começamos às 10 da manhã, estamos firmes aqui, vamos até 19h30, vamos no segundo tempo depois, jogo do Corinthians lá em Limeira contra a Inter, tá bom? No Paulistão tivemos Água Santa 1, São Bento 1, Portuguesa 3, Red Bull Bragantino 0, primeira vitória da Lusa depois que subiu ano passado, né? Tivemos, e vamos ter, né? Vamos ter 18h30, repito, o Internacional de Limeira e Corinthians amanhã, grande clássico, 16 horas, Palmeiras e São Paulo, tá bom? Meus amigos, fica o convite, vem aí o nosso jogo aberto, hein? Tem o craque do jogo, tem a coletiva do Mozart, tem a defesa do jogo e o gabarito com
preconceito, jogador por jogador, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Estamos no YouTube. Por favor, deixe seu like, dê o seu joinha, se inscreva. Por favor, nosso muito obrigado a você. Aí do YouTube, estamos em FM faixa estendida 85,7 Campinas, 85,3 Ribeirão Preto, no AM 1170 Campinas e região, no AM 1270 Ribeirão Preto, tudo som digital, tudo limpinho, bonitinho e nos diversos aplicativos também. Estamos firmes aqui, tá bom? Fica o convite, hein? Agora 18h16, vem aí o nosso jogo aberto aqui, fechado. Guarani 0, Ituano também 0. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Na Bandeirantes, o craque do jogo. O craque do jogo, começamos com ele, o nosso grande comandante, mais uma grande narração, Guarani 0, Ituano também 0, público 4.107, o craque, quem será? Alô, amigo Batista. Oi, Edu, um jogo em que ninguém se destacou, né? Os jogadores do Guarani todos abaixo de nota 5. O Guarani não soube aproveitar aí a chance, né, de marcar, o adversário estava com 10. Aos 46 minutos, Gabriel Barros foi expulso, deu uma entrada forte no Vilela e, com isso, Guarani com 11 contra 10 e mesmo assim não foi abrasivo. Eu não entendi a estratégia do Guarani. Tocando, mas não penetrava. O Glegger e o CH explicaram, o time muito fechado, uma linha de 4, outra linha de 5, mas ele tinha jogadores para explorar essa velocidade. E não conseguiu explorar essa velocidade. Eu vou votar do Luciano Castan, porque o Guarani não tomou gol. Então o Castan foi seguro lá atrás, como sempre, é um xerifão, um cara sério, sempre desenvolve esse tipo de futebol, né? Não permite brincadeira, não permite pessoal de trás fazendo besteira. E ele, nas oportunidades que teve o time do Ituano, ele estava lá com segurança. O Lucão também não foi mal. Os dois zagueiros, na minha opinião, foi bem. Mas eu vou votar no Luciano Castan, mas com uma nota muito baixa, né? Porque ninguém teve nota superior a 5 nesse jogo. Então, Luciano Castan é o craque do jogo, Edu. Ah, por exclusão, né? Hoje é exclusão, não tem jeito, o Castan. Perfeito. Amigo Batista, para você um grande abraço, bom descanso. Aproveita o domingo que os dois jogaram hoje e até segunda, se Deus quiser.
Valeu, Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo nesta jornada esportiva. Segunda-feira, do meio-dia até a 13h, tem os donos da bola, matéria completa desse jogo, e também a matéria vitória da Ponte 2-1, tabu quebrado, 37 anos, que não venceu o 15 de Piracicaba. Pouco mais cedo, 11h30, tem o CH com Nossa Área pela Rádio Bandeirantes, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, Edu, grande abraço para você e ótimo final de programa. Muito obrigado, meu amigo. Olha, o Giba tá dando uma informação para mim, te agradeço muito, que eu não sei como é que funciona a coisa de estádio, né? Por exemplo, tem estádio que a Federação Paulista exige que seja uma sala só, são vários estádios assim, no Brinco hoje vai ser assim, é uma sala só para coletiva, então a primeira coletiva vai ser do técnico do Ituano. Terminou a coletiva, desocupa-se a sala e aí vai o Mozart, né? Técnico do Guarani, tá bom? Então daqui a pouco vai demorar um pouquinho mais o Mozart do que normalmente vem sendo feito para a sua coletiva. Aguardamos aqui então a coletiva do Mozart. Deixa eu ver quem mais é. Oi, CH, por gentileza, o craque do jogo. Na federação também tem aquele profissional que a gente conhece muito bem, né? Aquele que tem a solução para todos os problemas, o incompetente motivado. Então quer dizer agora que nos Jogos do Paulistão, todos os estádios, que não são todos que têm infraestrutura para tal, vai ter entrevista coletiva dos dois times no mesmo local. Tá bom. Bom, Edu, como disse o Batista, eu assino embaixo. O correto seria não votar em ninguém, porque o Guarani, para mim, foi muito abaixo do que eu esperava tecnicamente. Eu gostei do Jamerson no segundo tempo. Pelo menos ele teve... Para não votar no Richard Rios de novo, tá? Porque realmente o Richard Rios tentou de todas as maneiras. Mas para não votar no Richard Rios de novo, ele para mim teve o mesmo performance que o Jamerson no segundo tempo, então vou ficar com o lateral esquerdo do Guarani, tá bom, Edu? Beleza, beleza. Aqui o Quilão Bugrino, misericórdia, o Guarani foi o circo dos horrores. Muito obrigado, viu? Final sempre 91-90, tá? Grande, meu caro Quilão Bugrino. Olha, então, Castan tem um voto, Jamerson tem um voto. Oi, Zorzinho, o craque do jogo. Eu gostei da dupla de zaga. Aliás, eu tenho dito isso, né? Os dois zagueiros do Guarani tá vindo muito bem, né? Apesar de ter perdido aquele jogo pro Santo André, foram os destaques também no jogo. Eu vou ficar com o Castan também. Eu tô com o Batistão nessa. Ele é um xerifão ali atrás, né? Faz a leitura, em alguns momentos até armando o time lá de trás. Para mim, o Castan, craque do jogo. Em termos de zaga, olha, o Guarani, deixa eu ver quem é que foi embora aqui. O Guarani teve de zagueiro que foi embora, tem o João Vitor, né? João Vitor, o Ronaldo Alves, que foi para a Ferroviária, e o Derlan. E chegaram aí Lucão, Luciano Castan e o Alan Santos. E tem agora o Titi da base também, né? Vamos lá, o meu caro Vladimir Catarino, voltando aqui no craque do jogo. Oi, Catarino. Oi, Edu Pinheiro. Vamos votar então nesse homem eleito, ou que será eleito melhor em campo, o craque do jogo. Difícil, né? Hoje o jogo foi fraco tecnicamente, mas eu vou votar no Jamerson, lateral esquerdo da equipe do Guarani. Pelo menos tentou alguma coisa ali pela esquerda, fez algumas assistências que não deram certo, né? Ou tentativa de assistência no caso. Meu voto vai para ele, o Jamerson, lateral do Bugre. Ok, Catarino, você vem já na coletiva do Mozart. Então, de empate, né? Temos 2 votos para o Castan, 2 votos para o Jamerson. Então, os craques do jogo, Castan e Jamerson, 0-0, jogo duro. No primeiro tempo, tirei 5 lances do Ituano, teve erro do Kozlinski, já vai ser analisado no nosso gabarito do jogo. Aí teve uma expulsão aos 46, primeiro tempo, o Gabriel Barros, né, do Ituano, todo segundo tempo, o Guarani com um homem a mais. E olha, vou falar para você, hein, o Guarani terminou com 4 atacantes, Neilton, Bruno Michel, Gênison, Nicolas Careca. Agora o lance que aconteceu. Veja bem, o que aconteceu? Aos 51 minutos, o árbitro deu mais 7, acrescentou 7. E aí um cruzamento do Jamerson, Guarani atacando para o gol de entrada. Jamerson cruza, Gênison de cabeça no segundo pau, ela passa pelo Paulino, ela ia entrar. Foi muito forte a cabeçada. E o tal de Frazan, ele tira no reflexo. O lance realmente é impressionante, impressionante.
e perdeu um gol incrível, Guarani. Incrível, tá? Destaque aí para... Destaque não. O Neilton fez a sua estreia, entrou aos 24 do segundo tempo no lugar do Richard Rios. Eu anotei aí que 49 do segundo tempo, o amigo Batista, um lance que o Neilton errou. E aí o Batista falou, pô, mas não é possível, como entrou mal o Neilton, não entrou mal. E você sabe que o primeiro lance do Neilton, pode ser que eu esteja enganado, eu tenho aqui a gravação. Ô Giba, tá fácil aí, só o lance 5 estaria fácil aí, o lance 5, por favor. É uma cobrança de escanteio, o Neilton tinha acabado de entrar no lugar do Richard Rios. Eu tô louco pra ouvir, eu acho que é o Neilton que cobra o escanteio. Eu sei que foi um lance que quase foi gol olímpico. Vamos ouvir, vamos lá. Neilton, zagueirada na área, partiu, meteu o pé direito, levantou, bola fechada, subiu, dá um tapa nela. Jefferson Paulino, que bola venenosa. Ela fez uma curva e entrando no ângulo esquerdo, Jefferson Paulino tirou. Neilton mesmo que cobrou. Já pensou? Na primeira o cara fazer um gol olímpico? Brincadeira, hein? Vamos dar uma faturada? Guarani 0, Ituano 0, estamos aqui no aguardo da Coritiba do Mozart, mas seguimos nós aqui, tem a ficha técnica, tem a defesa do jogo e tem o gabarito. Agora 18h27. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, 62 anos, trazendo muito mais economia para o seu ano novo. Cerveja original, 350ml, 3,59. E tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Bisteca suína resfriada, 16,95 kg. Filé de peito de frango Itabom congelado, 14,95 kg. Ofertas válidas até dia 22 de janeiro. Compre também online, supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, no brinco Guarani Ituano, o Guarani entrou com Kozlinski, Lucas Marques na lateral direita, fazendo a sua estreia, Lucão, Castan e Jamerson, Leandro Vilela, Iago e Richard Rios, Bruno José, Bruninho e Nicolas Careca. Guarani não teve Giovanni Augusto com desgaste muscular. Muito bem. No primeiro tempo, 35 do primeiro tempo, o volante Iago se machuca, entra Bruno Michel, que é atacante. No intervalo, estava 0-0, jogo duro e tal, mais duas alterações. Saiu Lucas Marques, foi Diogo Matheus, retornando à lateral direita, e Bruno José saindo, entrando o Gênison. Muito bem, a 24 do segundo tempo, mais duas. Saiu Richard Rios, o colombiano, entrou Neilton, que fez a sua estreia, e saiu Bruninho, entrando o Enderson, a equipe do técnico Mozart. O Ituano com Jefferson Paulino, goleiro, ex-Guarani, Yuri, Rafael Pereira, depois Matheus Nascimento, Carlão, que passou pelo Guarani, e Mário Sérgio, André Luiz, Eduardo Persson, ex-Guarani, depois Hélio e Lucas Siqueira, Iago, ex-Guarani, depois Felipe Saraiva, ex-Ponte, Paulo Vitor, depois Quirino e o Gabriel Barros, técnico Carlos Pimentel. Apitou o Matheus Delgado Candansan. Complicado, né? Candansan, com 2 S no final, hein? Cartão amarelo.
Vamos lá. Iago do Guarani é o segundo, tá pendurado. Gênison, Richard Rios e Nicolas Careca, tá? E cartão vermelho para Gabriel Barros, do Ituano, a 46 do primeiro tempo. O público no brinco, 3.287 pagantes, 820 não pagantes, total 4.107. E a renda, 84.920. Final no brinco, Guarani 0, Ituano também 0. Aqui a ficha técnica. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Torcedor bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na sala do Sócio Campeão no estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais forte. É do Pinheiro. Muito bem, meus amigos, Guarani 0, Ituano 0, coletiva do técnico Mozart. Coletiva, técnico Mozart, o repórter Bandeirantes é o Vladimir Catarina. Baixar a marcação e sair em contra-ataque, uma característica, né? Depois que eles ficaram com o jogador a menos, fizeram mais latente isso, e fizeram bem, e aí nós não fomos eficientes nas jogadas, né? No primeiro tempo, principalmente, a nossa circulação foi muito lenta, e aí ficou muito fácil neutralizar as nossas jogadas, teve pouca combinação, que normalmente a gente faz muito bem, né? Principalmente as combinações do lado, as combinações nós não conseguimos, e aí talvez mérito também do adversário. É óbvio que não foi o resultado que nós queríamos, mas eu acredito muito em desempenho para ter resultado. Nós, na minha opinião, não tivemos ao longo dos 90 minutos frações só do jogo que nós tivemos um bom desempenho, mas não fomos contínuos, né? Então, aí não tivemos o desempenho para vencer. Mas não faltou disposição, não faltou vontade. Eu entendo até a frustração do torcedor e infelizmente o número de torcedores que vem na nossa cidade é bem baixo, assim, né? O Santos tem 4.000 e poucas pessoas, hoje a gente não chegou a 2.000. E aí eu até entendo a frustração do torcedor, principalmente pelo como se desenhou o jogo, mas assim, eu não tenho que eliminar nada do que os meus jogadores fizeram em termos de entrega. Isso sempre tem, né? Infelizmente nós não conseguimos dar a velocidade que o jogo pedia para nós darmos. E aí nós fomos facilmente marcados. A posição Washington Belo central, Moser, a falta de criatividade no meio campo também acabou pesando, a ausência do Giovanni Augusto, isso acabou prejudicando, na sua opinião? Não, eu acho que não. Assim, vamos lá, vamos contextualizar um pouco o jogo. Quando você enfrenta um adversário que vem com 11, com 10 jogadores atrás da linha da bola, você, em consequência, vai atacar sempre 10 jogadores. No segundo tempo, eles marcaram em duas linhas em um, que é natural que os adversários, normalmente, tem poucos times no Brasil que marcam com 7, né, quando está com um jogador a menos, com 4-3 e deixa 2 jogadores na frente.
Eu já fiz isso uma vez há 2 anos atrás contra o Operário lá em Maceió. Nós estamos empatando o jogo, eu fiz 4-3 e marquei só com 7, deixei 2 jogadores na frente, conseguimos um contra-ataque, ganhamos o resultado. Infelizmente nós não conseguimos ter o desempenho nos 2 tempos, na minha opinião. O segundo tempo nós erramos um pouco mais, mas nós tentamos mais do que o primeiro. Mas aí faltou, eu não vou colocar criatividade, porque senão eu estaria transferindo para os meus jogadores. Aí talvez faltou um pouco mais, sei lá, até da minha parte mesmo, de abrir mão de deixar 4 jogadores para transitar para trás e colocar um jogador a mais na última linha, em vez de atacar com 6, atacar com 7. Pode ser. Mas eu sabia que, principalmente com o Iago, depois o Saraiva que entrou, o contra-ataque bem importante do Ituano. Então, assim, não faz sentido na minha cabeça você colocar 7 jogadores na última linha e deixar 3 jogadores para controlar o contra-ataque em 70 metros de campo. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso. Então, eu preferi deixar sempre 4 jogadores para controlar o contra-ataque e empurrar 6 jogadores na última linha. Infelizmente, não deu certo. E aí a responsabilidade é minha. Simples assim. Moza, boa noite, Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você explicasse o motivo da troca na lateral direita. Você utilizou hoje o Lucas Marques e queria que você comentasse a atuação dele. Questão física. Assim, quando a gente tem uma sequência de jogos, eles fazem os testes aí com o pessoal, com o Rafa da fisiologia, e aí aquele que tem um mínimo risco de ter algum problema físico, a gente prefere ir poupar. Foi isso que eu fiz com o Diogo, mas e aí o jogo se desenhou para ele fazer o segundo tempo, mas foi mais por precaução em si do que outra coisa. O Lucas vem de um tempo de inatividade importante, né, que depois da Série B não atuou mais, né, atuou 90 minutos em 2 jogos treinos, e assim, eu acho que é uma readaptação, assim, ele foi meu atleta. E aí, cada treinador tem as suas particularidades, eu tenho as minhas, aí você estimula e tenta estimular de uma certa forma. Quando deixa de ser estimulado, aquilo que você normalmente faz, o jogador ele demanda um pouquinho de tempo para voltar a fazer, mas eu não tenho dúvida que numa próxima oportunidade o desempenho dele já vai ser muito melhor, né? Eu acredito nisso, pelo menos. Boa noite, Moser. Boa noite. Victor Freitas, Bugricast. O Guarani jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, mas ainda assim não conseguiu converter essa vantagem no número de atletas num resultado positivo. Ano passado, o Fluminense empatou uma vez em 0-0 com o América Mineiro, e o Fernando Diniz disse que não necessariamente você ter um jogador a mais significa que o caminho para a vitória vai ser mais fácil. O Cuca falou isso também, né? Eu queria saber... Ele foi massacrado, eu não vou cair nessa armadilha também, não mesmo. Eu queria saber se o senhor... Acima de Moá, pô. Aí não. Eu queria saber se o senhor concorda ou não, e aí se o senhor quiser explicar mais... Discordo. Mas então o que o senhor... Assim, é óbvio que você jogar com um jogador a mais te dá uma vantagem. Isso eu não vou cair na armadilha de falar que não dá uma vantagem. É óbvio que dá uma vantagem, mas o Ituano ele é um time muito bem treinado pelo Pimentel, né? Então, não à toa, chegou em quinto na Série B do ano passado, né? E quase subiu na última rodada, né? Então, e assim, eles se defendem muito bem, né? E a partir do momento que eu sabia que ia ser bem difícil. No intervalo, até falei para os meus jogadores, nós temos que ter bastante paciência, tem que tomar muito cuidado com os contra-ataques, mesmo tendo um jogador a mais, porque pode ser que ele se torne um pouco mais difícil até do que estava no primeiro tempo. Porque nós, no primeiro tempo, tivemos mais espaço, na minha opinião, para atacar menos jogadores, vamos colocar dessa forma. No segundo tempo, nós tivemos menos espaço para atacar mais jogadores. Mas aí cabe a mim criar soluções para realmente tirar proveito dessa superioridade. Seria muito fácil para mim aqui falar, faltou A, B, C, ou mais criatividade de Ciclano, de Beltrano, eu não vou fazer isso. E assim, é uma vantagem e aí eu vou assistir o jogo amanhã com calma para ver no que eu errei, né? E aí, numa próxima ocasião, se acontecer, tentar fazer melhor. Mas foi brincadeira. Boa noite, Moser. Guilherme Poupon, TV Bandeirantes. Moser, o Pimentel, agora há pouco, reclamou da arbitragem. Não disse que foi um fator principal para o empate, mas disse que ajudou a contribuir para o resultado. Queria que você falasse um pouquinho da arbitragem hoje. Assim, não teve nenhum lance específico, né, que determinou. Eu confesso que a expulsão eu não vi, então não posso... Eu estava assim a uns 20 metros, não me pareceu um lance para expulsão, mas, enfim. Eu acho que o jogo acabou sendo um pouco picado demais,
Não sei quantas faltas aconteceram no jogo, porque eu não tenho os números do jogo, né? Mas teve assim, um número excessivo de faltas e acabou picando demais o jogo. E daí, quando você tem uma vantagem numérica e a tua proposta é tentar vencer o jogo e acontece isso, realmente acaba se tornando prejudicial, né, para a equipe que está tentando atacar mais. Mas não, assim, eu acho que foi mais nesse de fracionar demais o jogo aí que acabou irritando os dois lados, assim. Eu acho que é por causa disso. E no caso deles, a questão da expulsão, que eu prefiro, assim, não opinar, porque eu realmente não vi, né? Ô Mozart, tudo jóia? Quando você vê um jogo como a gente assistiu na quarta-feira, e você também veio aqui com aquela expectativa alta, né, de que o time mantivesse isso para a sequência da competição, acredito que você, comissão técnica toda, jogadores e principalmente o torcedor, quando veio, né, para campo hoje, imaginou isso. De repente, uma atuação igual àquela do Santos. Você acha que o time não repetiu, não foi o time que repetiu a atuação de quarta-feira, ou foi o Ituano que de repente jogou melhor que o Santos e gerou essa frustração do 0-0? Eu acho que as duas coisas, assim, cada jogo é meio clichê isso, mas cada jogo tem sua história, suas particularidades, né? Cada adversário tem o seu ponto positivo, o seu ponto negativo. O Ituano é uma equipe que se defende muito bem, né? Então, assim, contra nós, assim, há muitos anos já que não se vence contra eles, né? Então é difícil jogar contra uma equipe como essa. E aí é mérito realmente do trabalho deles. O Santos joga um pouquinho diferente, né? É um time que vinha te pressionar mais alto, e daí, de consequência, quando você escapa dessa primeira fase de pressão do adversário, você vai atacar menos jogadores, né? Nós não tivemos nenhuma chance como essa, assim, de ter uma pressão mais alta do Ituano para nós escaparmos e aí atacar pouco jogador. Nós tínhamos que, predominantemente atacar 8, às vezes 9 jogadores, na grande maioria do jogo, né? E aí se torna realmente mais difícil, e não é tão simples assim de atacar muitos jogadores, mas mesmo assim nós poderíamos ter produzido mais, sem dúvida, né? Porque realmente o jogo que nós fizemos na quarta-feira foi um jogo bem importante, e nós não conseguimos manter o nível aí, a sequência, enfim, talvez uma série de fatores, mas muito é mérito do adversário, e nós não mantivemos a atuação que nós poderíamos, e principalmente que nós esperávamos, assim, os jogadores e eu também, né? E fomos morosos assim no primeiro tempo, principalmente. O segundo não, o segundo nós tivemos volume, tentamos, e aí é normal algum erro ou outro técnico, porque atacar contra muitos jogadores em pouco espaço de campo é normal que se erre mais, né? E aí infelizmente não fomos efetivos. Agora é analisar o que nós erramos para tentar melhorar, e essa é a minha função, e já se preparar para terça, que tem um desafio bem duro lá em São Paulo. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Mozart. Ok, perfeito, muito obrigado. Serviço Som do Brinco de Ouro anunciando o encerramento da entrevista do Mozart. 0-0, hein? Guarani 0, Ituano 0. Estava vendo aqui. Ituano, né, os últimos confrontos tem endurecido para o Guarani aí. Se não me engano, acho que é o 5º confronto. Deixa eu só checar aqui no site do Mariolani, que o Guarani não vence o Ituano, tá? Deixa eu ver aqui, clicando rapidamente, já a defesa do jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein? São 6 jogos que o Guarani não vence o Ituano. A última vitória do Guarani foi em Itu, no dia 6 de março de 2020. Ituano 0, Guarani 2. E a última vitória no Brinco foi em janeiro de 2012, né? 2-0. Guarani 2, Ituano 0. Vamos lá! Agora, 18h45, deixa eu ver aqui. Tá, a bola rola para Limeira, Inter e Corinthians 0-0. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Gregor Zorzinho CH ouvindo, analisando, e vai escolher a defesa do jogo. Lance 1, 5 minutos, erro de defesa da contra-ataque. Vamos lá, o Paulo Vitor vai chutar. Marcação em cima dele, chegou lá atrás, Lucas Siqueira, tomou e tocou, partiu Paulo Vitor, entrada na área, pé canhoto, bateu, pega Kozlinski, bateu meio de tornozelo, Paulo Vitor, arrancou, entrou na área, bateu cruzado, tirando do Kozlinski, mas o Kozlinski pegou e não permitiu o primeiro gol do jogo. 37 minutos, primeiro tempo, o que aconteceu? Uma bola prensada, o menino Lucas Marques, lateral direito do Guarani, fazendo a sua estreia,
Ele chuta prensado em Eduardo Persson, hoje no Ituano, ex-Guarani. A bola prensada e ela vai pro gol, cara. Sobe, vai pro gol e rapidamente Kozlinski na fita. Persson dominou, rolou para Iago na entrada da área, ele pedalou. Persson dominou, limpou, vai bater, a bola tocou, voltou, subiu. Espalma Kozlinski. Pouco, não toma o gol. Persson é quem estava na jogada, subiu Kozlinski, deu um tapa nela e evita o gol do Ituano em escanteio. Vamos para o lance 5, agora 24 do segundo tempo, hein? Neilton faz a sua estreia. Neilton veio do Coritiba e tem 28 anos. Ele entrou, deixa eu ver no lugar de quem aqui, no lugar do Richard Rios, né? Repito, 24 do segundo tempo e lá no gol do gol de entrada, o Neilton vai cobrar um escanteio. Neilton, zagueirada na área, partiu, meteu o pé direito, levantou, bola fechada, subiu, dá um tapa nela, Jefferson Paulino, que bola venenosa, ela fez uma curva e entrando no ângulo esquerdo, Jefferson Paulino já tirou. Pensou na estreia, primeira bola, gol olímpico, ô louco, vamos lá, 39, segundo tempo, lá no gol do placar eletrônico, estava o Kozlinski não foi muito acionado, Ituano com um a menos, né? Todo o segundo tempo com um a menos, o Ituano, o tal do Quirino solta a bomba de fora da área. Vamos lá. Em cima da Quirino, escapa do Vilela, vem pra batida, pé canhoto, bateu! Espalma Kozlinski! Batido no Quirino, ele perde a canhota de fora da área. Kozlinski defendeu. E veio no contragolpe, dominou o time. Estávamos nos acréscimos. No acréscimo era o último lance. 51, segundo tempo, gol de entrada. Olha, o lance foi muito rápido. O amigo Batista em tempo real. Batista no brinco. A gente na TV é outra coisa. Olha o que foi que aconteceu, depois a gente corrige, mas a narração foi essa. Vamos lá, 51, Batistão. Abriu para Jamerson, pé canhoto, levantou no segundo pau, subiu Jamerson de cabeça. Defendeu Jefferson Paulino, que defesa. Voltou o Ederson, tocou nela, vai embora para fora pela linha de fundo. Uma cabeçada fatal. Subiu o Genison para estufar a rede, um milagre. Milagre que foi do Frazan, que a gente viu depois no replay, né? Foi o Frazan, passa pelo Jefferson Paulino, ex-Guarani, e Frazan tira de forma espetacular, no reflexo. Como que essa bola não entrou? Olha, não sabemos. É uma coisa incrível que aconteceu. Pois não, Jorginho. Aliás, então, o Frazan não necessariamente é o goleiro, é a defesa do jogo, nosso quadro. Oi, Jorginho, a defesa do jogo. Edu, sem dúvida foi essa do Frazan, né? Tava ali bem colocado, fez a leitura. E, pra mim, foi a defesa do jogo. No último minuto, ele foi lá e conseguiu salvar. Então, essa aí do Frazan, pra mim, é a defesa do jogo. E pra você, CH? O último lance da partida salvou o quadro, portanto... Esse é o lance, o craque do jogo não, né? Mas é o craque / defesa, que foi a bola do Frazan aí, Edu. Vamos lá, então 51 novamente no repeteco, a defesa do jogo, Batistão. Abriu para Jamerson, pé canhoto, levantou no segundo pau, subiu Jamerson de cabeça. Defendeu Jefferson Paulino, que defesa. Voltou o Ederson, tocou nela, vai embora para fora pela linha de fundo. Uma cabeçada fatal. Subiu o Genison para estufar a rede, um milagre. O milagre, 0-0, final do brinco, Limeira, 18, primeiro tempo, 0-0 Pinta. Do treineiro da Inter de Limeira, né? É isso aí, Corinthians todo de branco, a Inter com seu uniforme tradicional. A gente volta já no gabarito, conceito, tintim por tintim, jogador por jogador. Até já! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira.
Supermercado Taquaral, 62 anos, trazendo muito mais economia para o seu ano novo. Cerveja Itaipava, 100% malte, 350 ml, 2,39. E tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Café Forte, 500 gramas, 14,99. Filé Mignon, peça vácuo, 59,95 quilo. Ofertas válidas até dia 22 de janeiro. Compre também online, supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Gabarito do jogo. E hoje tem Copa São Paulo também, 21 horas, Palmeiras e Goiás no Allianz Parque. Tá bom, Palmeiras pode conquistar aí o bicampeonato da Copa São Paulo. Vamos lá então, Zorzinho, 0-0 no Brinco. Qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Do jogo ruim, melhor o segundo tempo. E pra você, CH? Jogo ruim, melhor o segundo tempo. Olha, Kozlinski, 27, primeiro tempo, saiu errado, deu pro Iago, ex-Guarani, Iago. O Iago, ele prosseguiu um pouco tal e chutou, raspou, né? Raspou. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem aqui a 37 do primeiro tempo, aquela que ele defendeu, passamos aqui a defesa dele aqui, aquela prensada com o Eduardo Persson. Deixa eu ver o que mais aqui. 17 do segundo tempo, Kozlinski saiu mal, entre Castan e Lucão. Entre Castan e Lucão, lá no gol do placar eletrônico. Lembra-se desse lance? Não era para ele sair, segundo o Glega. Ele acabou saindo, joga a bola para a lateral, até atingiu. Pensávamos que o juiz ia dar falta do Kozlinski no atacante Ituano. Mas não, acabou dando lateral. Enfim, mas não foi bem. Deixa eu ver o que mais aqui, as defesas, essas e outras aqui. Vamos lá. O Kozlinski, como é que foi hoje, o Gleger? Edu, teve esse lance aí, né, que quase ele comprometeu ali, mas no mais ele fez, acho que duas. Teve uma defesa lá que tava aí entre as defesas do jogo, uma bola que despretensiosa, né, que veio para trás, ele voltou e pegou. Teve duas no segundo tempo. Conceito regular para ele. Ô, CH, vamos ao Lucas Marques, fez a sua estreia. De repente vem a escalação, pela surpresa, o titular é Diogo Matheus, mas o Mozart optou hoje por Lucas Marques, né? Estreia, veio do CSA, aí chegou no intervalo, tirou o Lucas Marques e colocou o Diogo Matheus. Então, o Lucas Marques, você analisando, teve algumas bolas aí nas costas dele, como ele apoiou e tal, se gostou ou não, precisa ver mais um pouco. E o Diogo Matheus tentou algumas cobranças de falta, mas não foi feliz hoje. Vamos lá, os dois laterais aí, o CH. O Lucas só participou, o próprio treinador falou na coletiva, porque o Diogo Matheus estava cansado. Não comprometeu, vou dar um regular para ele, e eu esperava um futebol melhor do Diogo Matheus, mais incisivo, tecnicamente acertando os cruzamentos. Não foi o que vimos. Diogo Matheus ruim. Muito bem, olha, a dupla de zaga, Lucão e Castan, né? O Luciano Castan e Lucão. Para você, Gleger, essa dupla... Eu gostei mais do Castan, por isso voltei no craque do jogo. Mas o Lucão tá ali no mesmo nível. A dupla de defesa do Guarani sempre muito sólida, né? Solidez defensiva visível. Regular para os dois. Olha, o Lucão, o contrato até final de 2023. Agora o Luciano Castan, que tem 33 anos, contrato até final de 2024. Para você, CH, Lucão e Luciano Castan. O Ituano não atacou tanto assim, né? Mas eles são tranquilos os dois, não apresentaram nenhum tipo de problema não, regular. Jamerson, seria dos 3 jogos, o melhor dele foi hoje? Jamerson, rei das assistências. Último lance do jogo, cruzamento de Jamerson, Gênison cabeceou, vimos aqui, e a incrível tirada de Frazan, salvando aí o gol do Guarani. Pois não, Jamerson Sorzinho. Foi um dos poucos, né? Acho que ele teve 2 votos, né? Concordo, ele é muito bom jogador, né? Tá começando a se soltar, conceito regular. Só um detalhe, hein, gente? O Jamerson, ele tem um contrato até 10 de abril, tá bom?
Aí quando terminar o contrato, aí ele tem já um assinado, aí que o Guarani vai registrar um contrato possivelmente de 3 anos do Jamerson, tá? Mas tem tudo para ficar. Vamos lá, aqui eu tô aqui. Dá uma palhinha para mim do Jamerson também, CH. Destaque do ano passado, Jamerson. É por exclusão, né? Ele foi o craque do jogo, conceito regular. Achei que o segundo tempo, pelo lado dele, o Guarani criou alguma coisinha, então por isso votei nele, regular. Ô, Jorginho, os volantes, Leandro Vilela e Iago, porque é o seguinte, o Leandro Vilela jogou o tempo todo, o Iago sem nota porque acabou se machucando aí e saiu a 35 do primeiro tempo, Leandro Vilela. Olha, Edu, eu assim, não sou um fã do futebol do Vilela, mas hoje você vê que no setor ali o Ituano não evoluiu absolutamente nada, né? E ele estava no lance ali que acabou ocasionando a expulsão daquele menino do Ituano, o Gabriel, né? Então, vou dar um conceito regular para ele hoje. Ô, CH, vamos aqui ao Richard Rios, o colombiano, que hoje fez o papel aí do Giovanni Augusto, tentou, mas é impressionante, ele tá em tudo quanto é parte, ele vai na direita, na esquerda, ele briga, ele perde a bola e recupera, ele roubou várias bolas, é incrível, acho que saiu por cansaço, já tinha amarelo também, não sei por causa disso. Ele saiu a 24 segundo tempo, o colombiano Richard Rios. Jogador moderno, né, Edu? Tá em todas as partes no campo, joga em várias posições, gosto muito dele. Eu só não votei nele para não ficar todo jogo votando no mesmo jogador. Mas ele teve no mesmo nível, no mínimo, que o Jamerson. Regular o conceito para ele. Eu gostei do segundo tempo do atleta, mas depois ele cansou, né, Edu? Muito bem, aqui Guarani 0, Ituano 0. Ô, Zorzinho, vamos para a comissão de frente, começar com o Bruno Michel, que veio do Botafogo de Ribeirão. Bruno Michel entrou a 35 do primeiro tempo, no lugar do Iago, que se machucou. Então o Moza aproveitou que não tava, a boca estava quente, tirei um volante e colocou um atacante. O que você achou do Bruno Michel? Não gostei. Entrou mal, Edu. Conceito ruim. Vamos lá, aqui é o seguinte, quando entra no intervalo, então o analista já analisa os dois. Bruno José, CH, pelo primeiro tempo, saiu no intervalo, entrou Genison. Já que reprisamos, falamos do último lance da partida, a cabeçada de Genison, né? A participação dele, e você fala também do Bruno José, primeiro tempo, Bruno José, segundo tempo, Genison. Eu recebi várias mensagens aqui dizendo o seguinte, resumidamente, entre outras coisas, mas não dá tempo de ficar falando tudo, que a torcida que está na bronca com o Bruno José com razão. É mais do mesmo, voltou ao normal. O que aconteceu contra o Santos foi um lampejo. Eu espero que o torcedor esteja errado, mas é o que vimos hoje. Uma figura decorativa em campo. Guarani, enquanto ele e o Bruninho estiveram em campo, o Guarani jogou com 9. Lamentável a atuação dele, ruim o conceito. E o Genison podia ser poderia ter sido a consagração do Genison. Num jogo difícil e ruim como esse, se ele faz 1-0, metade dos problemas acabam na hora. Com o gol dele e a vitória no Guarani. Não aconteceu. Ele fez diferente do que fez o Careca, o Nicolas Careca no jogo contra o Santos. Teve uma chance, foi lá, cabeceou, fez o gol e saiu com moral da partida. O Genison teve a chance hoje e não aproveitou. Conceito ruim. Bom, Zorzinho, o CH já cantou a pedra aí, não gostou do Bruninho. O Bruninho foi até 24 segundo tempo, depois entrou aí o Anderson, né? Bruninho veio do Atlético Mineiro. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui do Bruninho. Tem uma coisa que eu anotei aqui, mas não estou achando. É tanta coisa que eu anoto aqui. Vamos lá, o Jorginho, Bruninho. Não gostei. Primeiro tempo ele tentou alguma coisa ali, né? O Guarani andou ali pelo lado esquerdo, ele participou. Depois da saída do Iago, sumiu no jogo. Então, realmente o conceito dele é ruim. E você perguntou do outro menino, do Ever? O Anderson. O Anderson. Se você quiser emendar, 24 no segundo tempo ele entrou. É lateral, deixa eu ver. Ele é volante. É volante. Ele veio do Azures. Esse jogador, esse menino, eu gostaria de vê-lo mais, atuando mais. Eu vi uma certa qualidade, cabeça erguida, encostando, chegando na área. Jogou pouco tempo, né? Mas pelo pouco tempo que ele jogou, ficou com aquela impressão de vê-lo mais um pouquinho. Vamos lá, Nicolas Careca. Pois não? Só concluindo? Regular. Desculpa, o Greg. Acabei te atropelando. Nicolas Careca, CH, jogo todo, jogou.
Vamos lá, fez aí o gol contra o Santos, mas hoje, chance. Olha, ele teve um chute a 22 do segundo tempo, um chute cruzado que a zaga tira. Também, se não tira, ia sobrar no segundo pau pra alguém do Guarani, tá? E teve aquela jogada em que ele dá de calcanhar a 36, o segundo tempo, o Guarani atacando para o gol de entrada e bate, né? De calcanhar e bate na mão de um zagueiro do Ituano, só que ele estava com as mãos por trás, assim, né? Para trás, assim, se protegendo. O juizão nem VAR consultou, fez o gesto, explicou o árbitro, né? Gesticulou, não estava com intenção, protegeu a mão. Enfim, Nicolas Careca, o que você achou? Ele não participou do jogo, Edu. Primeiro tempo, a bola não chegou para ele. E aquelas que foram para dentro da área, que o Guarani, de uma maneira aleatória, jogou para dentro da área, a bola só passava em cima da cabeça dele. E ele teve uma chance ou outra e não aproveitou. Então, daqueles que foram mal, ele é o que eu isento mais. Porque você não consegue jogar sem a bola, é impossível, não dá para jogar sem a bola. Não dá. Então, eu vou dar um regular para ele, mas ele não participou do jogo, né? Meio campo do Guarani não existiu, simplesmente. Faltou a gente falar do Iago, viu, Edu? O Iago que saiu machucado no primeiro tempo. Ah, sim, aqui ele jogou só 35 minutos, então eu falei, bom, nem vou perguntar, jogou pouco, né? Mas, Zorzinho, como você dobrou, você fez a jornada de manhã e tá fazendo agora? Sim. Você vai falar do Neilton, que entrou a 24 do segundo tempo, fez a sua estreia, na primeira bola, quase faz um gol olímpico, mas eu me lembro que ele errou aí, mais uma vez, no finalzinho do jogo, e o Batista na narração assim, não dá, Neilton entrou muito mal, mas muito mal. O que você achou do Neilton? E emenda aí com o professor Mozart, por aquilo que escalou, só que ele tirou no intervalo o Lucas Marques para corrigir com o Diogo Matheus, essas e outras. Vamos lá, Neilton e o professor Mozart. Então, você vê, eu já não concordo com o Batista, que ele entrou muito mal. O jogador estava há tempo sem jogar, faz a sua estreia. Ele teve uma participação naquele lance, que ele quase faz o gol olímpico. E não sei se você se lembra, Edu, uma bola que ele meteu para o Gênison na cara do gol. É que o Gênison ficou pedindo pênalti, não foi absolutamente nada. Eu não entendi, para te falar a verdade. Porque o Gênison era só jogar por cima do Jefferson Paulinho, teria feito o gol. E uma metida de bola interessante. É muito bom jogador o Neilton. Tem que dar um pouquinho de tempo para ele. Tá sem ritmo, mas eu não acho que ele entrou mal, não. Veio por dentro, por fora. Jogador de muita qualidade. Dá um conceito regular para ele, né? Eu acho que o ritmo, a hora que ele adquirir a forma ideal, ter um pouquinho mais de ritmo de jogo, esse menino vai ajudar demais o Guarani, porque ele é bom jogador. Agora, o Mozart, olha, Edu, diante daquilo que ele tinha, né, eu acho que fez o correto. Você vê que ele tentou ali, vale ressaltar que o Guarani começou com o Iago e o Richard Rios, os dois à frente, como os dois meias. E só o Vilela, ele inverteu o tripé, né? Ele vira, deixa o Vilela e coloca dois homens à frente, porque ele não tinha o Giovanni Augusto, que é um jogador que supre todas as ausências ali. Então ele jogou ali com os dois, né, corretamente, na minha opinião, mas aí estava muito congestionado. Ele volta para o segundo tempo com a mesma leitura que eu tive da questão de jogar pelos lados, né? Coloca o Diogo Matheus, solta um pouco mais o Jamerson, mas ele falou na coletiva aí, um time competente na marcação. O Carlos Pimentel é bom treinador, fez a leitura do time do Guarani. Então, o conceito para o Mozart é regular. Ele não perdeu o jogo. Né? Ele não perdeu o jogo. Tentou, foi, né? Claro que faltou alguma alternativa, faltou uma coisa ou outra, mas se nós olharmos no banco, as opções são poucas, né? Ele fez o que tinha que ser feito, tá bom, Edu? Então o conceito dele é regular. E para você, conceito ótimo, bom descanso, até segunda, Zorzinho. E para você o conceito é mais que ótimo. Um grande abraço, Edu, bom final de semana, bom domingo para você, para todos os ouvintes. Muito obrigado. Um abraço aí também para o CH. Valeu, Edu! Esse é Zorzinho, digníssimo secretário de Esportes de Hortolândia. Vamos lá, CH, o que eu tô achando de você aqui? Todos foram analisados. Dos que entraram, falamos do Neilton, do Bruno Michel, do Gênison, o Anderson. Entrou a 24 do segundo tempo, acho que foi o Greg que emendou e já falou. Diogo Matheus falamos também, né? Entrou para o segundo tempo, primeiro tempo foi um, foi outro. Vamos lá, falta do Mozart, hein? Por aquilo que ele escalou com o Lucas Marques na lateral direita, sem Giovanni Augusto, com desgaste muscular. Colocou o Richard Rios
para armar, 2 volantes, Leandro Vilela e Iago, enfim. Qual é a nota hoje, o conceito do professor Mozart? O conceito, eu vou dar regular, ele não merece um ruim porque ele não perdeu o jogo, mas ele não resolveu o problema que o jogo apresentou. E o Carlos Pimentel foi melhor que ele. O Carlos Pimentel, mesmo no segundo tempo com um homem a menos, segurou o Guarani. E não tomou sufoco, não. Mesmo com um homem a menos. Então, o que faltou para ele? O que eu faria diferente? Eu conheço pouco o Anderson. Mas eu andei vendo uns vídeos, é diferente, o contexto é diferente. Quando você traz o cara de fora, o parceiro é diferente, o clube é diferente. Então não dá para você transportar a qualidade, a não ser que seja um craque. Não é o caso do Anderson. Você traz, e para você inserir no contexto, você precisa ver jogar do lado dos caras que estão com ritmo de jogo. Eu sugeri ele no intervalo do jogo no lugar do Vilela. E o jogo mostrou no segundo tempo que ele chega na área, ele tem o melhor passe do que tem o Vilela. Não é nenhum craque, hein? Não é nenhum craque. Então faltou ao técnico ter tirado o Vilela do jogo, faltou ao técnico ter tirado antes o Bruninho do jogo e faltou ao time dele mais repertório. O que ele fez no segundo tempo? Ele pôs o Gênison e colocou o Diogo Matheus. Qual foi a estratégia do Guarani? Chegar na linha de fundo, na intermediária e jogar a bola para dentro da área. Isso é um time organizado? Isso é um time treinado? Não dá tempo de treinar. Tá bom, é verdade. É verdade, é jogo em cima de jogo. Mas o Guarani foi organizado? Mais fácil defender, também é verdade. Mas o Carlos Pimentel tem um time limitado, tratou de marcar pra caramba, não é? E jogar no contra-ataque, desde o primeiro tempo. Conseguiu o intuito dele. Se é 11 contra 11, eu não tenho certeza que terminava o jogo 0-0. Como você não joga, eu quero dizer mais outro dado estatístico. Sabe quem mais fez falta no jogo, Edu? Quem? O Guarani. 15 contra 8. O que significa isso? Nossa. Ansiedade, aspecto técnico individual que tinha 10, 9 jogadores muito mal e sem estratégia de jogo para perfurar uma linha de 5 e outra de 4. Isso faz parte do jogo. Jogar na retranca também faz parte do jogo. Então, o que cabe ao treinador? Achar alternativa e escolher por característica as peças certas para vencer o desafio que é ganhar o jogo em casa e furar o bloqueio, que foi uma malha de marcação muito competente. Isso é verdade. Infelizmente, o Guarani não conseguiu. E nem fustigou. O Guarani teve que grande lance no jogo, fora o lance do Gênison, que foi um lance que o Jamerson jogou na intermediária, o zagueiro ficou olhando para cima, acho que era o Carlão que estava ali, ele deu uma cabeçada errada, mas ela entraria, e o zagueiro acabou falhando. Qual foi a outra grande jogada do Guarani no jogo? Você tem aí, Edu? Não tem. É muito pouco, não é? É, pouquinho, nada. Joga em casa contra o fortíssimo Ituano e apresenta aí. Não tem jeito de elogiar. E a gente passa a conhecer os profissionais e quando o Mozart vai ansioso, hoje ele estava ansioso, ele não estava deixando nem os repórteres terminar as perguntas. Ele quer responder na frente porque ele está ansioso. Porque ele não vai falar isso, mas ele disse uma frase que é muito admirável dele. E o Mozart é um sujeito muito humilde, eu tenho muito respeito por ele. Vou assistir o jogo e ver aonde nós erramos, onde eu errei, para não errar na próxima partida. E ele errou, Edu. Ele errou. Ele fez o que ele acertou contra o Santos, hoje ele errou. Por isso o conceito dele é regular. Não vou dar ruim porque ele não perdeu o jogo. Porque se ele perde, seria ruim para ele, Edu. CH, para você, um bom descanso, um ótimo domingo e boa semana, CH. Para todos, um grande abraço para você, para o Gleger, para a equipe técnica, para todo mundo que está nos ouvindo. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, Edu, se Deus quiser. Se Deus quiser. Grande CH. Olha, estamos com 39, primeiro tempo em Limeira, Inter 0, Corinthians 0. Já. Vou passar para o Rogério Assis em rede nacional para a gente curtir esse jogo, tá bom, gente? Olha, no Paulistão, 0-0, né, lá em Limeira, nós tivemos Água Santa 1, São Bento também 1.
Portuguesa 3, Red Bull Bragantino 0. Primeira vitória da Lusa no Paulistão, estava na Série A2, né? A Portuguesa foi a campeã da Série A2 no ano passado. E Guarani 0, Ituano também 0, tá? O Guarani está no grupo B. Guarani e São Paulo, ambos com 4 pontos. O São Paulo joga amanhã contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Água Santa hoje somou seu primeiro pontinho e o Mirassol não tem nenhum ponto. Nós teremos amanhã, você quer ver só? Mirassol joga amanhã, né? Amanhã tem Palmeiras e São Paulo, 16 horas. São Bernardo e Santos, 18h30. Às 20h30, Botafogo e Mirassol em Ribeirão Preto. 20h30, em Araraquara, Ferroviária e Santo André. São horários exóticos, né? 6h30 do domingo, 8h30 da noite do domingo. Opa, o que é isso? Bom, é isso aí. Então, as equipes do mesmo grupo, elas não se enfrentam. Então, o grupo do Guarani, São Paulo, Água Santa e Mirassol, então... As outras sim, essas não, tá? E 2 de cada grupo se classificam para as quartas de final. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na Série A2, hoje pela manhã. Leandro Borges narrou lá de Piracicaba, 15-1 Ponte 2. Uma vitória da Ponte, depois de 37 anos a Ponte ganhou em Piracicaba do 15. O Gé, que é o Jefferson, que veio da Itaperense, a 20 minutos do primeiro tempo, 1-0. Depois, 30 segundos depois, o 15 empatou. Não deu nem para vibrar. O Lucas Xavier empatou 1-1. E o gol da vitória foi no segundo tempo, uma jogada do Pablo Diego, que dá com açúcar para Dudu Ratamoto. Dudu Ratamoto marca 29. O gol da vitória, 15-1, Ponte 2, tá? Em andamento aqui, Linense 2, Lemense 0. Deixa eu ver o que mais aqui na Série A2, que terminou. Né? Além do jogo da Ponte, terminou Oeste 0, Rio Claro também 0. Olha, são horários exóticos também na Série A2. 19h30, daqui a pouco vai começar Velo e Noroeste. 19h30 também, Novo Horizontino e Comercial, lá em Novo Horizonte. Que loucura, né? E amanhã, 3 jogos às 10 da manhã. Portuguesa Santista e São Caetano, Juventus e Primavera, Monte Azul e Taubaté. É a terceira rodada e nas 3 tivemos jogos domingo pela manhã. A Ponte joga quarta-feira, 19 horas, Ponte e Monte Azul, tá? E o Guarani joga na terça. Então, terça, 20 horas, Neoquímica Arena, Corinthians e Guarani. Terça, hein? Terça, Corinthians e Guarani, 20 horas. E quarta-feira, 19 horas, Ponte e Monte Azul. E deixa eu ver aqui, destaque também para o Campeonato Carioca, Flamengo 5, Nova Iguaçu 0, 20 horas tem Portuguesa e Bangu. Tá bom? Vamos embora? 19h13, olha, nós abrimos a jornada às 10 horas. Concentração de 15 Ponte, teve o jogo aberto. Quando foi 14h20, mais ou menos, nós encerramos as coisas da Ponte e fomos para o Concentração de Guarani e Ituano, tá bom? E agora estamos encerrando nossa longe, porém feliz jornada esportiva, agradecendo os amigos da Bandeirantes, você aí no FM, no AM, no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio e pelo seu carinho. Equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Rodrigo Dreyer. Em nome de todos, é o Edu Pinheiro, agradecendo o carinho da sua audiência. Vamos seguir aí em finalzinho do primeiro tempo com Rogério Assis, por enquanto Inter 0, Corinthians também 0. E eu volto na terça com Corinthians e Guarani. Então terça-feira eu volto! Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM